protocolo é absolutamente rigoroso e que funciona. Um negócio sério. Os clubes estão investindo pra caramba. Estão levando a história da proteção da pandemia com muito rigor. Tem o prejuízo técnico. Vê se ela bateu de frente com o governo do estado. Não, porque tem política por trás, aquela coisa toda. Então, Edu, eu assino tudo que você falou embaixo. Tem que ser assim mesmo, na sua opinião. Não tem que ser assim, não tem como brigar. Não tem como brigar. Mas eu não aceito, acho horroroso isso aí. Esse regulamento é um monstrengo. Monstrengo. Oi, Júlio! Você que é bom de regulamento. Exatamente, Edu. Eu, no final de semana, eu fiquei com esse negócio de regulamento na cabeça, porque na sexta-feira, 3 ouvintes me disseram o seguinte: Júlio, dá uma olhada, você que gosta, nos regulamentos e nas tabelas dos esportes americanos. Eu até debati com o ouvinte e falei, cara, não tem nada a ver, é impossível. Aí o ouvinte foi muito educado. E quando o ouvinte é muito educado, eu abaixo a orelha e falo assim, calma aí, de repente pode ser que sim. E eu fui estudar. E é muito parecido com a NBA e com a NFL. Qual que é a diferença no caso da NBA? É que no Campeonato Paulista, os times do mesmo grupo não se enfrentam. Né? Foi o que você disse em relação à diferença técnica. Mas, no modo geral, para enxugar as datas e tornar emocionante até a última rodada é eficiente. Assim como na NBA e na NFL, basquete e futebol americano, a última rodada ela sempre está em aberto. E o que acontece, Edu? Sempre 2, 3 times com uma pontuação menor se classificam em relação a outros times que têm uma pontuação maior, justamente porque são divididos em grupos. Nos Estados Unidos você tem a divisão Norte, Sul, Oeste e Leste. Aqui são grupo A, B, C, D. Então, para quem gosta de esporte americano, a gente não pode nem negar o sucesso que é isso, o regulamento funciona. Então, no final de semana, estudando mais o regulamento, eu não tenho nenhum problema, quem não muda de opinião é poste, né, Edu? Eu mudei minha opinião sobre o regulamento do Campeonato Paulista. Passei a gostar. Vendo dessa maneira, eu acho interessante. Porque se você muda o regulamento, Edu, você não consegue atingir a proposta que nós, da imprensa, também debatíamos há muito tempo. O calendário é muito extenso e o campeonato estadual ocupa muito tempo do calendário. Então, para ter um campeonato curto, no mundo ideal, o Campeonato Paulista tem 3 meses, é um regulamento eficiente. Você não tem público em Itu, CH, você é viajado, você sabe disso. Com respeito à cidade de Itu, campeão paulista 2014 e tal. Você não tem público em Itu, você não tem público em Sorocaba, tá doendo, São Bento tá mais serião. Mas você não tem público em Mirassol. Quando os clubes jogam entre si do interior, não tem público, é o grande que vai. Então tem que ser curto mesmo. Gente, os clubes do interior vão ficar com prejuízo até quando? Você faz um campeonato longo, é mais prejuízo. Impressionante, é isso aí. Ô, Zorzin, onde estaria Gleger Zorzin? Aqui. Ah, funciona o Estúdio 2, hein? Sim. Funciona. E muito bem, hein? Eu quero saber, você que tem as suas fontes, como é que foi o papo depois da derrota para o Botafogo, né? Sempre tem aquelas reuniões, aquela conversa, sempre tem aquele aperto. O que você está sabendo, hein, galera, que aconteceu, hein? Olha, Edu, foi colocado muita culpa no pouco tempo de trabalho, né? Essa é a justificativa dos times que estão sendo derrotados. Muito pouco tempo de trabalho, tivemos que dar uma ênfase na parte física, e aí a parte técnica e tática ficou um pouco atrasada, não deu tempo de ajustar, não deu tempo de organizar, mas isso aí é desculpa, tá, Edu? Isso é desculpa. Eu acho que eu não concordo com isso. Aliás, eu não acho não, eu tenho certeza, eu não concordo. Profissional tem que ser, primeiro, responsável pelos seus atos, responsável por tudo aquilo que você fez e por tudo aquilo que você pode fazer. Tem que assumir essa responsabilidade. Eu dizia depois do jogo que o Carpini ficar chamando toda a responsabilidade para si, não, porque quando ganha são eles, quando perde sou eu. Eu acho que isso está errado. Isso aí ele tem que dividir a responsabilidade. Não sei se ele faz isso no vestiário, né? Chegar lá e cobrar. Porque, às vezes, ele assumindo toda essa responsabilidade, tira a responsabilidade do atleta. E tem alguns atletas, nesse último jogo principalmente, porque é inadmissível, né, Edu? O Guarani precisando da vitória, fazer o que fez no jogo contra o Botafogo é inadmissível. Dá para colocar a culpa na parte física, dá para colocar a culpa no pouco tempo, dá sim, mas tem que assumir a responsabilidade. E não só o Carpini, os atletas também, né? O que fez o seu Persson, o seu Lucas Crispim,
Não jogaram absolutamente nada, né? O próprio Bruno Silva, que é o líder, capitão do time, tinha... Oi? Posso colocar uma pimenta nesse papo nosso aqui no Concentração? Vamos lá. Pô, e o Ricardinho, hein? Você falou do Persson, do Crispim. Mas eu disse isso depois do jogo. No banco. Tô te transferindo essa pergunta porque foi uma pergunta que o torcedor me fez nas redes sociais. Por que não o Ricardinho, Gleg? Eu disse isso depois do jogo, né? Dava para ter feito isso na substituição que ele fez. Na hora em que ele colocou o Persson, ele poderia ter colocado o Ricardinho. Depois ele tirou, se eu não me engano, o David, né? E colocou o Marcelo. Por que não o Ricardinho? Por tudo que representa, por tudo que joga, por tudo que já fez pelo Guarani. O que está acontecendo? Então são essas coisas, viu, Edu, que às vezes vai minando, né? Vai minando. Alguns atletas devem estar percebendo isso também. Porque o Ricardinho, sem dúvida nenhuma, é um jogador importantíssimo, ídolo da torcida. E faz uma função, Edu, que nesse jogo contra o Botafogo, ele poderia fazer com maestria. Ajudaria ainda mais o Guarani, porque o Guarani precisava um pouco mais de agressividade. Não adianta, nós vimos um time do Guarani com 70% de posse de bola no primeiro tempo, porém, quantos chutes a gol o Guarani deu? É muito pouco. Então, esse papo de que meu time fica com a bola. Sim, fica com a bola, mas você tem que ficar com a bola no segundo terço do campo, né? No campo do adversário. Aí sim você tem que ficar com a bola, mas não ficar de zagueiro para goleiro. Quantas vezes nós vimos o Jefferson Paulino tocando na bola, recuando bola para goleiro? Pô, o Jefferson Paulino tem que armar o time. Então, muito pouca movimentação. Isso nós já cobrávamos isso em alguns outros momentos aí da era Carpini, que o Guarani realmente tem muita técnica, saída de bola, tudo, mas tem momentos do jogo que é muito para trás e para o lado. E aí perde com objetividade. Você tem que fazer o quê quando você vai enfrentar o último colocado sem confiança? Pô, o Botafogo chegou naquele jogo com a corda no pescoço. O Guarani tinha que ter agredido o Botafogo os 90 minutos, jogar em cima, subir as linhas e jogar em cima do Botafogo. E não foi isso que nós vimos. Nós vimos muito erros de passe, porque também, viu, Edu, vem aquele negócio da confiança, né? Às vezes a confiança extrapola um pouco, né? E aí os caras acham que, a qualquer momento nós vamos ganhar o jogo. Tomou o gol, pega a bola, não, nós vamos ganhar o jogo, daqui a pouco a gente ganha o jogo. E outra coisa, e outro detalhe que eu acho que o Carpini acabou errando. Se o Todinho tinha condições de... Ele entrou com quantos minutos, Marquinhos? 10, 12 minutos, né? Do segundo tempo. Mais ou menos. E o Bidu, por que já não começa com os caras? Os caras são titulares. Por que você vai jogar a responsabilidade em cima do menino Renan para jogar de lateral? O menino tá vindo aí no profissional só jogando de meia atacante, fazendo uma segunda linha. Como é que você vai colocar o menino para jogar de lateral, jogando uma responsabilidade? Desviar o Cristóvão lá para o lado esquerdo, que é lateral direito. Pô, ele tinha isso. Ele podia ter feito isso. Ele poderia ter colocado o Todinho de início, ele poderia ter colocado o Bidu de início. Ó, vai até aguentar. Primeiro tempo você encurrala o time do Botafogo, faz 1-0, 2-0 se der, 1-0, beleza. Volta para o segundo tempo, aí sim, Edu. Aí sim é você manter a posse de bola, manutenção de resultado. Mas do jeito que está, você precisando ganhar o jogo para uma classificação, o time jogar do jeito que jogou, não entendi e até agora não vou entender, Edu. Muito bem, alguém pode me responder se o teste de Covid não vai ser feito nos jogadores horas antes do jogo? Eu dei uma olhada no protocolo da federação, é longo para chuchu específico. Se alguém souber, aí da equipe, por favor, me informar, por gentileza, dar um pitaco aí. Eu sei que eles chegam, tem do protocolo, tem o estado dividido por áreas, eles medem a temperatura de todo mundo, mas... Eu ouvi falar que tem o teste de Covid no dia do jogo. É isso que eu fiquei em dúvida. Porque aqui no site da federação eu estava vendo todos os árbitros, eles estão em Águas de Lindóia, agora não, né? Já se deslocaram para os jogos, mas eles ficaram alguns dias em Águas de Lindóia, recebendo aula preparatória. Tem todo um esquema de preparo para eles. E a Ana Paula é a presidente da comissão de arbitragem, né? Ana Paula, e todos os árbitros vão entrar com a marca do SUS no uniforme, Sistema Único de Saúde, em homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid-19. Bacana isso, o preparo da federação.
Lupe, e o preparo da Ponte, hein? Para esse jogo é contra o Mirassol, Lupe. Edu, foi uma preparação melhor do que a Ponte Preta estava se preparando para o Campeonato Paulista, né? Porque teve a confirmação do rebaixamento, venceu por 2-0, como você disse na abertura do Concentração, Novo Horizontino, que não tinha perdido ainda no Campeonato Paulista, não tinha perdido por 2 gols de diferença, e a Ponte conseguiu fazer aí o resultado de 2-0. A Ponte Preta, que jogou na cidade de Barueri, retornou para Campinas. Os atletas estão concentrados há um bom tempo, já desde o dia 1º de julho. Eles treinam e vão para um hotel aqui na cidade de Campinas. Essa foi a rotina da Ponte Preta. Fizeram o teste do Covid antes da partida contra o Novo Horizontino. E em relação à preparação, um pouco mais aliviado por conta desse resultado. É claro que o discurso na Ponte Preta é que essa vitória ela foi importante, mas ainda não garante o objetivo principal da Ponte, que é a permanência na elite do futebol paulista. E os jogadores, comissão técnica, eles sabem que hoje a Ponte precisa novamente conseguir um resultado importante, no caso a vitória. Se empatar, aí ela vai ficar de olho nos outros adversários, Água Santa, Oeste, Botafogo, que também briga por essa situação, Ituano, enfim. Mas hoje o discurso da Ponte é a questão da vitória. E a preparação foi isso, Edu. Os atletas tiveram aí mais tempo de recuperação do que do João Brigatti tentar arrumar uma coisa ou outra que ele acabou detectando na partida contra o Novo Horizontino. O time deve ser o mesmo, com a única alteração na zaga, a saída do Trevisan e a entrada do Alisson. Olha, rapidinho aqui, já já o Tigrão conosco, um abraço para Amparo, para Maria Eduarda, o Dorivaldo 7918... Diz aqui o 3180 que a Ponte fez boa pontuação no ano passado. O 0363, ano passado a Ponte fez a terceira melhor campanha. O 9669, boa tarde, Edu. Pra mim quem cai é Botafogo e Água Santa. Manda um abraço pro meu amigo Caio Bugrino do Jardim Chapadão. Alô, Caio! Muito obrigado. E você também do 5451. Bom trabalho, contente. Muito obrigado, meu amigo do 3125, pela gentileza. A Lucila, como sempre, toda a sua tropa. Esquece o Ricardinho, definitivamente o Carpini não conta com o Ricardinho, desde aqui o 9770 e o 6099, diretoria do Bugre, não saber fazer contas, tentar ajudar o Botafogo e tal. Nosso muito obrigado. Oi, Tigrão, mais uma decisão, Valdemir Timichurri Gomes, um abraço. Um abraço, Edu. Opa. Atenção. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes, do Concentração, decisão em dose dupla, né? A Ponte brigando por 2 coisas, o Guarani por uma só, e nesse caso é melhor brigar por uma só no caso do Guarani, porque é pela classificação. A Ponte ainda luta, como vocês acabaram de esmiuçar aí com muita propriedade, competência e talento, ela luta para permanecer, mas ainda briga também pela classificação. Quem sabe, né, possamos ter aí, ao final da nossa jornada aí, por volta das 18h15, pelo menos do bola rolando, né? Depois tem muita conversa pela frente, mas que possamos ver os 2 times alcançando os objetivos principais, ou seja, classificação para as quartas de final. Eu estou aqui por uma questão circunstancial de escala, no jogo da Ponte, né? O jogo é em São Bernardo do Campo. Eu achei o gramado de razoável para bom na última quinta-feira, quando o Guarani lá enfrentou o Botafogo de Ribeirão. Não houve, assim, nenhum tipo de reclamação mais marcante, mais importante com relação ao gramado. Eu acho que temos tudo para ter lá uma grande partida. E cá entre nós, né? O Mirassol já está classificado, né? Que a diferença de saldo de gols dele para a Inter, ele, Mirassol, com 17, a Inter com 14, se a Inter ganhar e o Mirassol perder, vai haver um nivelamento aí no número de vitórias. Pô, mas tem que ter goleada dos 2 lados, né? A Inter teria que fazer uma diferença improvável para cima da Ferroviária, que ainda corre riscos. Então o jogo lá não é confraria, né? Como alguns que nós já tivemos aí, mas eu não vou falar de quem, não. Mas tem jogo, e hoje também vai ter jogo de confraria, hein? Hoje também vai ter, sabe? Ação entre amigos. Mas também não vou falar aqui, não, que eu não quero problema com ninguém. E graças a Deus, hoje, o rádio está presente, os portais de internet estão presentes, e também a televisão com imagem, né?
Mas já teve confraria aí nessa penúltima rodada, né? Nego não querendo nada com nada e tal, vou somar um pontinho aqui que dá. Ah, vamos lá. Eu torço para que o torcedor seja respeitado em todos os jogos, que tenhamos jogos com profissionalismo de ambos os lados, e não acredito que a Inter de Limeira, competente Inter de Limeira, do Elano, que ela consiga ensacolar do jeito que precisa a Ferroviária lá dentro da Arena Fonte Luminosa. Não acredito nisso. Sinceramente, não. Aliás, queria até que você me confirmasse se esse jogo é em Araraquara mesmo. É isso, Edu? O jogo na Ferroviária joga no Morumbi com a Inter. Morumbi, né? Morumbi. E é o seguinte, Grão... A fase vermelha ali é a região de Ribeirão Preto, né? Lá tá tudo a partir de segunda começa no laranja, mas tá tudo vermelho. É o seguinte, mas no laranja também não vai resolver pro futebol, não. Também não resolve. Laranja só no amarelo. Então tá bom. Você me corrigiu aí. É uma confusão, né? Porque o Mirassol manda em Mirassol, a Ponte em Campinas, o jogo é em São Bernardo. O São Paulo manda no Morumbi, o Guarani manda no Brinco, o jogo é na Vila. Então vou dizer pra você, a casa olha, é muito complicado. Então esse jogo é Morumbi, o São Paulo não é mandante hoje. Então São Paulo desce a serra, o mandante é o Guarani, mas desce a serra também. Vamos lá. Não acredito que a Inter faça o saldo que precisa, vencendo o jogo e o Mirassol perdendo, para que ela ultrapasse o Mirassol. Não acredito nessa possibilidade. Então o Mirassol, como já frisou o Lupe aí, perdeu 16 jogadores, acho que é esse o número, e a Ponte tem tudo para alcançar o resultado, desde que jogue com a seriedade, jogue com a concentração, jogue com a voluntariedade física que ela jogou no último meio de semana aí, na quarta-feira, né? E conseguiu quebrar o tabu, quebrar a invencibilidade, não o tabu, do Novo Horizontino, que em 10 jogos não tinha perdido ainda, apesar que empatou 7, né? Empatou 7, ganhou 3 e acabou perdendo para a Ponte, tinha lá os seus 16 pontos, está fora da briga. A Ponte, com aquele espírito de luta, com aquele foco que ela mostrou contra o Mirassol, acho que ela vai fazer a sua parte. Aí no tange a fuga do rebaixamento. Agora, precisa de um resultado em 5 aí, também acho que vai acontecer, até porque existem alguns confrontos interessantes, onde não acredito em confraria, encontro e ação entre amigos. Não acredito. E me nego a admitir que o futebol profissional, no nível que está hoje, possa mostrar esse tipo de estratégia, esse tipo de comportamento de alguma equipe. Em nome da credibilidade do futebol, em nome da seriedade e, acima de tudo, do respeito pelo torcedor de futebol. Então, uma jornada incrível, com 2 jogos decisivos, com a nossa equipe praticamente inteira mobilizada no sentido de levar todas as informações, desde agora às 14, quando você entrou com concentração, até altas horas, sem ser o Serginho da Globo. Até altas horas hoje a coisa pega aqui na Bandeirantes e eu estou à sua disposição e daqui a pouco, certamente, um grande desfile de emoções aqui neste potentíssimo e tão tradicional microfone da Bandeirantes Campinas, a nossa PRC9, a nossa educadora M e hoje a sucessora, a Bandeirantes Campinas, Edu. Muito bem, Tigrão. Olha, eu coloquei no site da Prefeitura de Bragança Paulista e a partir de amanhã vai estar na fase laranja. Segundo o Júlio Nascimento, fase laranja não pode ter jogo. O Red Bull já é o primeiro do grupo do Guarani. Então, o Red Bull pega Guarani ou Corinthians. É um outro, não tem jeito. Mas tudo isso, CH, cai por terra, porque aonde vai ser o jogo? Bom, só onde está na fase amarela. Eu acho que vai sobrar Morumbi, a Arena Barueri, Canidé, é tudo ali por perto, né, Júlio? Tem que ser Osasco, a Arena Corinthians, então não tem... Porque quartas e final, são 4 jogos. 4 jogos, 4 jogos. CH, você tá pensando o quê? É por aí.
faz 2 jogos na quarta, 2 jogos na quinta. Acho que vai ser assim. Reparte na TV, vai ser curtinho o negócio. E o que eu tô dizendo isso? Que o Red Bull, sendo já o primeiro do grupo dele, se ele pegar o Guarani, em condições normais, o jogo seria em Bragança. Eu não sei se com o público, se a torcida do Guarani teria direito aí, Júlio, em condições normais. Seria a torcida única? Você fala se não houvesse pandemia. Se pandemia, Do Bragantino, sim, pode. Bragantino, tudo bem. A restrição do Ministério Público é Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. E o DEB. Então a torcida bugrina poderia ir para Bragança. Sim, 5 restrições. Inclusive um torcedor perguntou, um suposto jogo contra o Cruzeiro, os times de Campinas podem ir para Belo Horizonte, os torcedores, e os cruzeirenses poderiam ir para o estádio de Campinas? Sim, são 5 restrições, os 4 grandes, né, e o DEB. E como o Bragança CH então está na fase laranja, não pode ter jogo, então a vantagem, porque é o seguinte, você vai falar para mim, o Bragantino já está classificado. Por que precisa ganhar? Quanto mais pontos você somar, para ter a vantagem do mando na próxima fase. A próxima fase é partida única. Partida única, terminou empatado. O Bragantino fez melhor campanha, é classificado. Não. Terminou empatado, é pênalti. A única vantagem é de jogar em casa. Como não vai haver essa possibilidade, CH? Não tem vantagem. Então o Red Bull já classificado, ele vai jogar na mamata hoje. Entendeu? Vai jogar com quem? Com o Botafogo. Fazer ou não a primeira colocação nesse caso, não tem vantagem nenhuma. Mas você entendeu? Mas é por aí ou não? Totalmente por aí, na minha modesta opinião. Agora, o São Paulo teria um motivo para somar mais pontos, terminar em primeiro, porque aí... Só podem nesse momento se beneficiar São Paulo, Corinthians e Santos. O Palmeiras não. Matou. Porque não tá tendo jogo na Arena, né? Não tá, hoje tem. Hoje tem. Tem. Tá tendo quem, gente? Tá tendo Palmeiras e Água Santa. Então, também. Só os grandes podem se beneficiar com isso. Então, o motivo do São Paulo jogar para ganhar contra o Guarani hoje. Tudo bem, tem essa baita rivalidade, que é o negócio aí essa rivalidade aí que é... porque se pode classificar o Corinthians, mas é que o São Paulo teria essa vantagem de pegar jogar no Morumbi. É isso aí. Bom, sim. Ponte escalada. Mas já? Sim. Oh, meu Deus do céu. Pera um pouquinho só, então, um momentinho só, por favor. Enquanto isso, Edu, você fez a pergunta em relação se os jogadores fizeram um teste do Covid. Eu fui confirmar essa informação. Eles fizeram um teste só para esses 2 jogos. Porque eles ficaram em regime de concentração, como eu disse, a Ponte ficou num hotel aqui em Campinas, ela voltou de Barueri, mas os jogadores ficaram concentrados. E se algum atleta apresentasse algum sintoma do Covid-19, do coronavírus, aí seria necessário mais um exame. Diferente do que vai acontecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a CBF divulgou na última sexta-feira, à noite, o protocolo envolvendo toda a questão das competições organizadas por ela. Todas as rodadas haverá o teste nos jogadores, comissão técnica, todos aqueles que estarão envolvidos na partida. E diferentemente do Campeonato Paulista, nós da imprensa vamos poder acompanhar do estádio os jogos. É claro, em número reduzido. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes em relação a isso, mas os jogos da Série B nós poderemos transmitir aí do Moisés Lucarelli. Não sei se vai poder ter jogo aqui, do Brinco de Ouro, enfim. Mas a imprensa está autorizada a entrar, é claro, seguindo todos os protocolos e com um número reduzido de profissionais. Então manda a Ponte, Lupi. Vamos lá, Ponte está escalada com Ivan no gol. Ok. Inclusive o capitão da equipe hoje novamente. Na lateral direita, 22, Apodi. Ok. Na zaga, camisa de número 23, Alisson. Ok. E 34, Wellington Carvalho. Sim. Na lateral esquerda, meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. Ok. Com a 5, Dauan. Dauan com a 5. O Jefferson vai com a 7 no meio-campo. 7. O camisa de número 20 é o Vinícius Anocelo. E fechando o meio-campo com a 10, João Paulo. João Paulo. No ataque, com a camisa de número 20 com a camisa de número 11, Bruno Rodrigues. E 9, Alisson Safira.
Então, em relação à Ponte, que entrou contra o Novo Horizontino, a única alteração é na zaga. A saída do Henrique Trevisan suspenso e a entrada do Alisson, que retorna ao time titular. Vamos ao banco. 12, Igor Vinhas. Ok. 8, Bruno Reis. Bruno Reis. 15, Vander. 16, Yuri. Ok. 18, Danley. 19, Osman. 19, Osman. 21, Moisés. Momentinho só. Ok. 26, Léo. Léo, zagueiro, só jogou contra o Brasil de Pelotas, né? Só contra o Brasil de Pelotas, só. Isso mesmo. E o meu ídolo? Camisa de número 27. Papa Faye. É ele. Pegou o lugar daquele... Como é que chamava aquele que eu gostava? Agora fugiu o nome. O Luiz Ali. Não, Luiz Ali. Não, mas aquele outro meu ídolo, pô. O Thiago Real. Olha, eu vou falar pra você, é que ganhou do Novo Horizontino, mas que saudade do Thiago Real, viu? Ô, CH, dá um pitaco pra mim. Papa Faye Batistete. CH, dá um pitaco pra mim, já que não saiu o Guarani, quero um pitaco de todo mundo aqui, o seu também da Ponte escalada. O Brigatti está mantendo a coerência, só mexeu na zaga por questões de necessidade, o resto é isso mesmo, é coração, energia, intensidade, que não interessa, seja com quem for, se a Ponte não jogar e não correr, como ela correu no meio de semana, ela não vai ganhar o jogo. Então, porque o time tem muita limitação, eu não tiro minha opinião sobre o todo desta Ponte, mas ela, no meio de semana, ela se superou. Hoje tem que se superar mais uma vez para conseguir, pelo menos, permanecer na primeira divisão. Oi, Zorzinho. Olha, Edu, usa o mesmo critério, eu acho que tá certo, tem que dar aí uma sequência, até porque houve uma evolução, o time mostrou uma certa organização, nós vimos aí em alguns momentos do jogo as mãos do João Brigatti, treinamentos, né, algumas variações, e isso é muito importante. A minha expectativa é com a entrada do Alisson, né, ele vinha bem, né, Edu? Ele assumiu a titularidade, vinha bem, depois teve aquela expulsão, então eu vou ficar com a expectativa, até porque o Trevisan foi muito bem no último jogo, né, fez uma partida legal. E também vou ficar de olho, Edu, na dobra pela direita. Novamente a Podi e Jefferson ali, aquela variação, uma hora um na frente, outra hora outro atrás. Então eu vou estar bem ligado. E também alguns atletas aí que apresentaram um ótimo futebol na última partida. Bruno Rodrigues, João Paulo, Zanocelo. O João deve manter a mesma plataforma, 2 linhas de 4 com o Safira e o Bruno Rodrigues à frente. É isso aí, Edu. Pra cima do Mirassol, a Ponte tem tudo para vencer o jogo. Se fizer aquilo tudo que fez, mostrando uma evolução, a Ponte ganha o jogo do Mirassol e, na minha opinião, também se classifica. Parabéns pelo trabalho, a Ponte vai permanecer, 90-02, muito obrigado. Vai cair Ponte Botafogo, 85-77, sim. Mirassol também tá escalado, tá? Eu ia perguntar, manda. 1, Kevin. Na direita, 2, Daniel Borges, que passou pela Ponte Preta 2014, se você puder confirmar para mim o ano veio depois. Do Botafogo, em 2014, veio do Botafogo de Ribeirão, exatamente. 3, outro ex-Ponte Pretano, Thiago Alves. Thiago Alves, que concedeu uma entrevista para vocês aqui outro dia. Sim. 4, Renier. E meia dúzia, Moraes. Espera que mudou, meia dúzia, Moraes. É Moraes. É ES, Moraes. Moraes. Isso. Ok. 5, Danilo Boza. Mudou aqui. Danilo Boza. 8, Eduardo. 8, espera que mudou também. Eduardo. 7, Alisson. Alisson, deve ser o Alisson Silva. É Alisson, tá bom. E o 10 é o Cauã. Cauã é da base, tem 17 anos. No ataque, Bruno Mota. Bruno Mota, que número que é? Bruno Mota é 9. 9. Ele tem 24 anos, veio do Vila Nova. Chegou ano passado aí no Mirassol. E 11, Juninho. 11, Juninho. Isso. Jogou no Guarani, hein? Tem 24 anos, jogou no Guarani. Deixa eu ver que ano que ele jogou no Guarani. Juninho. Depois eu pego aqui, mas ele jogou no Guarani em 2017. Fez 19 jogos, ele veio da Ferroviária. É ele mesmo. Tá bom. Repita os jogadores que deixaram o Mirassol. Quantos jogadores deixaram o Mirassol, ô Lupi? Ô, Edu, vamos dar uma confirmadinha só no meio campo do Mirassol com o número aí, Lupi, por favor. 5, Danilo Boza.
Ok. 8, Eduardo. Eduardo no meu aqui tava Du, né? Tava Du. Deve ser o mesmo cara, Eduardo. 8. 7, Alisson e 10, Cauã. Beleza, Juninho e Bruno Mota. Beleza, obrigado, Edu. Obrigado, Lupe. De nada. Ó, confirmando então, Edu, 16 atletas deixaram o Mirassol, 75% do elenco foi embora nessa paralisação. São eles: André Castro, volante; Neto Moura, volante; Carlos Renato, meia; Claudinho, atacante; Diego Giareta, zagueiro; Hernandes, lateral esquerdo; Camilo, que é meia; o Maranhão, atacante; Chico Coreano, que é meia; o De La Torre, atacante; João Denoni, volante; Luiz Oyama, volante; Luiz Otávio, zagueiro; Marcelo Toscano, atacante; Rafael Silva, atacante; o Romário, lateral direito. Desses vieram para a ponte o Hernandes, o Neto Moura, o Camilo e o Luiz Oyama. Muito bem, a ponte escalada aí, Tigrão: Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Alisson, Guilherme Lazzaroni, Dauan, Jefferson, Vinícius Anocelli, João Paulo, Bruno Rodrigues e Safira. Em relação ao contra o Novo Horizontino, só na zaga que saiu aí o Henrique Trevisan suspenso, e entra e volta o Alisson. Acho que o time foi bem, né, Edu? O time foi bem contra o Novo Horizontino e não haveria motivo para o João mexer. Aliás, ele não mexeria nem no Trevisan, mas o Trevisan tomou o terceiro amarelo. Acho que fez uma boa partida contra o Novo Horizontino. E aí uma zaga que, salvo engano, nunca jogou junto, hein? Do Wellington Carvalho e Alisson. O Lupe pode me ajudar aí, mas acho que não jogou ainda. Essa zaga aqui, não. A gente vai torcer para que dê tudo certo. Eu tenho uma restrição muito grande ao futebol do Lazzaroni. Eu acho que o Yuri, que veio lá do Vasco da Gama e que está no banco, é mais jogador que ele. Apesar do Lazzaroni ser um jogador mais experiente, mas ele demonstrou, assim, muita insegurança, falta de ritmo físico, inclusive, no jogo da quarta-feira. Mas que Deus o ilumine, que ele faça um bom jogo, que consiga aí não comprometer. Aliás, ele teve uma participação importante, que o cruzamento que originou o penal e dali o segundo gol da Ponte foi dele, bateu no braço do zagueiro lá no chão. Aliás, tinha um desses comentaristas de arbitragem aí, que eu também não vou ficar aqui consagrando ninguém, dizendo que a bola bateu no peito do cara. Então o cara usa relógio no peito. Ele usa relógio de pulso no peito, né? E cotoveleira no peito também. E peito, pô. O cara se esparramou todo no chão lá, com o braço aberto, longe do corpo, e a bola bate no braço. Cruzamento do Lazzaroni. Teve uma participação importante. Era um momento que o Novo Horizontino estava tentando ir pro tudo ou nada, e a Ponte deu uma estocada, arrumou o pênalti, e o João Paulo bateu magistralmente, né? Magistralmente. Esperou até o último minuto a definição do Oliveira e botou na rede. Nas demais posições aqui, Dauan surpreendeu, fez um bom jogo. O Jefferson é um cara que às vezes ele gera um certo desespero na torcida por errar alguns passes assim óbvios. Ele passa em linha reta de 10 metros, ele erra, mas é um jogador de muito pulmão, de muita voluntariedade, né? Que vai para cima, que também teve uma participação importante no primeiro gol da Ponte, na jogada dele combinada com o Apodi. Eles estão fazendo uma dobra ali pelo lado direito, e às vezes o Apodi é que sai, às vezes é o Jefferson que sai. Eu gosto disso, eu acho que acaba de alguma maneira confundindo um pouco a marcação adversária. O Vinícius Anocello é um menino que tem tudo para crescer na profissão, para se consagrar, tem um passe preciso, tem muita frieza com a bola nos pés. Às vezes a bola cai nele, ele deixa o time respirar. Faz um giro com a bola, domina, espera alguém se posicionar bem e clareia a jogada. Ele, para mim, é mais meia do que volante, apesar de que ele vem de trás. Ele gosta de jogar de frente para o gol adversário, mas ele, com a bola nos pés, sabe e sabe muito o que faz. Tem uma dificuldade, lógico, com a marcação. Então eu diria que a Ponte joga com 2 volantes e com 2 meias. Ou 2 volantes, 1 meia, que é o João Paulo, esse para mim é o melhor do time, e 1 volante barra meia. Terceiro volante barra meia, que é o Vinícius Anocello. Bruno Rodrigues, que estava mal, terminou a fase pré-pandemia muito mal e conseguiu agora
na partida contra o Novo Horizontino, fazer uma grande partida. O Safira, ele às vezes joga mais deitado do que em pé. Um jogador com dificuldade, às vezes, no equilíbrio, no domínio da bola. Ele tenta sair no vazio para receber, mas é um jogador de limitações técnicas, que tem muito mais força, voluntariedade do que técnica, né? Mas dentro da carência de opções, você vê que a Ponte tem aí como atacantes ou jogadores que jogam do meio campo para frente, 3 opções. O Papa Batista Fayet, e o Batista disse que quer ver mais. O cara entrou contra o Afogados durante 15 minutos com o jogo decidido. Eu não fiquei com muita vontade não, viu, Edu, de ver mais não. Mas Guarani, São Paulo escalado. Menino aqui e dizer que não serve. Agora o Batista, toda vez que ele tem a oportunidade, ele fala: fiquei com vontade de ver mais. Papa Fayet. Ô, Tigrão, o São Paulo... Saiu São Paulo, Tigrão. Oi? Saiu São Paulo. Saiu Aliás, São Paulo. os dois, viu, Edu? Então Guarani, tá bem escalado, a ponta tá coerente, Edu. Ok, Marquinhos, vamos com o Guarani e com o São Paulo. Legal, Edu. Guarani vai ter 12 Jefferson Paulino, 17 Pablo, que volta na lateral, 33 Romércio, depois da suspensão volta para a zaga. Eu falei que existia essa dúvida, né? O Bidu aparece novamente na esquerda como titular. 5 para David, 80 para Arthur Rezende, 18 Eduardo Persson vai para o jogo e 10 Lucas Crispim. 29 Júnior Todinho e 9 para Rafael Costa. Então, confirmando o Guarani, 12 Paulino, 17 Pablo, 33 Romércio, meia dúzia Bruno Silva, 20 Bidu, 5 para David, 80 Arthur Rezende, 18 Eduardo Persson e 10 para Lucas Crispim. Júnior Todinho, 29, Rafael Costa, 9. No banco tem Matheus Cavicchioli, 1, Cristóvão, 2, Lucas Abreu, 7, Igor Henrique, 8, Alemão, 14, Marcelo é 15, Elias Carioca, número 19, Vagninho, 21, Bruno Sávio, 22, Valber, 34, Renanzinho, 35 e Ricardinho, 37. Quando você quiser, o São Paulo também tá pronto, viu, Edu? Um pouquinho mais devagar. Por favor, repita o Guarani, só o titular, e vai pro São Paulo, Marquinhos, por favor. 12, Jefferson Paulino. 17, Pablo. 33, Romércio. Meia dúzia, Bruno Silva. E 20 para Bidu. 5 para David. 80 para Arthur Rezende. 18, Eduardo Persson. 10 para Lucas Crispim. 29 para Júnior Todinho e 9 para Rafael Costa. E o São Paulo também está pronto do técnico Fernando Diniz, né? 1 para Thiago Volpi, 2 Igor Vinícius, 27 para Diego Costa, 4 para Anderson Martins, 16 Léo, 13 para Luan, 14 Lisiero, 15 para Hernanes, 37 para Elinho, 30 Brenner e 22 para Everton. Esse é o São Paulo que também já está definido pelo técnico Fernando Diniz. E no banco tem o Lucas Perry com a 23, 41 para Júnior, 35 Nestor, 42 Gabriel Sara, 21 Shailon, 34 Danilo Gomes, 38 Paulinho e 17 para Trellis, Edu. Muito bem, Marquinhos. CH, sua opinião, escalação do Guarani, Bidu e Júnior Todinho, que entraram depois contra o Botafogo, agora começam jogando, CH. Bom, agora está voltando tudo ao normal, né? Isso aqui deveria ter sido feito no meio de semana, com algumas pequenas modificações, não o que ele fez de começo, estou falando do técnico Carpini. Bom o Pablo de volta na lateral direita, no seu lugar. Bom o Bidu na lateral esquerda, seu lugar. Mesmo que esses não aguentem o jogo por completo, você tem que entrar com força máxima. Vale classificação do Guarani. Ele aparece com novidade. O Romércio estava suspenso, volta. Eu acho que é um jogador que já mostrou que tem condição de fazer uma boa dupla. Quem, CH? Quem esse aí? Romércio na zaga. Sim. Ao lado do Bruno Silva. Número 33, Romércio, né? Ele coloca o meio-campo com o Persson no lugar do Crispim, que não foi do Giovani. O Persson que não entrou bem. Essa talvez seja o único questionamento que eu faço.
mas ele está acreditando em 3-0. Ele me parece que tem muita confiança nesse jogador. Eu não concordo muito, mas eu não vejo treino, não é? Eu poria o Ricardinho para jogar. De qualquer maneira, ele é o treinador. E na frente ele corrige um outro erro, começa com o Todinho, que me parece, não parece, eu tenho certeza que pode, ao lado do Rafael Costa, produzir mais do que o time que começou no ataque na partida de meio de semana. E o Guarani vai enfrentar um São Paulo muito modificado. Não quer dizer mais fraco. É um time com muitas alternativas, jogadores que não são titulares. O São Paulo, ele leva a partida para um outro sentido, já classificado. Poupa, tem jogador com cartão, tem jogador pendurado, são 3 pendurados, 2 suspensos, jogadores machucados, enfim. O Fernando Diniz faz um mexidão aí. E repito, não quer dizer que com essa formação o São Paulo seja um adversário fácil de ser batido. É um time mais lento. Eu acho que o Guarani com essa formação e com a tática e execução correta tem total condição de ganhar do São Paulo. Agora, tem que jogar um futebol que não jogou no meio de semana. Acho que todo mundo sabe disso, o Carpini deve ter dado bronca em todo mundo, mas eu gostei da escalação de começo do Guarani. Lembrando que o Bidu, viu, Greger, o Marcos Luiz já informou, está pendurado. Se ele tomar amarelo e o Guarani se classificar, claro, ele não joga. Mas se ele não tomar amarelo e o Guarani se classificar, zera tudo. Sim. Os 2 que ele tem, zera. E o Guarani entra com Bidu e com Júnior Todinho, hein, Greger? Então, era isso que eu dizia, né? Por que ele não fez isso na quinta-feira? Poderia ter feito isso. Vai até onde aguentar. Eu sempre disse isso aqui no microfone e às vezes, Edu, tem muito envolvimento aí da parte fisiológica, né? Os preparadores físicos, e aí acaba confundindo a cabeça do treinador. Mas eu acho que ele tem que ter esse pensamento de força máxima, desde o começo. Vai até onde aguentar. Aí nós vimos o Todinho, que inclusive foi muito bem votado pelo Tigrão no craque do jogo. Sabe por quê? Porque foi a partir do momento que o Todinho entrou em campo, o Guarani começou a criar algumas oportunidades. Teve bola na trave dele, teve algumas jogadas ali de profundidade. Então por que já não começou com ele? Eu gosto da escalação, gosto da volta do Pablo também. É um jogador importante, é um jogador que tem muita profundidade lá pelo lado direito. E o Cristóvão, ele me parece muito preso ainda, né? Ele é bom jogador, tá? O Cristóvão. Mas a gente viu lá, tanto para o lado esquerdo, depois, quando o Bidu entrou, ele foi lá para a direita, mas, sabe, muito preso, aceita demais a marcação, não chega, sabe, não triangula pelo lado. E eu gosto, então, da presença do Pablo. Não sei se eu escalaria o Romércio. Acho que eu teria dado sequência ao Valber. Eu gostei do Valber, né? Tem uma postura legal, mostrou qualidade na saída de bola. O Romércio teve alguns problemas aí, né, Edu? Ele começou muito bem, depois não teve uma sequência e muitos problemas, inclusive até perdeu a posição. Então eu não sei se eu escalaria o Romércio, eu daria uma oportunidade para o Valber. Mas, no geral, o Guarani está bem escalado. Ele vem novamente com o Persson, né? Não escala o Ricardinho novamente. Seria uma opção, seria uma alternativa. Tem aí o Igor Henrique também, que está no banco, que é um bom jogador e se encaixa bem nessa função. Pode ser também a questão física, mas a única mudança mesmo que eu faria era a entrada do Ricardinho no lugar do Persson e manteria o Valber no lugar do Romércio. Acho que uma sequência para esse menino aí seria muito bom e não sei se o torcedor, né, tem muita confiança no Romércio. Não mostrou isso durante todo o campeonato, mas, no geral, eu acho que o Guarani dá para enfrentar o São Paulo aí, que vem com um mistão, né? Dá para enfrentar de igual para igual e tentar ter uma vitória, Edu. Eu só queria, viu, Edu? Opa! Fazer uma correçãozinha aqui. Eu falei que o Yuri veio do Vasco, mas ele veio do Botafogo, lateral esquerdo, hoje reserva, aí suplente da Ponte. Foi uma confusão aqui que eu fiz. E eu falei sobre saldo de gol, que você também já explorou isso daí anteriormente. No grupo C, exatamente o grupo onde está o Mirassol, adversário da Ponte hoje, ele tem os 17, a Inter tem 14 pontos ganhos. Sim. Perdendo o Mirassol e a Inter ganhando da Ferroviária, né? E você disse esse jogo é no Morumbi, aí a equipe da Inter iria 17, né? Com uma vitória a mais. Ah, mas ela tem uma vitória a mais. Aí é essa correção que eu queria fazer. Se a Inter vencer por 1-0 e o Mirassol perder, ela se classifica, né?
Em compensação, se o Mirassol empatar com a Ponte, a Inter está morta. E ela chegaria no máximo a 17 e o Mirassol iria a 18. Então isso aumenta o grau de dramaticidade, porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. E depois saldo de gols. No saldo de gols, a Inter tem -5 e o Mirassol tem 6 positivos. Então a diferença é de 11. Seria impossível tirar. Impossível. A não ser que a Ponte metesse 5, 6 no Mirassol e a Inter fizesse o mesmo placar na Ferroviária, o que é improvável porque a Ferroviária tem só 12 e também está ameaçada. Agora, no caso de uma vitória da Inter em campo neutro e ela chegar a 17, ela vai se classificar em lugar do Mirassol. Portanto, a dificuldade da Ponte em cima do primeiro critério de desempate é maior do que se fosse a questão do saldo de gols. Eu estou fazendo aqui esta correção de que é difícil a Inter ganhar da Ferroviária porque a Ferroviária está ameaçada. É difícil, mas pode acontecer. O time do Elano tem qualidade, é muito bem dirigido. Então, se a Inter chegar a 17 e o Mirassol perder, o Mirassol com esse time totalmente desfalcado está fora do baile. E só um pitaco aí, apesar de eu não estar no jogo do Guarani, mas aqui nós estamos comentando no Concentração o pacotão, né? O Fernando Diniz faz aquilo que todos nós imaginávamos que ele ia fazer. Mete praticamente um time reserva. Alguns jogadores completamente desconhecidos. E aí é questão de... Por exemplo, o Hernanes, que não joga aí na pandemia toda e já vinha mal fisicamente. Como é que vai estar o Hernanes, né? Fisicamente, eu estou dizendo. Saber jogar, ele sabe. Mas já vinha mal antes da parada. Já se arrastava em campo. E agora, com 131 dias sem jogar, ou sem participar de uma partida oficial, seja no banco ou seja entrando. Então também bons presságios. E aí é a questão da interpretação, né? Lógico, time reserva é mais fácil do que um time titular, lógico. Só que dentro de uma coisa tão fora dos padrões da normalidade como é esse campeonato, de repente você põe uma molecada aí, jogadores que não vinham jogando, e mesmo mal condicionados, como, aliás, estão todos os times, os caras armam uma correria aí, pode ser mais difícil. Mas, teoricamente, antes da bola rolar, o Fernando Diniz, pensando na próxima fase, em não se encontrar de jeito nenhum com o Corinthians, de quem, aliás, o São Paulo é um fiel cliente, ele entra com um time alternativo. Depois dos 90 minutos, a gente vai ver o desempenho desse time. Mas como já foi falado aí pelo CH, eu acho que essa alternativa, essa opção do São Paulo de entrar com um time alternativo, melhora em muito as possibilidades do Guarani vencer essa partida e se classificar e deixar o Corinthians fora. Olha, ele chegou em Campinas em 84. Se a gente for puxar de 84 para cá, quando o Neto estava começando, o de cá estava terminando, quantas decisões, quantos momentos decisivos, né? Pro bem ou pro mal, ou para dar uma escapada do rebaixamento, ou até título. Teve final de campeonato, teve semifinal, teve quartas de final, teve Libertadores, teve Sul-Americana, teve final de Paulista. Olha, ele viu muita coisa, hein? Ele viu muita coisa e hoje vai ver e narrar também mais uma página do futebol de Campinas, meu amigo Batistão. Um abraço! Alô, Edu, um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Você tem certeza disso que você está falando, porque acompanhou grande parte da minha carreira. Só aqui na Bandeirantes são 18 anos juntos. É muita coisa, é muita decisão, são jogos importantíssimos que nós estivemos juntos ao longo dessa trajetória. Mas cheguei realmente aqui em junho de 1984, nessa cidade, Campinas. É uma cidade muito interessante. Campinas é uma grande metrópole, uma cidade gigantesca, está acima de 15 capitais, sem ser capital, mas ainda tem traços muito provincianos. E o forasteiro aqui em Campinas sofre uma barbaridade. Eu fiquei praticamente 5 anos aqui completamente anônimo e só depois é que a coisa começou a engrenar.
Aqui em Campinas eu pisei na linha do fracasso, eu cheguei a alisar a cabeça da derrota, mas refuguei. Falei, isso não é comigo, não é para mim, vou mudar essa trajetória. E graças a Deus consegui aí ao longo desse tempo, né, encontrar no meu caminho pessoas altamente importantes, profissionais da mais alta qualidade e de imenso coração que me ajudaram muito. E hoje a Rádio Bandeirantes, o Complexo Bandeirantes, né, não só a rádio, mas também o nosso programa na televisão é um imenso sucesso e chacoalha a cidade, chacoalha essa região. E estamos aqui, Edu, apostos para mais uma decisão que você disse aí. São duas decisões envolvendo os times de Campinas. Uma decisão é importante, muito importante, porque o Guarani pode passar para a fase seguinte do campeonato e lá tem a chance de ir às quartas de final, a uma semifinal da competição e também a decisão, por que não, repetir 2012. Para a Ponte também esse significado ele é marcante, porque a Ponte também tem tradição no Campeonato Paulista, já fez várias decisões, eu fiz algumas delas, como foi a última em 2017, quando a Ponte enfrentou a equipe do Corinthians. Mas para a Ponte a decisão mais importante, mais significativa é a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. E por isso nós estaremos transmitindo na íntegra o jogo da Ponte Preta, mas de olho aceso, ligado no jogo do Guarani, com todos os detalhes, todas as informações. Quando sair o gol, o Júlio Nascimento vai narrar, está na casinha, e ele vai colocar no ar aqui da Rádio Bandeirantes. E no final, depois lá na sequência, na reta final, se o jogo da Ponte não tiver mais importância, vamos imaginar que a Ponte esteja goleando a equipe do Mirassol e o Guarani esteja precisando do resultado, vamos também virar o comando e transmitir na reta final o jogo do Guarani. Enfim, são duas transmissões, são duas narrações, são dois times, temos uma única rádio e o nosso propósito aqui é fazer o melhor possível, viu, Edu? Família Maldonê, muito obrigado, Raul, pelo carinho de sempre. A todos os familiares, o nosso abraço. Gilberto Silva Doratioto de Jarinu, o Fábio Santos, o João Busso, o Pedro de Pedreira, já corrigido aqui. Nosso muito obrigado, gente. WhatsApp bombando aqui, viu? Então, no giro do placar, nós vamos posicionar a situação da Ponte e do Bugre nessa transmissão simultânea e na sequência 15h24, encerrado a concentração, vem aí para narrar e comandar, é ele e boa sorte ao futebol de Campinas e até já. Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento: Acessórios Três Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessóriostrêsvias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas, o melhor atendimento e a maior variedade da região. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. É dia de decisão e decisão é aqui na Bandeirantes. Em campo daqui a pouco a Ponte Preta para enfrentar o Mirassol precisa vencer a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista e ao mesmo tempo disputa também a possibilidade de ir adiante e passar para outra fase. O Guarani em campo daqui a pouco vai enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro. O Bugre, que já está garantido para a Série 1 do Campeonato Paulista do ano que vem, hoje briga, luta para conseguir a classificação, a etapa seguinte. São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo, Ponte Preta e Mirassol, Mirassol e Ponte Preta, aqui na Bandeirantes tem emoção. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade. Falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Bandeirantes! Falamos para Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br e Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Com os trabalhos técnicos de Joelcio Cardoso, mexendo nos botões do coração da Rádio Bandeirantes, técnica externa de Gilberto Sufi, comando geral da técnica da Rádio Bandeirantes é de Gil Kleber. Estamos no ar e a partir de agora a movimentação da equipe líder do Rádio Esportivo de Campinas. As principais vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Iniciamos com as informações, falando da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa tarde, grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta está na 15ª
colocação. É a penúltima na fase, na geral do Campeonato Paulista. 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Apesar dos números, a Macaca tem chance de escapar do rebaixamento e até mesmo de garantir uma vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Para isso, precisa secar principalmente o Água Santa, que enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. O técnico João Brigatti praticamente mantém a mesma base do time que venceu o Novo Horizontino na última rodada. A única alteração é a saída de Henrique Trevisan, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e a entrada de Alisson, que retorna ao time. Outra novidade está no banco de reservas. Osman, uma das 8 contratações que a Ponte fez na paralisação do futebol, foi relacionado pelo técnico João Brigatti e fica à disposição para a partida contra o Mirassol. E o Mirassol, Antônio Lupi, que precisa de apenas 1 ponto para garantir a 2ª colocação no Grupo C e encarar o São Paulo na próxima fase da competição. Porém, o técnico Ricardo Catalá sofreu bastante com a paralisação no futebol. Ao todo, 16 atletas deixaram o Mirassol, inclusive 4 para a Ponte Preta. Por isso, o Mirassol aposta na sua categoria de base. A média de idade do time é de 23 anos. Os mais experientes estão na linha defensiva: Daniel Borges, Thiago Alves e também Renier. O Mirassol, ao lado de Bragantino e São Paulo, tem o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados. E o Guarani vai enfrentar o São Paulo, partida marcada para a Vila Belmiro. Informações do Guarani, Marcos Aloysio Cobrão, diz aí, Marquinhos. Alô, Batista, grande abraço para você, pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani saiu de São Bernardo depois de perder para o Botafogo e foi para a Baixada. Ontem, o trabalho apronto do técnico Carpini aconteceu no CT Rei Pelé. O time está definido. Pablo e Romércio, jogadores que não participaram da última rodada porque estavam suspensos, reaparecem na equipe do Guarani. Por outro lado, Giovani, vetado pelo departamento médico, é desfalque do Bugre. E o São Paulo de Saim Marquinhos, comandado pelo técnico Fernando Diniz, Batista, não vai poder contar com Daniel Alves e Tietê, jogadores que na partida contra o Red Bull Bragantino levaram o 3º cartão amarelo. Ele vai colocar um time totalmente modificado, poupará jogadores. Luan e Lisiero estão confirmados para a decisão. Ótimo trabalho. E decisão onde é que é, hein, Batistão? Decisão é na Bandeirantes. E agora o time de comentaristas, o melhor do Rádio Esportivo de Campinas. Para analisar Ponte Preta e Mirassol, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Batista. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos da grande Jornada Esportiva da Bandeirantes. A gente torce para que a Ponte tenha a mesma concentração, o mesmo foco, a mesma determinação que vimos e nos surpreendemos na quarta-feira contra o Novo Horizontino. Contra um time bastante jovem, um time com limitações e muitas baixas do Mirassol. Se a Ponte tiver aquele comportamento, praticamente com os mesmos 11 que iniciaram, exceção feita a essa alteração de zaga aí por uma questão de suspensão, tem tudo a Macaca para fazer a sua parte na permanência, ou seja, os 3 pontos. E depois torcer aí para que uma improvável combinação de 5 resultados negativos para a Ponte não venha a acontecer. Eu estou otimista. O ambiente de confiança e de otimismo cresceu muito pelos lados do estádio Moisés Lucarelli, depois da importantíssima, fundamental, imprescindível vitória da última quarta-feira. Estou botando fé que a parte dela ela vai fazer, a Macaca. Agora, aquilo que depende de terceiros, de resultados combinados, também não precisa ter muito otimismo para imaginarmos que, pelo menos, falando só de permanência, um resultado de 5 possa favorecer a Macaca, que desta forma ficaria aí
22 anos já contando com 2021, ininterruptamente na divisão de elite do futebol de São Paulo, CBE. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde, Gleger. Boa tarde, Batista, um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes. Olha, Batista, um jogo complicado para a Ponte. Enfrentar esses meninos aí é sempre muito complicado, muita correria, né? O time vem numa média de idade muito baixa, mas a Ponte demonstrou na última partida uma evolução, principalmente no aspecto tático. Isso é importante demais. O João Brigatti conseguiu dar um padrão de jogo para esse time, conseguiu dar uma organização, colocando o Zanocelo para jogar aberto de um lado, colocando o João Paulo ali ao lado do Dauan para fazer uma contenção, em momentos do jogo virar ali um terceiro atacante também. Colocou o Jefferson numa dobra com a Apodi, essa dobra é interessante demais, né? Os dois ficam ali se revezando. Ora um está no ataque, ora outro está na defesa, e esse revezamento me agrada muito, porque o Apodi ele tem uma dificuldade enorme na recomposição. Em momentos que o Apodi sai sendo muito agudo, muito vertical, o Jefferson já vem ali, já faz a proteção e a Ponte tem poucos problemas ali pelo aquele lado. Lado esquerdo, o Lazzaroni precisa ser um pouco mais... chegar um pouco mais, né? Participar, um pouco mais participativo, participa muito pouco do jogo. Aí a Ponte não tem essa de um lado e para o outro, a bola fica muito ali pelo lado direito. Então o Lazzaroni precisa entrar um pouco mais no jogo, ajudar um pouco mais o Zanocelo, que tem uma qualidade. Nós vimos no jogo contra o Novo Horizontino, a primeira que o Lazzaroni foi, pênalti, e a Ponte conseguiu fazer o segundo gol. Então eu estou muito ansioso e a expectativa é muito boa, viu, Carlos Batista? Que a Ponte vença o jogo e, além de se permanecer na Série A, conquiste a classificação para as quartas de final. Estamos no AM 1170 da Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. No Band Multi, também no YouTube. Você, inclusive, com imagens, vai acompanhar durante o jogo inteiro aquilo que nós estivemos fazendo aqui, transmitindo, e você vendo através da imagem a transmissão da Rádio Bandeirantes. E ele que vai acompanhar com todos os detalhes, com a emoção do jogo do Guarani contra o São Paulo, jornalista e narrador da Bandeirantes. Alô, Júlio Nascimento, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, CB? Um abraço para você, para todo mundo ligado na Bandeirantes. Vila Belmiro, Urbano Caldeira, 84 jogos ao longo da história do Guarani. Pela primeira vez, enfrentando o São Paulo na Baixada, precisando vencer, somar pontos para confirmar a classificação às quartas de final depois de 8 anos. A última participação do Guarani no mata-mata em 2012, quando chegou à final e perdeu para o Santos de Neymar. Hoje o adversário é o São Paulo, 21 graus, tempo fechado na Vila Belmiro, mas força máxima do Bugre para tentar vencer o São Paulo, assim como foi no ano passado, viu, Batista? E para analisar este jogo aqui na Rádio Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado. Grande abraço para você, alô CH. Para você também, Batista, um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Antes da partida contra o Botafogo, eu tinha certeza e chamei o Guarani de favorito. Hoje eu vou mudar o meu discurso. Eu vou dizer que com toda a escalação de começo do Bugre, que agora sim está bem escalado, e com as opções do Fernando Diniz, colocando um time alternativo, que o Guarani tem todas as condições de vencer a partida. Agora, o comportamento tem que ser diferente. O Guarani de meio de semana abusou do toque de bola e não foi objetivo. Hoje, além de ter que ser objetivo, tem que ser intenso. Não vamos nos perder em relação ao time do São Paulo. O Guarani tem condição, mas eu tenho certeza que a partida vai ser complicada e difícil. Mas, repito, o Guarani tem capacidade de vencer o jogo e se classificar, Batista. Microfone Bandeirantes, sente o peso. E agora informações, detalhes, o plantão informativo e âncora da Bandeirantes, futebol no Brasil e no mundo. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, meu amigo Batista, nosso muito obrigado, pessoal do WhatsApp bombando aqui no 971021493, hein?
Olha, o Inaim está fazendo aniversário, 10 aninhos, ouvindo a Bandeirantes. E o pai dele avisando: Edu, o Inaim quer uma vitória da Ponte de presente hoje. Alô, Inaim! Parabéns, 10 aninhos! De Jundiaí, o Edmilson Cano, o Aguiar e o Valtinho da Padoca. Estamos com umas saudades do balcão da Padoca que eu vou te contar, viu? Coça o cotovelo. Edivaldo Rodrigues, o Carpini não coloca o Ricardinho e escala o Eduardo Persson. De Mogi Guaçu, o Ricardo Monteiro, família Bernabé da Vila Mimosa, professor Tatão e o Fábio Araújo de Minnesota, Estados Unidos. Muito obrigado pelo carinho. No grupo A, Santos classificado, a outra vaga, Água Santa Ponte Oeste, que luta também pelo rebaixamento. Grupo B, Santo André e Palmeiras classificados. Grupo C, São Paulo classificado, outra vaga, Mirassol, Inter de Limeira. Grupo D de dado, Red Bull classificado. A outra vaga, Guarani ou Corinthians. E dessas 6 equipes, Ferroviária, Botafogo, Ituano, Água Santa, Ponte Oeste. Dessas 6, 2 vão cair. Olha a equipe técnica Bandeirantes, hein? Joelcio Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi. Jornada Esportiva Bandeirantes. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora ródio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora ródio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do Rádio Esportivo de Campinas. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. E daqui a pouco a bola vai rolar. Você pode participar da nossa transmissão pelo WhatsApp 971021493 971021493. Mande para cá sua mensagem, a sua localização. O Edu Pinheiro estará falando, levando ao ar a sua mensagem. É um prazer enorme tê-lo conosco nesta grande jornada esportiva Bandeirantes. Se quiser, pode nos acompanhar também pelo YouTube. Entre lá, seja um dos seguidores e você vai ter lá a imagem da transmissão, vai me ver narrando o jogo durante os 90 minutos. Também, se você quiser, pode nos acompanhar pelas redes sociais no Band Multi. Também estamos lá transmitindo essa grande jornada esportiva para você. E olha, Edu, você falou aí da padoca, né? Tá até coçando o cotovelo. Sim. Eu sou um padoqueiro velho, assim, de longa data. Eu sou o diretor adjunto para assuntos de comunicação. Você é o nosso grande presidente e que, inclusive, não tem eleição na nossa associação. Você é presidente permanente, mas eu sou uma espécie de diretor adjunto. Então, compareço demais, estou sentindo uma falta enorme. Tem duas coisas que eu estou sentindo muita falta. Uma é a padoca. Sou apaixonado pela padoca. E outra de dar um abraço no meu neto, rapaz. Hoje é o dia dos avós. Eu ia falar isso. E o meu neto, Felipe, meu neto. Nossa, mas como eu brincava com meu neto. Abraçava meu neto. Meu neto é uma grande figura, né? Fala coisas que não são compatíveis com a idade dele. Não são compatíveis. E ele realmente está me fazendo uma falta muito grande. Sinto demais não poder abraçá-lo. Essas duas coisas são fundamentais na minha vida, mas infelizmente nenhuma das duas estou podendo fazer, viu, Edu? No mesmo dia, abrindo, você leva o Felipe na padoca e mata tudo, Batistão. Tá certo, é isso aí, curto e grosso. E atenção, torcedor, times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo aqui na Bandeirantes. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico João Brigatti, com camisa de número 1. No gol, Ivan. Na direita, com a 22, Apodi. Na zaga, 23, Alisson. 34, Wellington Carvalho. E na esquerda, com a meia dúzia, Lazzaroni. No meio campo, 5, Dauan. 7, Jefferson. 20, Zanocelo. E 10, João Paulo. No ataque, 9, Safira. 11, Bruno Rodrigues. Repetindo a escalação da Alvinegra. 1, Ivan. 22, Apodi. 23, Alisson. 34, Wellington Carvalho. Meia dúzia, Lazzaroni. 5, Dauan. 7, Jefferson. 20, Zanocelo. 10, João Paulo. Na frente, 9, Safira. 11, Bruno Rodrigues. No banco de reservas, à disposição de Brigatti. 12, Gorvinhas. 8, Bruno Reis. 15, Vander. 16, Yuri. 18, Danley. 19, Osman. 21, Moisés. 26, Léo. E 27, Papá Faiê. Bandeirantes. Meu coração entra em campo com miras
O Mirassol, que também já está pronto e escalado pelo técnico Ricardo Catalá, com camisa de número 1 no gol, Kevin. Na direita com a 2, Daniel Borges. Na zaga, 3, Thiago Alves. 4, Renier. E meia dúzia na esquerda, Moraes. No meio campo, 5, Danilo Boza. 8, Eduardo. 7, Alisson. E 10, Cauã. No ataque, 9, Bruno Mota. 11, Juninho, repetindo a escalação do Leão. 1, Kevin, 2, Daniel Borges, 3, Thiago Alves, 4, Renier, meia dúzia, Moraes. 5, Danilo Boza, 8, Eduardo, 7, Alisson, 10, Cauã. Na frente, 9, Bruno Mota, 11, Juninho. À disposição de Catalá no banco de reservas, 12, Luiz, 13, Vinícius, 14, Wellington, 15, Lucas, 16, Matheus Rocha, 17, João Arthur, 18, Danilo, 19, Neto, 20, Gustavo, 21, Gabriel e 23, Hugo. Bandeirantes, eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Carpini definiu, você confere aí na Bandeirantes. 12, Jefferson Paulino. 17, Pablo. 33, Romércio. Meia dúzia, Bruno Silva. 20, Bidu. 5 para David, 80 Arthur Rezende, 18 Eduardo Persson, 10 Lucas Crispim, 29 para Júnior Todinho e 9 para Rafael Costa. Confirmando o Guarani na Bandeirantes com Jefferson Paulino 12, Pablo 17, Romércio 33, Bruno Silva meia dúzia, Bidu é 20, David 5, Arthur Rezende 80, Eduardo Persson 18, Crispim 10, 29 para Júnior Todinho e 9 para Rafael Costa. No banco, Matheus Cavicchioli 1, Cristóvão 2, Lucas Abreu número 7, Igor Henrique 8, Alemão 14, 15 para Marcelo, 19 Elias Carioca, 21 Vagninho, 22 Bruno Sávio, 34 Valber, 35 Renanzinho e 37 para Ricardinho. Salve o tricolor paulista. Do técnico Fernando Diniz, um time misto. 1 para Thiago Volpe, 2 Igor Vinícius, 27 para Diego Costa, 4 Anderson Martins, 16 para Léo, 13 Luan, 14 Lisiero, 15 Hernanes, 37 para Elinho, 30 Brenner, 22 Everton. Thiago Volpe é 1, Igor Vinícius 2, Diego Costa 27, Anderson Martins 4, Léo, número 16. Luan 13, Lisiero 14, Hernanes 15, 37 para Elinho. 30 Brenner, 22 Everton. No banco, Lucas Perry 23, 41 Júnior, 35 para Nestor, 42 Gabriel Sara, 21 para Shailon, 34 Danilo Gomes, 38 Paulinho e 17 para Trellis. Arbitragem do jogo. José Cláudio Rocha Filho apita a partida entre Ponte Preta e Mirassol. José Cláudio Rocha Filho será o árbitro do jogo. Assistente número 1 é a Fabrini Bevilacqua Costa e o assistente de número 2, o Herman Brumelvani. E na Vila, quem apita, Marquinhos? Salim Fent Chaves será o árbitro. Assistente número 1, Marcelo Carvalho Vangassi. E o número 2, Alberto Poleto Maceira. Futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone pra você. Brasitone, há quase 70 anos atendendo Campinas e região. Tem uma novidade pra você que está fazendo o seu trabalho em home office. Diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 0000. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Valdemir Gomes. Bom, não tem muito o que se falar mais a não ser a grande esperança da torcida pontepretana de que a Ponte reedite a boa atuação da última quarta-feira contra o Novo Horizontino, hoje contra o Mirassol. Aparentemente, teoricamente, um jogo não tão complicado como aquele, mas na prática, às vezes, aquilo que na teoria ninguém discute, na prática a coisa é bastante contrariada. Eu espero uma Ponte atenta, acesa, ligada, disputando com a mesma determinação, disputando com a mesma concentração e energia física
todos os lances do jogo, conforme fez na última quarta-feira. O Mirassol vem com uma molecada aí, uma média de 23 anos de idade no time, muitos garotos, mas todos eles também querendo mostrar serviço e o Mirassol precisando de pelo menos um ponto para não ter que depender do jogo do Morumbi, onde a Inter de Limeira enfrenta a equipe da Ferroviária. A Inter pode chegar a 17, os mesmos 17 pontos que o Mirassol já tem. O Mirassol passou por uma operação desmanche, perdeu os seus principais jogadores e, claro, vai tentar aí pelo menos arrancar um empate numa partida que para a Ponte é de vida ou morte, onde a prioridade 1 é a permanência e como um bônus, uma consequência da permanência, pode até cair no colo aí uma classificação, mas a prioridade é a manutenção na Série A1 para o ano que vem. Brigatti é coerente, mantém praticamente o mesmo time, fora uma alteração de zaga por suspensão, e a Ponte com tranquilidade, mas sem se acomodar e com muita determinação, deve conquistar o seu objetivo, pelo menos de permanência, daqui a pouquinho em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio. E para você, Gleger Zorzin. Olha, Tigrão, entrar para ganhar o jogo. 3 pontos, vitória. Aí depois, a hora que terminar, vamos ver o que aconteceu. Acho que esse é o pensamento, esse é o discurso. Espero que a Ponte faça um futebol empolgante e envolvente, como fez na quarta-feira contra o Novo Horizontino. A sua dobra pelo lado direito, que funcione como funcionou lá na quarta-feira também. O meio de campo, vai ter um minuto de silêncio agora, vamos acompanhar sobre os casos da Covid-19. Vamos lá, tô querendo ver também Bruno Rodrigues fazer tudo que ele fez com o mesmo talento, com a mesma vontade, indo para cima, querendo, fazendo gols, Zanocelo, cumprindo rigorosamente aquilo que foi passado. As duas linhas de 4 são muito interessantes, né? A Ponte fica bem agrupada, bem organizada e consegue, em momentos que tem a bola, ficar com essa posse de bola. Tem o João Paulo, um jogador que articula, um jogador inteligente, e também o Zafira precisa entrar um pouco mais no jogo. Essa é só a minha expectativa, um resumo rápido, né? Mas a Ponte, na minha opinião, apesar de enfrentar um time aí que briga pela uma das vagas, só tem molecada. A Ponte se impor, jogar, subir as suas linhas e ir para cima, vai conquistar a vitória e pode sim conquistar até mesmo a classificação. Como eu disse, 3 pontos. E a hora que terminar, vamos ver o que vai acontecer. Carlos Henrique, o baixo pesado e a sua expectativa. A bola vai rolar em instantes para Guarani e São Paulo. A minha expectativa é com a entrada dos titulares de um time mais reforçado, Batista, o Guarani tenha mais objetividade. É um time organizado, é verdade, mas precisa ser um time objetivo. O Guarani tem que ter toque de bola, tem que ter posse de bola, mas tem que procurar o gol aos 90 minutos. O São Paulo está com uma série de problemas, mas mesmo com os problemas, com a opção do seu treinador, é um time difícil de ser batido. O Guarani tem todas as possibilidades, está bem escalado para ganhar o jogo, só que é contra o São Paulo. A situação poderia ter sido resolvida no meio de semana. Não foi. Agora, a intensidade, a garra, disposição e organização serão a partir de agora. Todos esses componentes para tentar vencer esse São Paulo, que, repito, que é um time muito difícil de ser batido. E a saída de bola pertence à Ponte Preta, que vem toda de branco para enfrentar o Mirassol, que vem todo de amarelo. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo.
Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta estaria atacando neste primeiro tempo para o gol dos portões de entrada e, consequentemente, o Mirassol atacaria para o gol da linha do trem. E atenção, torcedor, apita o árbitro, a bola está rolando em Mirassol. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! O jogo em Mirassol, daqui a pouco vai começar também na Vila Belmiro. Júlio Nascimento acompanha esse jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Aqui você não perde um só detalhe. Microfone Bandeirantes, sente o peso. Começou, pois não, Júlio? Com 30 segundos de atraso para o jogo da Ponte, bola rolando na Vila São Paulo e Guarani. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e aroma único. Acesse cafemorais.com.br. Bola pela direita, domina, tenta a passagem, vem a equipe do Mirassol com Daniel Borges, ultrapassa a linha da metade do campo, soltando pela meia direita para Cauã. Cauã gira em cima do próprio eixo, toca atrás, a bola recuada. Mirassol tenta tocar a bola no campo de ataque, no campo da Macaca. Bola aberta para Moraes, ele domina, arruma a marcação muito próxima, é obrigado a recuar, toca para Renier, ele ajeita a bola de perna direita para Thiago Alves, na lateral para Daniel Borges, de perna direita, na frente para Cauã, volta, a bola sobra pela meia direita para Alisson, recua para Daniel Borges, toca lá atrás para Kevin. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão. Obtenha a maior rentabilidade. Chame no zap 989795052 ou acesse brtrader.com.br. Thiago Alves saiu jogando dentro da área perigosamente. Vai Bruno Rodrigues para cima dele. É obrigado a sair jogando para a lateral, mas o Zafira cometeu a falta e vai tomar cartão amarelo, Antônio Lupi. Porque na tentativa do bloqueio, o Zafira deu um carrinho e acabou acertando o goleiro Kevin, o tornozelo do goleiro da equipe do Mirassol. Na visão do árbitro, o lance faltoso para cartão amarelo, é o primeiro do jogo. Zafira, camisa 9, está amarelado. E aí, ô Gleiger, parece que nem tocou, né? O Zafira parece que nem tocou no goleiro Kevin. Valorizou o goleirão aí. O Zafira tentou fazer o corte, né? Ele deu uma retardada em colocar a bola em jogo. Zafira tenta o corte, mas na minha opinião também não houve nada. Viu falta nesse lance aí, Tigrão? E se houve falta, seria para cartão amarelo? Não foi falta, a primeira pichotada da arbitragem. Domina o time do Mirassol, vem por dentro com Cauã, dá um tapinha na bola de perna direita, servindo a lateral para Daniel Borges, recua, a bola volta para a zaga do Mirassol, placar de 0-0. Vem Renier, ajeita, mete o pé na bola, enfia na ponta para Juninho, tentou a passagem, recua, a bola volta para Renier, ele recolhe no campo intermediário pela metade da quarta zaga, recuando para Kevin, goleiro saiu jogando com os pés, volta a bola para Renier pela esquerda, de pé direito, levantou a bola comprida, vai para o campo de ataque, acompanha a Poti, tira de pé direito, Juninho estava em cima dele, cedeu arremesso lateral, vem pra bola Moraes para fazer a reposição para o time amarelo e verde, levantou pro Mirassol na área, desvio de cabeça, subiu, pega firme lá atrás, Ivan Quaresma sem rebote, Antônio Lupi. Disputou com o Juninho, que é pequenininho, o Ivan é grandalhão, levou a melhor o goleiro da Macaca. Rocha Autopeças, as mais conceituadas marcas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Mirassol sai jogando no campo de defesa com o Renier, ele tenta fazer a aproximação, enfiou pela meia, tentou a arrancada, falta. O
árbitro parou, marcou Wellington Carvalho, chegou firme na marcação. Cometeu falta em Bruno Mota, o árbitro parou, falta para o Mirassol bater. Foi muito inteligente o Bruno Mota, deixou o corpo, o Wellington Carvalho todo atrapalhado, fez a falta em cima do atacante do Mirassol. Lado esquerdo do ataque, a equipe do Mirassol tem falta, Mirassol que precisa de um ponto para garantir a sua classificação para a próxima fase. E o Mirassol vem para a bola para fazer a cobrança de falta pela meia esquerda no campo de ataque, momento de expectativa, a ponte se fecha inteira, jogando lá atrás, na entrada da grande área. Partiu, pé canhoto, Moraes, levantou na área, Ivan Quaresma. Saiu, demorou um pouco para sair, mas foi tocado com falta. O árbitro parou, marcou a falta em cima dele no camisa 5, Danilo Bos, Antônio Lupi. O Danilo Bos, o volante, chegou como elemento surpresa por trás da zaga da Ponte Preta e na disputa de bola acabou empurrando com o corpo o goleiro Ivan na visão do árbitro, um lance faltoso, falta que a Macaca já cobrou. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020 em Mirassol. Mirassol 0, Ponte Preta 0. Na Vila Belmiro, 5 minutos do primeiro tempo. Guarani 0, São Paulo também 0. E sai o primeiro gol da rodada. Gol do Ituano, lá no Canindé. Ituano 1, Santo André 0. Nesse momento, Guarani classificado e a Ponte rebaixada. Ponto 10, restaurante atendendo todos os dias no almoço. Ligue 3234-4390. Faça o seu pedido e retire no restaurante ou peça no iFood e receba na sua casa. Ponto 10, restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788 no centro de Campinas. Ou peça pelo iFood. Sai jogando lá atrás, Danilo Bosa, virando para Daniel Borges pela direita no campo de defesa. Sai jogando lentamente o time do Mirassol na peça de defesa. Entrada na grande área, a Ponte adianta a sua marcação. Vem por dentro, escapa Juninho, perdeu, errou, arranca, vem na bola, Apodi marcado, acossado, ele tenta girar, não conseguiu. Essa briga tá boa, hein, Lupe? Juninho e Apodi, agora falta pra Macaca. E agora o Apodi ficou nervoso com o Juninho, pegou a bola na mão, até pensei que ele ia jogar no adversário, mas ele se controlou, pôs a bola no chão, falta pra Ponte Preta, a Ponte que jogou apenas uma vez em São Bernardo do Campo, foi em 2011, vitória em cima do São Bernardo por 1-0. Bola pra fora, Juninho tocou pra lateral, e arremesso vem pela direita pra fazer a cobrança. Jefferson tá posicionado pra fazer a cobrança pela direita. A Ponte neste primeiro tempo atacando do lado direito. Levantamento, a bola no campo de ataque, vem de cabeça lá atrás para afastar. Tira Moraes, é arremesso, vai cobrar outra vez o time da Macaca. Agora um pouco mais à frente pela direita, 0-0. Cobrança de arremesso lateral, Jefferson, pé direito, levantou na área, subiu Kevin. Sem rebote, pegou firme o goleiro do Mirassol. E tinha a intenção do cruzamento para o Safira, que estava bem posicionado dentro da pequena área. Safira, que no Campeonato Paulista e com a camisa da Ponte, marcou apenas um gol. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafémorais.com.br. Olha o gol! Gol pintando, a Bandeirantes informando. O gol que interessa, gol do Red Bull, Morato, jogo em Osasco, Red Bull 1, Botafogo 0. Com esse resultado, a Ponte sai da zona do rebaixamento. Conheça Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. Faça o seu dinheiro render muito mais. Chame no Zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Bola no campo.
campo de defesa, Moraes dominando, a ponte adianta, a marcação vem com Jefferson, chega forte, chega e induz o erro, vem pra bola da Dauan, tocou na frente para João Paulo, o árbitro parou, marcou falta no lance anterior. Lá na lateral, pela direita, falta em Dauan, falta para Macaca bater Antônio Lupe. Do camisa 8 do Mirassol, o Eduardo chegou atrasado no Dauan, a ponte até levou vantagem, mas depois o árbitro acabou voltando atrás e marcando a falta em cima do camisa 5 da Macaca. Falta pelo lado direito, Bruno Rodrigues, Alisson Safira, Dauan, Wellington Carvalho, todos posicionados dentro da área do Mirassol. 2 candidatos para a batida da falta. Um é o Guilherme Lazzaroni, bate com a esquerda, e o outro é o Vinícius Zanocelo. Vamos ver quem é que vem. Autorizado, Zanocelo, pé direito, bateu. Uma jogada ensaiada, Safira tocou de cabeça, subiu, o zagueiro tirou. A bola voltou, Dauan, pé canhoto, queimou pro gol. Ela tocou na defesa, vai escapando para a linha de fundo. Evitou a saída do zagueiro, a bola voltou. Levantamento de Safira, vem na bola, sai lá atrás, pega firme Kevin. Pressão da Macaca neste momento do jogo. Saltou o goleiro, pegou sem rebote. Uma blitz da Ponte Preta no ataque do Mirassol. No último lance, o Wellington Carvalho disputou a bola com o Daniel Borges. Melhor para o goleiro Kevin, que fez a defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador e arremesso lateral. Vem pra bola, se preparando para fazer a cobrança, Guilherme Lazzaroni. A bola no campo de defesa. A ponte vai sair jogando lá atrás, está autorizada a Macaca jogando pela vitória para conseguir a classificação. Neste momento a ponte permanece na Série 1 do Campeonato Paulista. João Paulo de cabeça, solta o jogo na lateral, errou, vai para fora, para a linha lateral. Mas teve uma pegada forte lá em Guilherme Lazzaroni, o lateral da Macaca está caído. Foi o camisa 2, Daniel Borges, levantou demais o pé, acabou atingindo o joelho do Guilherme Lazzaroni e por isso o árbitro marcou falta a favor da Ponte Preta. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Bola lançada no campo de ataque, lançou na frente, vem para a bola Jefferson com ele, chega lá atrás para afastar, tirando Moraes. O drible chegou, tirou, mas errou, passe Dauan, pegou para o time da Macaca, tentou girar o corpo, é falta nele. Placar do jogo em São Bernardo do Campo. Mirassol 0, Ponte Preta 0. E vem São Paulo, contra-ataque, bola solta para Brenner, pegou Jefferson Paulino, Everton no rebote na casinha. Gol do São Paulo na Vila. 11 minutos do primeiro tempo. Rebote do Jefferson Paulino, Everton subiu de cabeça, colocou a bola no fundo do gol. O São Paulo abre o placar na Vila Belmiro. Everton vai pra casinha, São Paulo 1, Guarani 0. O detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. É num contra-ataque muito rápido da equipe do São Paulo. Jogada trabalhada pelo lado direito com Melinho. Percebeu a entrada do Everton na diagonal, meteu para o jogador do São Paulo. E aí, no rebote do Jefferson Paulino, estava ali o Everton, 22, e foi para a rede. É o primeiro gol na Vila, é do São Paulo. São Paulo na frente, 1-0. Vila Belmiro, 12 minutos. São Paulo na frente, São Paulo 1, Guarani 0, completando o giro, Edu. Sim, o Corinthians empata 0-0 com o Oeste. Mesmo assim, o Guarani nesse momento vai se classificando. E com os resultados da rodada, derrota parcial do Botafogo, 1-0 para o Red Bull. Nesse momento estão sendo rebaixados Botafogo e Oeste. A ponte escapa. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado e o gol na Vila. O placar é justo em CH. Jogo muito disputado, mas o Guarani mais uma vez perdeu uma bola infantil do ataque. O São Paulo veio no contra-ataque 3-1. Uma defesa parcial do Paulino. Aí de cabeça o Everton fez o primeiro gol do São Paulo. Tá muito disputada a partida, mas o gol que o Guarani tomou foi muito, mas muito infantil.
E aqui a bola vai para a linha lateral, pressão do Mirassol neste momento do jogo, é pela direita, vem para a bola Daniel Borges para fazer a reposição, ele toca atrás pela direita para Danilo Borges, recolhe, domina, gira, toca atrás, joga para dentro do círculo central, vem na bola, dominando o Renier, abrindo pela direita para Thiago Alves, na lateral para Daniel Borges, a bola vai fora, é arremesso lateral, arremesso para a Macaca, se irrita o Danilo Borges, mas o arremesso é da Macaca, assinalado pelo Bandeira. E vai para a bola para fazer a cobrança pela esquerda. Vem tomando posição Guilherme Lazzaroni para cobrar para o time da Macaca. Valdemir Gomes, vou dar a palavra fácil de Tigerman. 15 minutos, placar de 0-0 e a movimentação inicial. Depois desse ataque, vem o time da Ponte, domina. Recebe Bruno Rodrigues para fazer o passe, desiste, prefere trocar atrás. E aí, Tigrão, comecinho da partida, diz aí, Tigrão. Não tô gostando do início da Ponte. Não tô gostando. O time toca muito para trás, sem poder de penetração. O Mirassol com mais volume de jogo, já entrou na área 2 vezes com perigo. Ligeiramente superior o Mirassol. E vem a Ponte dentro da área, bola com Jefferson, pé direito, bateu para fora. Pela linha de fundo, depois do desarme, a bola sobrou com Jefferson dentro da área. Houve um desvio após o chute do camisa 7, escanteio para Macaca bater. Belo desarme do Safira, a bola acabou sobrando para o Jefferson, que mandou um chute, a bola explodiu na zaga da equipe do Mirassol. A Macaca tem escanteio. João Paulo partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, passa por toda a extensão da grande área. A bola sobra com o Zanocelo pela esquerda, rente, arrisca lateral, retraiu, chamando a Podi, está solto por dentro e pela esquerda, dali tocando para Jefferson, Jefferson para Podi, recebe dentro do grande círculo, devolve a bola para Jefferson, batendo de perna direita, abrindo na ponta direita para João Paulo, recuando para dentro do círculo central, vem para o Wellington Carvalho, toca a bola pelo setor esquerdo, lançamento lá na lateral, vai para fora, lançamento errado de Alisson, é arremesso para o Mirassol. Gleger Razorzi, comecinho do jogo e a plataforma tática neste momento que a Ponte está utilizando. E aí, placar de 0-0, Gleger. Batista, tô sentindo o time da Ponte um pouco ansioso, tá? Precisa colocar um pouco mais a bola no chão. E um detalhe, o Mirassol, a hora que tem a bola, começa a ficar tocando lá entre os zagueiros, os goleiros. Esse é o momento da Ponte adiantar um pouco as suas linhas, diminuir os espaços, porque o Mirassol é um time jovem, tem muita velocidade, né? Vai muito na correria. Então diminui o espaço, adianta as suas linhas. Vai lá, Batista. E vem a Ponte, João Paulo na entrada da grande área, tentou fazer a enfiada, ele jogada para o Safira, não conseguiu. Chegou lá atrás, tirando a retaguarda do time do Mirassol, a bola volta, sobra com o Dauan. Ele recebe, domina, toca para o Wellington Carvalho, mas o árbitro vai paralisar o jogo, hein? Tem um amarelo caído lá atrás. E inclusive está se contorcendo em dores, dizendo que tomou um pisão lá do Dauan, hein, Antônio Lupi? É o Bruno Mota. Bruno Mota, camisa 9, é o atacante. Ele foi desarmado na bola, só que o Dauan acabou acidentalmente colocando o pé ali na região do tornozelo do jogador do Mirassol, que já está tudo bem com ele, está de pé. Segue o jogo 0-0. A informação é do Pinheiro. Olha, só para registrar, o Santos faz 1-0 no Novo Horizontino, o gol do Marinho. E teve um gol aqui da Ferroviária, lá no Morumbi. Gol do Bruno Mezenga. Ferroviária 1, Inter de Limeira 0. A Inter perdendo. O Mirassol está se classificando. Pode até perder o Mirassol que se classifica. Enfim, é gol da Ferroviária. O Mirassol, Sabatista, pode jogar mais tranquilo. E vem embora o time da Ponte, dominou. Zanocelo na entrada da área, pé direito, bateu na trave. Saiu jogando errado, Daniel Borges, Zanocelo pegou na entrada da grande área, bateu a bola, explodiu no travessão. Uma linda bola. Bruno Rodrigues é quem chutou, recolheu e bateu, a bola explodiu no travessão, houve um desvio, escanteio para Macaca bater. João Paulo na bola. E João Paulo partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, tira lá atrás. O goleiro chegou pegando de pé direito de primeira, pegou mal na bola. Jefferson mandou para fora pela linha de fundo. Mas que lance! Bruno Rodrigues, um tiro espetacular, bateu no travessão, ela pingou, mas pingou fora do gol, pingou fora da risca embaixo do gol, mas foi um lance maravilhoso, de muita técnica e habilidade de
Bruno Rodrigues, Antônio Lupi. Méritos também para o Zanocelo, que foi quem recuperou a bola e deu toque para o camisa de número 11, o Bruno Rodrigues. Por pouco a Macaca não abre o placar e no lance seguinte o Jefferson mandou a bola lá em São Caetano. O ponto 10 restaurante agora tem delivery. Ligue 3234-4390 e receba a melhor pizza de Campinas direto aí na sua casa. O ponto 10 está atendendo também nas noites de terça a sábado. Ponto 10 restaurante, ligue 3234-4390 e peça no delivery. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020 em São Bernardo do Campo. Olha o Mirassol, saiu jogando errado, a bola sobrou com João Paulo, dominou para Zanocelo, abriu para Bruno Rodrigues pela esquerda, recolheu, pé direito, bateu pro gol. Espalma Kevin. Bruno Rodrigues, com muita força moral, arriscou da entrada na área, pé direito, bateu, a bola pingou na grama e quase o goleiro toma o gol. Não fosse uma grande defesa. É escanteio para Macaca bater. Não deu escanteio não. Na visão do árbitro, a bola não pegou no goleiro Kevin. Tive a impressão que pegou ali, teve um toque no goleiro, mas o árbitro falou que não. Mais uma jogadinha da dupla Zanocelo, Bruno Rodrigues, que bateu de fora da área. Por pouco a Macaca não abre o placar. Mais uma pichotada aí do árbitro, né? Brincadeira, né? Mais uma, brincadeira. Brincadeira, lógico que ele tocou. Deu pra ver a bola mudando de direção. Aliás, um belo chute do Bruno Rodrigues que tá bem no jogo. Conferindo o placar do jogo em São Bernardo do Campo, Mirassol 0, Ponte Preta 0, Júlio Nascimento. Vila Belmiro, 20 minutos do primeiro tempo, gol de Everton, São Paulo na frente, São Paulo 1, Guarani 0. Olha, o Guarani perdendo, mas vai se classificando porque o Oeste Corinthians está 0-0. A Ponte está fora da zona porque o Botafogo perde 1-0 para o Red Bull. Estão sendo rebaixados Botafogo e Oeste. Tem futebol na Bam Bam Bam. Vem embora o time do Mirassol, uma entrada na área, Juninho, pé direito, bateu, Ivan Quaresma. Bem colocado, pegou firme, sem rebote. E o Apodi olhou para o banco e falou, aí vai ficar difícil. É a dobra pelo lado direito, porque o Mirassol tem atacado bastante pelo lado esquerdo e fez o cruzamento para sorte na finalização do Mirassol. O Ivan acabou fazendo a defesa. E o jogo melhora um pouco. A bola aberta pela esquerda. Lazzaroni toca na frente para Bruno Rodrigues, mas ele não conseguiu dominar. Vem Thiago Alves recuando para dentro da grande área. Perdeu. Chegou tomando dele Alisson. Rola a bola pela direita. Vem lá atrás Daniel Borges para fazer o passe lateral para Cauã. Domina o time do Mirassol. E viu para Juninho. Volta a bola para Eduardo. Recebe no campo de defesa. Abriu na lateral. Vem Daniel Borges trabalhando para o time amarelo de Mirassol. Se manda, vai embora para o campo de ataque. Cauã tocando o jogo para Eduardo. Pela esquerda para Renier. O zagueiro toca a bola, rola, solta por dentro. Vem de volta para ele. Ele domina e toca na entrada do círculo central. Vem para Thiago Alves, que um dia já jogou na Macaca. Solta o jogo. Escapa o time do Mirassol. Vai embora para o campo de ataque. Bola aberta pelo setor direito. Daniel Borges dominou, rolou. Vem para Thiago Alves pela direita. Passe errado, mas sobrou com Eduardo. Dominou para o time do Mirassol. Abriu na ponta. Daniel Borges fez o lançamento na área, Dauan dando cobertura, recuou, toca atrás, vem Alisson para afastar, tirando na defesa do time da Macaca. A melhor pizza de Campinas, rodízio do Ponto 1 Restaurante. Mais de 40 sabores, salgadas, vegetarianas, doces e com muito recheio, massa crocantíssima. A Rua Boa Ventura do Amaral 788, ligue 3234-4390. Jefferson dá uma roubada linda, soltou para João Paulo, para Apodi, dominou, lá vem o time da Ponte, lançou na entrada da grande área para Safira, pé direito, bateu cruzado, vai embora. Bateu firme, cruzado, mas errou completamente. A bola saiu lá do outro lado e para fora pela linha de fundo, Antônio Lupi. Uma recuperação de bola do Jefferson. O Apodi ficou com a sobra pelo lado direito, deu toque para o Safira, que bateu cruzado. Por muito pouco, o Bruno Rodrigues não chegou para mandar a bola para o fundo da rede. Bruno Rodrigues, inclusive, elogiou o chute do Alisson Safira, por enquanto 0-0. E daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro com Edu Pinheiro. Sai jogando
do time do Mirassol no campo de defesa. Placar de 0-0. Bate de perna direita, Kevin. O goleiro levanta a bola no campo de ataque. Vem Wellington Carvalho de cabeça, sofreu falta. O árbitro inverteu, deu falta dele no camisa 9, Bruno Mota. E o jogo está parado, é a falta para o Mirassol. Valdemir Gomes, vou dar a palavra fácil de Tigerman. Vamos nos aproximando de 25 minutos, metade do primeiro tempo. Quem está melhor? 0-0. Ponte Preta e Mirassol em Tigrão. Nos últimos 10 minutos a Ponte evoluiu, melhorou, criou duas boas chances, ambas com o Bruno Rodrigues. Mas dá muito espaço, né, para o Mirassol trabalhar. O Mirassol chega com muita liberdade à entrada de grande área da Ponte. O time não encurta hoje como encurtou na quarta-feira contra o Novo Horizontino. E o Zanocelo, que tem um futuro brilhante pela frente, às vezes ele abusa um pouquinho, né? Às vezes ele pensa que ele é o Zidane. E aí se complica. Já errou 3 passes aí que para um jogador profissional mesmo jovem, a gente não pode admitir. Mas por quê? Quer dar um tapa diferente na bola, quer bater sem olhar para a bola, olha para um lado, tenta bater para o outro para enfeitar um pouco mais o pavão e não há necessidade disso. Hoje é dia de decisão, é jogo de vida ou morte, não há espaço para frescura. E ele é o Vinícius Zanocelo e não o Zinedine Zidane. E vem embora o time do Mirassol pela esquerda do campo de ataque. Vem dominando o Eduardo, tentando levar em cima da marcação. Jogou para fora, para a linha lateral. É arremesso para a equipe da Macaca. Carlos Henrique, bate pesado. O Guarani segue perdendo para o São Paulo. E o jogo na Vila Belmiro, CH. O Guarani tenta, na saída de bola, na marcação, pressão, tentar levar vantagem em cima do São Paulo, que sai da pressão com o toque de bola. O time do Diniz tem muita aproximação e não se incomoda com isso. Até agora, o Thiago Volpe, goleiro do São Paulo, é um mero espectador. Mas o jogo está muito disputado, Batista. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, quase 27, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020 em São Bernardo do Campo. Ponte Preta vai empatando, o mando de jogo é do Mirassol. Mirassol 0, Ponte Preta 0. 26 minutos do primeiro tempo na Vila, pintou amarelo para Pablo do Guarani. Segue São Paulo 1, Guarani 0. Mesmo assim o Guarani vai se classificando porque o Corinthians empata 0-0 com o Oeste. A Ponte, por enquanto, fora da zona. Estão sendo rebaixados Botafogo e Oeste. Bandeirantes AM 1170, a potência do Rádio Esportivo de Campinas. Também estamos em todas as plataformas digitais do Band Multi. Também você pode nos acompanhar no YouTube. Veja lá a transmissão. Alô, pessoal ligado aí no YouTube. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Você está com a imagem da Rádio Bandeirantes. Jefferson cobra arremesso lateral, mas o árbitro marcou a saída de bola pela linha de fundo. É tiro de meta no campo de defesa para o Mirassol. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Vai participando, mandando mensagens pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes 971021493 971021493. Mande a sua mensagem, o Edu Pinheiro vai registrando a sua participação. 28 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Gleger Zorzin, tem um time que está merecendo a vitória até agora ou não? Olha, Batista, um jogo muito equilibrado, né? O que acontece é que a Ponte, ela tenta subir as suas linhas e o pelotão de trás não está acompanhando. E aí é onde está criando espaços. Estamos vendo aqui agora, ela está com uma linha de 3, né? Com o João Paulo fazendo ali um terceiro atacante. E o seu Zanocelo erra muito no meio de campo. A Ponte está oscilando, né? Em alguns momentos, essa plataforma. Em momentos ela vem com 2 linhas de 4. Em outros com 4-3-3, para que possa surpreender o Mirassol. O que tem que acontecer é o seguinte, está mais próximo, as 2 linhas próximas, para não dar espaço.
O Mirassol é um time perigoso e começou agora a gostar do jogo, né? A gente percebe aqui o zagueirão lá, o Renier, pega a bola, já quer sair com ela, já passou ali pela linha que divide o campo já umas 2, 3 vezes. Não pode deixar acontecer isso. A Ponte tem que dominar a partida até o momento de fazer o seu gol. Saiu jogando errado agora, tentou matar a bola fora da grande área, não podia pegar com os braços o Ivan Quaresma. E aí o Mirassol diz que ele tocou com a mão na bola. Não tocou, tocou com a barriga, tocou com o abdômen. O árbitro viu e a bola foi atirada para a linha lateral. É arremesso para o Mirassol bater pela esquerda. Moraes vai cobrar. Tomando posição pelo setor esquerdo. Ih, rapaz, olha lá, hein? O Apodi está sentindo a panturrilha. Tá sentindo a panturrilha, o camisa 2 do time da Macaca. Foi uma trombada que ele teve ali com o Moraes. Arremesso lateral. Moraes cobrou, levantou na área. Dauan subiu de cabeça, tira, afasta e furou na primeira com a perna canhota. O Alisson tentou a segunda com a perna direita. Apodi tira de cabeça. Zanocelo completa, solta o jogo para Safira. Ele volta para João Paulo pela meia direita. 3 a marcá-lo. Lance para cartão amarelo. Eduardo recebeu o amarelinho, é a mesma cor da camisa dele, Antônio Lupi. É um amarelo um pouco mais claro. O cartão do árbitro para o camisa 8, Eduardo, camisa 8, recebe o primeiro cartão amarelo do Mirassol. E naquele lance, a bola acabou pegando na região do pâncreas do Ivan. Bola levantada no campo de ataque, tenta descer o time da Ponte, vem de cabeça Moraes, afasta, toca para fora, para a linha lateral. E arremesso vem para a bola para fazer a cobrança pela direita, vai tomando posição o time da Macaco, o Apodi está sangrando. Não pode permanecer no campo de jogo, a perna dele foi exatamente naquela trombada que ele teve. A trava da chuteira do Moraes ficou desenhada na canela ali, né? Na altura próxima da panturrilha, na lateral da perna do Apodi. Sangramento sendo estancado neste momento pelo departamento médico da Ponte. A Ponte vem com João Paulo pela direita. Ele domina, tenta sair, não conseguiu, mas chega tirando, mete para fora Juninho. É arremesso lateral. Tá tudo certo, tá tudo ok com a Apodi. Já colocaram uma bandagem ali na perna dele. Está remendado, parou de vazar. Vem pra bola para fazer a cobrança. Tá posicionado pela direita Jefferson. Apodi já tá de volta pro campo de jogo. Já se mandou lá na linha de fundo. Jefferson preferiu uma outra opção errada. Tira lá atrás, afasta a equipe do Mirassol. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Jefferson tocou para João Paulo, dominou pela lateral da grande área, se manda, vai embora, levantou na área para Safira, tirou, afasta a retaguarda, a bola voltou com o Dauan. Ele domina pela meia direita, inverte o jogo da direita para a esquerda com Lazzaroni, tocou no Zanocelo para Lazzaroni, recuou, se posicionou, Zanocelo recebe, gira com o lado interno do pé direito, tocando para dentro para o Wellington Carvalho, abriu na ponta direita para Jefferson, faz o lançamento de perna direita na entrada da grande área para João Paulo, girou, tentou a arrancada, opa! Já tem cartão esse Eduardo aí, hein? Lance para cartão amarelo, claramente o João Paulo estava na linha de ataque, é falta, não dá cartão, pipocou de novo o árbitro Antônio Lupi. E os jogadores do Mirassol reclamam que na origem do lance, a bola teria saído no lançamento do Jefferson. E de fato a bola acabou saindo. O árbitro não viu, o assistente número 1 também não, a Fabrini. Por isso é falta a favor da Ponte Preta. João Paulo ajeita a bola para a cobrança. O árbitro é ruim de serviço, hein? É ruim de serviço. A bola saiu inteira e ele não viu. E aí depois na sequência um lance para cartão amarelo. O cara que cometeu a falta já tem cartão, que é o Eduardo, tinha que expulsá-lo. Simples assim. É falta pela meia direita, vem a Ponte para a batida, Guilherme Lazzaroni posicionado, Zanocelo também. Vamos ver quem é que vem. O meu coração está pedindo gol. Partiu Lazzaroni, pé canhoto, bateu na barreira, a bola voltou, soltou. Ih, rapaz. Pancada violentíssima no rosto do Bruno Mota, ele desabou.
Isso é um perigo, mas um perigo todas as vezes que acontece um lance desse tipo. Eu fico pensando no grande Tostão, né? Grande Tostão, tricampeão do mundo, tomou uma bolada assim, teve descolamento de retina. E depois, mais pra frente, teve que abandonar a carreira justamente por esse incômodo e esse problema que aconteceu. Uma pancada violentíssima, tentou tirar a bola, o 9 da equipe do Mirassol. E aí ele desabou na sequência, Antônio Lupi. É verdade, e por isso o árbitro acabou paralisando o lance. O departamento médico ali coloca ali uma toalha no rosto do atleta, que aparentemente está bem, que é o camisa número 9, o Bruno Mota. O lance foi parado, a bola era a favor da Ponte, mas por conta do fair play, o Mirassol, acredito, vai devolver a bola para a Ponte Preta. Bom, quem está me acompanhando aí com imagem aqui pelo YouTube, também pelo Band Multi, pelos sites, né, que estão retransmitindo o som da Rádio Bandeirantes, está aqui comigo o nosso cenário aqui, ó. É o cenário de toda a rede Bandeirantes de rádio. Aqui as 4 logomarcas dos times que estão em ação neste domingo e também aqui a logomarca dos nossos patrocinadores. E o árbitro para marca falta para a equipe do Mirassol. A falta foi do Apodi no campo de defesa. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão. Obtenha maior rentabilidade. Entre no site brtrader.com.br. Faça o cadastro, é um cadastro simples para concorrer à camisa do clube do seu coração. E coloque lá uma mensagem declarando o amor que você tem pelo seu time do coração. Uma frase curta de no mínimo 22 palavras. E aí semanalmente no programa Bandeirantes Esportiva nós escolhemos a frase mais bonita. A frase mais bonita ganha camisa do coração do participante. E vem Safira, domina, fazendo passe, abrindo para Bruno Rodrigues. A Ponte vem embora. Bruno Rodrigues tentou fazer o cruzamento, fecha a porta lá atrás. Tira, afasta Danilo Poza. A bola saiu em cobrança de arremesso lateral. 36 minutos. O tempo vai passando. A Ponte atrás de uma vitória para conseguir a classificação. Neste momento permanece na Série 1 do Paulista. Cobrando arremesso lateral. Chegou Lazzaroni, tocou na frente. A Ponte tenta retomada porque houvera perdido a bola. Tira, afasta lá atrás a equipe do Mirassol. A bola volta lá atrás do campo de defesa. Wellington Carvalho recua, vem chamando Ivan Quaresma. Rocha Autopeças. As marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Zanocelo domina, tenta o passe, erra, tira, afasta a equipe do Mirassol. Dauan pega de volta, lançou na frente para Jefferson pela direita, disputa, vem na bola, Apodi conseguiu dominar, recuou um pouquinho, chamou Dauan pela direita na frente para João Paulo, para Apodi, virou para Jefferson, pé direito, cruzou na área, deu rebote no miolo da zaga. E a bola sobrou lá atrás, tira Danilo Bossa, a bola volta para o campo de defesa. O Wellington Carvalho, rente, arrisca lateral, domina para Macaca, recua no campo de defesa para o Alisson, ele solta o jogo para Dauan, vem na cabeça do círculo central, o time da Ponte na marca de 37, quase 38, 0-0, lançamento na frente pela esquerda, Zanocelo tentou dominar, perdeu a bola, tentou recuperar, não conseguiu, já vem o time do Mirassol outra vez para o ataque, domina, vem pela meia direita, Daniel Borges soltou, tentou a arrancada, veio pela meia, o árbitro parou, marcou falta, é pro Mirassol bater. E a falta foi do Safira, que já tem cartão amarelo, tá pendurado no jogo, fez a falta e nem reclamou com a arbitragem. Ponto 10, restaurante atendendo todos os dias no almoço. Ligue 32344390. Faça o seu pedido e retire no restaurante ou então peça pelo iFood e receba aí na sua casa. Ponto 10, restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral 788 Campinas, ou peça no iFood. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, placar de 1-0, São Paulo vencendo, se aproxima do segundo, ou o Guarani se aproxima do empate na Vila? O Guarani nesse momento é melhor no jogo, já teve uma oportunidade numa cobrança de escanteio, cabeçada do Rafael Costa, milagre do Volpi. Guarani melhor nesse momento que o São Paulo. Nós temos 30 minutos do primeiro tempo.
Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229, acesse cafémorais.com.br. Ô Lupe, e o Lepo Lepo não tá jogando hoje? Hoje ele não tá jogando. O Lepo Lepo hoje não tá presente. Acredito que ele já conseguiu aí a antecipação, mesmo em quarentena, já deve ter ido para Salvador para passar o carnaval. Placar de 0-0, jogo que está sendo realizado em São Bernardo do Campo, mas com o mando do Mirassol. A Ponte cobra a falta, dá o solta o jogo para Guilherme Lazzaroni, dá ali na frente, Brazano Silo faz a enfiada de jogada por dentro para João Paulo no corredor, abriu pela lateral da grande área, Apodi, pé direito, cruzou, carimbou o corpo de Juninho, a bola voltou para Apodi, ele recua, chama Tauan, meteu o pé direito, lançou no fundo, mas nem que o Apodi tivesse turbina nas nádegas, chegaria nesse lançamento do Tauan, hein, Antônio Lupi? Nenhuma, nem duas, nem três turbinas. Não chegaria nunca no lançamento do Tauan, muito forte. Apodi até que se esforçou, mas não conseguiu tiro de meta para o Kevin, goleiro do Mirassol. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020 em São Bernardo do Campo, Mirassol 0, Ponte Preta 0. Vila Belmiro batendo a marca de 40 minutos do primeiro tempo, São Paulo 1, Guarani 0. Continua Oeste, Corinthians 0-0, com isso o Guarani mesmo perdendo vai se classificando. Palmeiras e Água Santa 0-0, Red Bull Bragantino 1, Botafogo 0. A Ponte vai se salvando, estão sendo rebaixados Botafogo e Oeste. Bandeirantes AM 1170, a potência do Rádio Esportivo de Campinas. E vem Cauã, entrou na área, saiu lá atrás Ivan Quaresma. Trombada com camisa 10 do Mirassol, Ivan Quaresma levou a pior, reclama dizendo que tomou uma cotovelada no nariz, Antônio Lupi. E tá caído, o departamento médico da Ponte tá no campo para atender o goleiro Ivan. Você se lembra, Batista, lá atrás, primeiro lance do jogo, Safira no Kevin, Safira foi lá e recebeu o cartão amarelo. Novamente, mais uma disputa entre um jogador de linha e o goleiro, o Cauã, camisa 10, recebe cartão amarelo, o Ivan tá caído. Conheça Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989-795052. Acesse brtrader.com.br. Só que a chegada do camisa 10 aí do Mirassol, esse Cauã, foi muito mais forte do que a chegada do Safira no goleiro Kevin do Mirassol. Pegou embaixo, em cima, pegou em tudo aí, Batista. Cotovelo na cara amarelo do Ivan. O Cauã tomou cartão amarelo. Lembrando que, ó, viu, Batista, o Ivan demorou um pouquinho, né, para sair, ocasionando esse choque aí, mas bem aplicado o amarelo. Olá, Tigrão, teremos gol ainda neste primeiro tempo, 0-0, Mirassol e Ponte Preta em Tigrão. Acredito que não, jogo morno, a Ponte num ritmo muito aquém daquele que a gente esperava, parece estar tentando levar o jogo num ritmo para se poupar fisicamente no primeiro tempo e quem sabe se soltar na segunda etapa. Eu espero que seja isso, mas alguns jogadores muito abaixo e não acredito que tenhamos movimentação no placar ainda no primeiro tempo, se bem que pode acontecer. E só para deixar registrado aqui, naquele lance que o Ivan saiu de abdômen, de barriga, de braço, fora da área, a arbitragem quebrou o galho da Ponte. Ele tocou com o braço, sim, impulsionou a bola com o braço, nós vimos num outro ângulo, e aí o juiz quebrou o galho, porque primeiro, teria que dar a falta ali praticamente em cima da linha. Segundo, poderia ser um lance de expulsão do Ivan. Então, arbitragem ruim, errando contra todo mundo.
Placar de 0-0. Mirassol tem a posse de bola, sai jogando pela esquerda. Vem para fazer o passe, levanta Renier no campo de ataque pela meia canhota. Já tentou dominar por ali Juninho, mas não conseguiu. O Wellington por trás cometeu a falta. O árbitro parou, marcou falta para o Mirassol bater. Usou o braço, o Wellington Carvalho acabou agarrando o jogador Juninho da equipe do Mirassol. O árbitro em cima do lance marcou falta a favor do time da casa, que hoje joga fora de casa. Sai jogando o time do Mirassol, vem com Renier pela esquerda, toca de perna esquerda, lançamento de calcanhar do Juninho, entrou na área, dominou, Moraes vai para a linha de fundo, pé canhoto, bateu na trave. Pancada de perto, a canhota de Moraes, ela explodiu no poste. Por muito pouco, o Mirassol não abre o placar do jogo, Antônio Lupi. O Ivan Tex se posicionou ali próximo da trave, mas só torceu, porque o chute foi muito forte. Explodiu na trave direita do goleiro da Macaca, para sorte da Ponte Preta, e o chute foi do camisa de número 6, foi do Moraes. Moraes foi quem acabou finalizando, susto para a Ponte Preta no final do primeiro tempo. Esse Moraes não é aquele Moraes atacante não, né? Que jogou na Ponte. É aquele Moraes? Não é não, né? Não. Esse Moraes... é outro Moraes. Isso eu vou até confirmar, mas acredito que esse Moraes é formado na base do Mirassol. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Mais dois. João Paulo domina, enfiando o jogo na frente para Bruno Rodrigues. Girou na entrada da grande área, abriu pela lateral da grande área para Apodi. Levou a marcação, pé canhoto, perdeu. Voltou, recuperou Jefferson. Levou para o fundo, pé direito, cruzou na área, Bruno Rodrigues de cabeça, furou o Safira. Chegou de pé direito para estufar a rede, mas o pé dele quase foi lá na arquibancada. Uma furada espetacular e ainda para acabar ele meteu a mão na bola. Ou seja, arregaçou com o lance em Antônio Lupi. Fez barba, cabelo e bigode, tudo do lado negativo. O Safira furou e ainda colocou a mão na bola. Falta a favor do Mirassol. Vem o Guarani para o campo de ataque. Crispim bateu, pegou Volpe e voltou para Rafael Costa na casinha. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Crispim bateu forte. O Volpe, que fez 3 milagres antes, bateu roupa. Rafael Costa, centroavante, na pequena área, para pegar o rebote e empatar o jogo na Vila Belmiro. É gol do Bugre. Beleza, Bugre. Beleza, Rafael Costa empata o jogo na Vila Belmiro. Guarani 1, São Paulo também 1. O detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Tudo começou com o Júnior Todinho, que percebeu a entrada do Eduardo Persson no meio da zaga do São Paulo. O Eduardo Persson fuzilou contra a meta do Thiago Volpe, que já tinha feito 3 excepcionais defesas. E no rebote estava ali Rafael Costa para estufar a rede do jogador do São Paulo. Empatar o jogo na Vila. Rafael Costa, Guarani São Paulo 1-1. Fim do primeiro tempo na Vila, Guarani 1, São Paulo também 1, Batista. Termina, portanto, o primeiro tempo na Vila Belmiro e termina também em São Bernardo do Campo. 1-1 na Vila e 0-0 em São Bernardo do Campo. E vem aí Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. O intervalo inteligente de Zay Edu. Olha, nesse momento o gol do Corinthians. Em gol do Corinthians é ali na Barueri, mas o Guarani vai se classificando. Pois não, Lupi? Bruno Rodrigues, analisa o desempenho da Ponte no primeiro tempo. Trabalho bem a bola o mais rápido possível para chegar no ataque e ampliar o jogo. Obrigado. Bruno Rodrigues tentar aí fazer o gol para dar vitória e ele ainda fala mais um pouco. Então a gente vai ver o que o professor tem para falar ali para conseguir o gol. Bem cansado, o Bruno Rodrigues está cansado, correu demais no primeiro tempo. 0-0 no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo, Edu. Opa, agora sim. Esquecido o botãozinho. Júlio Nascimento, confirmando aí vamos lá, na Vila. Rafael Costa marcou para o Guarani, Everton marcou para o São Paulo,
1-1 na Vila Belmiro, resultado que por enquanto vai sendo suficiente para o Bugre, Edu. Olha, é o seguinte, a rodada é essa, hein? Intervalo, Ferroviária 1, Inter de Limeira 0. Intervalo, Guarani São Paulo 1-1. Intervalo, Mirassol e Ponte 0-0, estamos transmitindo. Intervalo de Santos 1, Novo Horizontino 0. O Corinthians acaba de fazer 1-0. Corinthians 1, Oeste 0. Palmeiras e Água Santa 0-0. Red Bull vai vencendo, isso interessa demais a Ponte, derrota do Botafogo, né? Red Bull 1, Botafogo de Ribeirão 0. E o Ituano dispara 3-1 para cima do Santo André. Ituano 3, Santo André 1. Então é o seguinte, nesse momento o Guarani vai se classificando. O Guarani tem 17 pontos, o Corinthians também tem 17. Dá empate em número de vitórias 4-4, dá empate no saldo 4-4, gols pró vai dando o Guarani. Gols pró vai dando o Guarani. Agora, se ficar 1-1 e se o Corinthians fizer um gol, abrir 2-0, aí o Corinthians no saldo, ele ultrapassa o Guarani. O Guarani só depende dele, se vencer se classifica. A Ponte, nesse momento, ela é 14ª na classificação geral, com 11 pontos com esse empate, e é beneficiada com a derrota do Botafogo. Então estão sendo rebaixados Botafogo e Oeste, ou seja, a vitória do Corinthians, 1-0 para cima do Oeste, derrota do Oeste, beneficia a Ponte também. Então, nesse momento, rebaixados Botafogo e Oeste. Em termos de classificação, o Água Santa, no grupo da Ponte, vai ficando com a segunda vaga. O Santos já estava classificado, vai vencendo, vai a 19. Em segundo lugar, o Água Santa, que empata com o Palmeiras 0-0, vai se classificando. A Ponte é terceira colocada com 11 pontos no seu grupo A. Se o Água Santa levar um gol, a Ponte, mesmo empatando nesse momento, ela conseguiria escapar do rebaixamento e ainda se classificar. Intervalo, hein? 16h52, 1-1, Guarani e São Paulo, 0-0, Ponte Mirassol. Voltamos já já com toda a nossa equipe. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rapidinho pelo WhatsApp aqui, o Wellington do São Fernando, o Marcelo Pianca, o Marco Franco, do Canadá, o Marcel, obrigado Marcel, de Valença do Piauí, o Gaudêncio, de Belo Horizonte, o Paulo Destro, a esposa Gilmara e a filha Manuela, nosso muito obrigado, do Bonfim, o Barão Cássius, o Gatinho do Pulo do Gato, alô São Bernardo, Aldeir do Campo Belo, Bertolo de Botelhos, Minas Gerais, o Paulo Chácara da Barra, José Rocha, o Wellington Carvalho, deixa eu ver o que mais aqui, o Rogério Gomes, Jefferson Zanoceli, Zafira não tem condições. CH, você comenta 1-1 lá da Vila Belmiro, São Paulo e Guarani. O São Paulo fez um jogo bastante equilibrado, com intensidade, mas isso durou 25 minutos. Aliás, o gol do São Paulo só saiu por um erro do ataque do Guarani, que tocava a bola de um lado para outro, e no contra-ataque o São Paulo fez 1-0. A partir daí, o São Paulo, que jogou durante todo o primeiro tempo com linhas baixas, né? Esperando o Guarani, que teve mais posse de bola no primeiro tempo, e o Guarani até 25, 30 minutos ficava com a bola, estava 1-0, o gol do São Paulo saiu a 26, se eu não estou enganado, não é? Do primeiro tempo, é isso, né, Edu? 26 minutos do primeiro tempo. Mas essa... Perdão, foi a 11. Desculpa, foi 11 minutos. Perdão. Então,
Com 30 minutos, e é isso que eu queria dizer, com 30 minutos do primeiro tempo, o Guarani, ele começou a ser mais objetivo. Ele já tinha mais posse de bola, estava com 1-0 atrás do marcador, o gol de Everton de cabeça no rebote aí do Paulino. E depois dos 30 minutos, o Guarani criou 3 chances muito fortes de fazer o gol de empate. 3 chances. E foram 3 milagres do goleiro Thiago Volpi. Ali o Guarani já estava merecendo o empate. Até para fazer justiça pela posse de bola e pelo volume de jogo e pelas chances criadas. E no final do primeiro tempo, depois de uma pancada para o gol, o Thiago Volpi, que está muito bem na partida, salvando o São Paulo, faz uma defesa parcial e o Rafael Costa no rebote empata o jogo. Para fazer correção no primeiro tempo. O Guarani começou sem aquela objetividade, só tocando bola de lado. O São Paulo, mesmo pressionado na saída de bola, conseguia ser perigoso, mas isso durou até 26 do primeiro tempo. Depois o Guarani mandou no jogo, empatou a partida e, repito, se não é o Thiago Volpi, o time do Guarani teria saído do primeiro tempo com vitória parcial na Vila Belmiro. Gostei, entre início, meio e fim do primeiro tempo, eu gostei do Guarani. São Paulo e Guarani 1-1, o Corinthians marcou aos 47 com Danilo Avelar. Então, no critério gols pró, o Guarani vai se classificando. A Ponte empata 0-0, no momento fica fora da zona de rebaixamento, porque o Botafogo perde para o Red Bull Bragantino 1-0. Vamos ao nosso jogo de transmissão. Alô, Tigrão, você comenta, depois Gleger Zorzin finaliza 0-0, Ponte e Mirassol, uma no travessão de cada um, Tigrão. Olha, Edu, primeiro tempo fraco tecnicamente, a Ponte teve a rigor esse belo lance do Bruno Rodrigues e mais nada. Uma atuação lenta, uma atuação muito lateralizada, a Ponte com uma vulnerabilidade defensiva também do seu lado direito, onde o Mirassol criou a sua principal oportunidade com o Moraes. Acho o miolo de zaga da Ponte extremamente pesado, mas muito lento. Não tem condições de jogar junto, está jogando hoje porque não tem outra alternativa, mas o Wellington Carvalho e Alisson, pesadíssimo. E aí o Jefferson perdeu uma dividida e ficou com medo de cometer a falta no Moraes. O Alisson veio para cobrir, chegou 2 meses depois e o Moraes sem ângulo bateu, ela estourou na trave direita, lá em cima, próximo da junção. Com a travessão do Ivan, a Ponte poderia ter tomado o gol. Muito equilibrado e nivelado por baixo o primeiro tempo e a Ponte com alguns jogadores abaixo da crítica. Zanocelo hoje irritante, ausente do jogo, às vezes com filigranas desnecessárias para um jogo de vida ou morte, errando 90% dos passes. O Safira, um jogador limitadíssimo tecnicamente, que tenta se posicionar ali dentro da área, tenta incomodar os zagueiros, mas ele tem uma dificuldade de relacionamento muito forte com a bola e isso, claro, levou a Ponte a ter problemas ofensivos dentro da partida. Bruno Rodrigues, mais uma vez bem, protagonizou o principal lance da macaca dentro da partida. Só que tem um detalhe, né? O Bruno Rodrigues está jogando do lado esquerdo, enquanto que do lado direito aparece o Apodi e às vezes o Jefferson, eles invertem. Do lado esquerdo não acontece nada. E o Bruno Rodrigues, que não foi mal no jogo, quando ele afunila e se aproxima da área, ele é um jogador mais útil do que aberto lá, pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Lazzaroni não apoia. O Lazzaroni não passa do meio de campo, mas nem para ganhar sozinho na Mega Sena. Não tem força, não tem confiança, não tem personalidade. Então fica sempre entre 2 marcadores o Bruno Rodrigues, sem ter com quem jogar. Quem caiu ali de vez em quando, mas hoje sem nenhuma inspiração e desinteressado pelo jogo, foi o Vinícius Zanocelo. E aí foi prejudicado o Bruno Rodrigues. Já o lado direito da Ponte produz mais, porque quando chegam Jefferson e também o Apodi na dobrada, sempre existe uma aproximação e a jogada de ala que não aconteceu do lado esquerdo. O meio-campo da Ponte bem marcado, o João Paulo muito bem marcado e, obviamente, que os 2 volantes apenas na contenção, não tem cacuete de apoio, nem o Dauan, nem o Jefferson. Aliás, o Jefferson foi muito mais um jogador de beirada do que propriamente um segundo volante centralizado. Coube ao Zanocelo fazer a função do segundo volante, com o Dauan jogando um pouquinho mais atrás dele. E o João Paulo, que é o cara da ligação,
precisaria estar recebendo um apoio, precisaria estar recebendo a ajuda e a companhia do Vinícius Zanocelo, que hoje não apareceu nem marcando e nem apoiando a peça ofensiva. Então, uma Ponte sem inspiração, com uma zaga lenta, correndo alguns riscos muito mais em função da sua inoperância do que por méritos do Mirassol, faz um 0-0 até agora, como diria o inesquecível Walter Abrão, oxo, dentro do estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo, e eu espero que uma bronca de intervalo, que esse time se ligue, que esse time volte com um pouco mais de intensidade para o segundo tempo, sob pena de não conseguir ganhar um jogo plenamente vencível contra este time totalmente improvisado da equipe do Mirassol. Eduardo. Ô Rosa, o Ray-Ban mais bonito no WhatsApp, meu, muito obrigado, viu? Gregor Zorzinho, 0-0 por enquanto, a Ponte vai se livrando do rebaixamento, Gregor. Mas não tá jogando bem não, Edu. Ponte muito ansiosa, sinto uma certa ansiedade, diferentemente do que foi na quarta-feira, um time com coragem, um time com confiança. Hoje a Ponte parece que tá meio com medo. Sabe quando fica aquela ansiedade, né? Pô, não vamos sair, nós vamos tomar um contra-ataque, pode tomar um gol. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E é isso que está acontecendo com a Ponte. O Zanocelo muito mal no jogo, o seu João Paulo também precisa entrar um pouco, porque é um setor de criação, um setor de armação do time. Né? A única coisa que apareceu ali em alguns momentos do jogo foi ali a dobrada do lado direito. O Jefferson vai poder ir tentando algumas jogadas ali. O Lazzaroni não consegue passar do meio de campo. O lado esquerdo da Ponte totalmente estéril. Né? O Bruno Rodrigues tenta cair lá para ver se preenche o espaço. Porque em momentos do jogo, o Mirassol, consegue algumas jogadas por ali, principalmente na hora da saída de bola. Eu tentaria uma alternativa diferente. Tiraria o Zanocelo, colocaria mais um atacante e trocaria o Safira. Ele tem o Osman, né? Não sei qual a condição do Osman, mas se está no banco, pelo menos 45 deve aguentar. Então eu já entraria logo com ele. É um jogador decisivo, é um jogador que pode ajudar. E também colocaria o Moisés. Moisés, na última partida que entrou, demonstrou uma certa velocidade. E a Ponte, ela fica num jogo burocrático, precisando da vitória para não depender de absolutamente nada. Ou seja, depender sim, né? Mas a vitória já dá uma condição melhor e em alguma consequência até a sua classificação. Então precisa jogar um pouco mais, adianta um pouco mais as linhas. Todo momento em que a Ponte adiantou a sua linha, roubou a bola e criou alguma chance. Né? O Mirassol tenta uma saída de bola, mas pressionado erra muito. Então esse é o momento, sobe as linhas, não dá espaço. Nós percebemos o Renier, o zagueiro do Mirassol, um jogador experiente, que todo momento ele pega a bola e quer sair com ela. Por quê? Porque não tem muitas opções de saída. Então marca, fecha e tenta roubar essa bola para criar alguma oportunidade. A Ponte está com o jogo na mão. Novo Horizontino é muito limitado, o Mirassol é muito limitado. Porém, se a Ponte não fizer por onde, Edu, vai ficar aí nesse 0-0 aí. Marcos Luiz, alguma novidade do Guarani? O Guarani vai empatando 1-1, joga com Jefferson, Paulino, Pablo, Romércio, Bruno Silva e Bidu, David, Eduardo Persson, Arthur Rezende, Lucas Crispim, Júnior Todinho e Rafael Costa, que fez o gol, Marcos Luiz. No banco de reservas, Matheus Cavicchioli, Crispim, Lucas Abreu, Igor Henrique, Alemão, Marcelo, Elias Carioca, Vagninho, Bruno Sávio, Valber, Renanzinho e Ricardinho. As equipes estão voltando na Vila Belmiro, pelo que eu observo, sem alterações, viu, Edu? E o jogo da Ponte aí, o Lupe, Ponte voltando? A Ponte está voltando, o Mirassol também. Acredito que a Ponte não deve ter nenhuma modificação. Já confirmo já. O João Brigatti tem no banco 12 Igor Vinhas, 8 Bruno Reis, 15 Vander, 16 Yuri, 18 Danley, 19 Osman, 21 Moisés, 26 Léo e 27 Papá Faye. A Ponte vai jogando com o Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Alisson e Guilherme Lazzaroni, Dauan, Jefferson, Vinícius Zanocelo e João Paulo, Bruno Rodrigues e o Safira, hein? E a Ponte chutou primeiro uma no travessão do Bruno Rodrigues a 18 minutos, mas aos 44 o Moraes também chutou na trave da Ponte, hein? Olha,
Ferroviária 1-0 na Inter de Limeira, Guarani e São Paulo 1-1, Mirassol e Ponte 0-0, Novo Horizontino vai perdendo 1-0 para o Santos, o Corinthians marcou aos 47, Corinthians 1, Oeste 0, o Guarani vai se classificando, o Palmeiras e Água Santa 0-0, o Red Bull vence 1-0 o Botafogo, resultado que ajuda a Ponte a sair da zona do rebaixamento, e o Ituano vai embora 3-1 no Santo André, e vem aí o segundo tempo por enquanto, Mirassol 0, Ponte 0, muita emoção com ele é ele! Muito obrigado, Edu Pinheiro. Comandou o intervalo inteligente diferente do rádio brasileiro aqui na Bandeirantes em AM 1170 e também em todas as plataformas digitais. Estamos no YouTube. Entre lá, siga o canal. Você pode ativar o sininho e você também pode nos acompanhar aí pelo Band Multi. Estamos bombando na internet. Muito obrigado para você que está fazendo companhia a toda a equipe esportiva da Bandeirantes neste domingo à tarde, domingo de decisão. E decisão é na Bandeirantes. Saída de bola pertence à equipe do Mirassol, já que a Ponte Preta saiu jogando no primeiro tempo. Mirassol está no centro do campo e o árbitro ainda fica aguardando uma autorização que vem lá do quarto árbitro, o delegado da partida, porque todos os jogos precisam começar no mesmo horário. Então eles ficam se comunicando pelo WhatsApp. Olha, aqui tá atrasado, hein? Bom, aqui então vou segurar um pouco, tá bom? E aí vai segurando, aí um vai segurando do outro, entendeu? Será que é um grupo de WhatsApp, Batista, será? É um grupo. Como é que chama, será o grupo? É um grupo de WhatsApp, o delegado da partida, ele fica ali à margem do campo e fica aguardando o sinal para que todos os jogos possam começar no mesmo horário. No caso do nosso jogo, os times já estão posicionados. Tem algum jogo também por aí. Olha lá. Olha lá. Tá vendo o cara lá com o WhatsApp? Ó? É aquele lá, aquele de camisa rosa machão. É o cara que tá controlando. Como chamaria esse grupo aí, Batista? Grupo de WhatsApp. Hã? Grupo comigo. Rosa Machão. Grupo Deixa Comigo? É. Ah, entendi. Sei não, hein, mas ele tá vendo outra coisa, hein? Será que enquanto resolve ele tá vendo pornografia? Acontece, Batista. Eu tenho aqui na outra tela, tô vendo o técnico do Corinthians subir somente agora. Então essa é a demora também. É esse aí que tá retardando a coisa. É esse aí que tá atrapalhando a rodada inteira. É paciência. Estamos no aguardo, estamos esperando, portanto, o jogo do Corinthians é o que está mais atrasado, os outros todos estão posicionados. Acho que é paciência, hein? Haja paciência. E jogando paciência. Mas é uma... você acha que o de camisa rosa machão tá jogando paciência? Jogando paciência. Pediu auxílio ali pro rapaz do lado, o rapaz do lado falou que não é com ele. Ô Batista, mas isso irrita tanto o atleta que vocês não têm noção. O cara sai do vestiário e já sai pronto para começar o jogo. E aí você tem que ficar esse tempo todo aí esperando, aguardando. Os jogadores ficam muito... Aliás, eu, quando jogava, ficava irritadíssimo com isso. Não existe. Então não fica, porque quando dá o tempo, o quarto árbitro, os bandeiras, vai lá na porta do vestiário lá e fica pedindo, vamos subir, tá no horário. Fica aquela pressão e aí o time vai a campo e acontece isso daí, ó. É um absurdo. E o árbitro do jogo do Corinthians, Batista, agora ele deu positivo pro quarto árbitro lá, ó. Vai recomeçar o jogo. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Saída de bola pertence à equipe do Mirassol, que vai atacar lá pro lado direito. Se fosse no Majestoso, estaria atacando contra o gol da linha do trem. Consequentemente, a Ponte Preta ataca contra o gol dos portões monumentais do estádio Majestoso. Mas o jogo é no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Pois não? Acontece é o seguinte, tá feia a coisa, Batista. Agora os jogadores do São Paulo e do Guarani batem bola na Vila. Tô na outra tela aqui, vendo Oeste e Corinthians também estão batendo bola. Ninguém quer começar. E tem o quarto árbitro, Batista, que ele tá todo de branco ali na Arena Barueri, também com o WhatsApp, o mesmo acontecendo no jogo que você tá comandando aí, Batistão.
Tem coisa que é legal. Ai, ai, ai. Mas tem coisa que é super legal. E o jogo não começa. E o jogo aberto com o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Batista. Informação. Oi, pois não, a informação na Bandeirantes. Na Vila Belmiro, o árbitro detectou, Batista, que existe uma falha ali na rede, né, um buraco que a bola poderia passar e prejudicar o espetáculo. Por isso a demora. Tem um rapaz lá com uma linha lá que está costurando lá para ver se a coisa funciona, Batista. Costurando a rede na Vila Belmiro. Não tem pressa não, pode falar pro pessoal ficar tranquilo, tá bom? Batista. Estamos à disposição aqui até meia-noite é hoje. A serviço do rádio. A serviço do rádio para todo o Brasil. O Batista, não começou nenhum jogo, cara. Tá tudo sincronizado, gente. Nenhum segundo tempo começou ainda. Os caras estão esperando é o grupo de WhatsApp. No jogo do Corinthians, não vier... Batista, no jogo do Corinthians, uma ambulância saiu para levar o Bozelli ao hospital. Tem uma suspeita de fratura no nariz do Bozelli e estavam esperando a outra ambulância voltar, porque por determinação precisa de 2 ambulâncias no estádio. Bom, e aí já complicou mais ainda. Opa! Né? Vi um positivo. Começou. Apita o árbitro. A bola está rolando em São Bernardo do Campo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo. O time da Ponte Preta atrás de uma grande vitória. Vai Macaca. Vai Macaca. Vai Macaca. Vai Macaca. Vai Macaca. Vai Macaca. Vai o time do Mirassol para o campo de ataque, dominou o Cauã, balançou o corpo, vai para a linha de fundo, chega bem Lazzaroni, marcação perdigueira para afastar, tira, joga a bola para fora, para a linha lateral em cobrança de arremesso para o Mirassol. Antônio Lupe, alguma alteração no Macaca? Não, a Ponte é a mesma do primeiro tempo. E o Mirassol? Também é o mesmo. Qual é o mascote do Mirassol? O Leão. É mesmo, não Sim, sabia. É o Leão. Cobrança de arremesso lateral, vem para o campo de defesa, a Ponte para fazer a cobrança. Autorizado Guilherme Lazzaroni, levanta a bola no campo de ataque, tira, afasta Thiago Alves, bate de perna direita, a Ponte na retomada, apareceu Dauan, tocou de lado lá pela direita, ainda no campo de defesa com a Podi, recolhe, toca de perna direita, lança na frente lá pela ponta direita, a Ponte Preta vem descendo com Jefferson, recua pela meia para Dauan, escapa da marcação, rolou na lateral para Jefferson, recuou, tocou para Podi por dentro para o Wellington Carvalho. Na metade da zaga, ele solta para Alisson, que está retomando ao time da Ponte no jogo de hoje. Tentou sair jogando Lazzaroni. Daniel Borges toca na bola, ela vai para fora, para a linha lateral. É arremesso. Não, o árbitro marcou falta, é falta já cobrada. A Ponte se muda com o Dauan e empurrou o jogo na esquerda no campo de ataque. Bruno Rodrigues dominou, recuou, toca lá atrás no campo de defesa para Alisson. Ele vai dominando. O Alisson, que não participou da vitória contra o Novo Horizontino, estava suspenso com o terceiro cartão, foi amarelado no derby no dia 16 Vem de março. São Paulo! Vai Vem São Paulo, bola solta pela ponta esquerda, tenta Léo Pelé o cruzamento, afasta a defesa do Guarani, ali pega o rebote na casinha! Gol do São Paulo na Vila Belmiro! 2:40 segundo tempo. Léo Pelé cruzou, a defesa do Guarani afastou nos pés de Elinho. Uma bomba com o pé esquerdo, a bola morreu no canto do goleiro Jefferson Paulino. São Paulo 2,
2, Guarani 1. Elinho vai pra rede, o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Primeiro chute foi do Hernanes, né? Jogador da equipe do São Paulo, e no rebote o Jefferson Paulino acabou metendo a bola no pé do Everton, que meteu ali no Elinho. O Elinho, com toda a tranquilidade, garoto da base do São Paulo, fez o segundo do tricolor. Agora a zaga do Guarani, que bobeada, hein? Placar de 2-1, São Paulo está vencendo o jogo. Carlos Henrique, bate pesado. Comecinho do segundo tempo aí, bobeada do Guarani em CH. É o apagão total do sistema defensivo do Guarani, desde a marcação na frente da área do seu meio campo. Passando pelos laterais, rebote indevido do goleiro nos pés do jogador do São Paulo. O Guarani volta desligado para o segundo tempo, um gol de pura desatenção da defesa. Edu, você está acompanhando tudo aí, mas sim, com esse gol do São Paulo, o Guarani está fora, o Corinthians vai se classificar. Isso, o Corinthians vai vencendo 1-0, então o Corinthians fica com a segunda vaga com 17 pontos nesse momento. O Guarani perdendo é o terceiro com 16, diferença de 1 ponto. Mas tem muito jogo pela frente, estamos só começando o segundo tempo. Neste momento, o Guarani fora e a Ponte na Série A1 do Campeonato Paulista. A Ponte também não se classifica, mas precisa lá, o Água Santa tem que tomar um gol. Pode até se classificar. Isso. Mas o mais importante da Macaca é a permanência. Com esse resultado, ela permanece na Série A1 para 2021. E vem o time do Mirassol pela esquerda, tentando levar, vai para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso. Danilo Bosa tocou na bola, é arremesso. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Estamos com um som de torcida, um som artificial, porque pelo protocolo não é permitido a presença de torcedores no campo. Pelo menos enquanto as cidades estiverem na zona vermelha ou na zona vermelha ou laranja. Não pode ter jogo de futebol. Na zona amarela, na zona laranja pode ter jogo de futebol, mas não pode ter público. Para ter público tem que ser a zona amarela. É a quarta etapa deste protocolo. É onde que pode colocar público no campo. Parece que vai demorar bastante para que o torcedor possa retornar. E domina o time do Mirassol, tentando a passagem com dificuldade no campo de defesa. Lançamento, a Ponte chega, tira, afasta para a linha lateral. Alisson cedendo arremesso lateral para o Mirassol bater pela direita. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020 em São Bernardo do Campo. Mirassol 0, Ponte Preta 0. 6 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. Vai dando São Paulo. São Paulo 2, Guarani 1. Corinthians vence. Corinthians 1, Oeste 0. Corinthians vai se classificando. Guarani vai ficando fora. Palmeiras e Água Santa 0-0. Bragantino 1, Botafogo 0. Estão sendo rebaixados Botafogo e Oeste. A Ponte escapa. Tem futebol na Bambam. Detalhe. Falta, vem pra bola o Mirassol. Moraes, pé canhoto, cruzou na área. Vem lá atrás pra tirar. Afasta Safira, ajudando a defesa, tira. Pois não, uma informação. O David tomou cartão amarelo, viu, Batista? Depois só confirmar com o Marquinhos se foi o terceiro dele aí para uma eventual segunda fase do Campeonato Paulista. Não estava pendurado. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão, obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Bola parada, Safira tá caído. O que é que aconteceu com o 9 da Macaca, Antônio Lupi? Saiu a chuteira do pé dele, Batista. A chuteira acabou saindo, por isso o árbitro paralisou para que o Safira pudesse ajustar ali o seu instrumento de trabalho. E tá tudo bem, tá tudo certo com o Safira. E já aconteceu com você na hora daquela arrancada, saiu a chuteira, hein, Lupi? Ah, pelo menos umas 4 vezes sim.
levantada no campo de ataque. Mirassol tenta a penetração, vem pela meia direita, recebe Cauã e a falta. Zanocelo chegou por trás para cometer a falta. O árbitro paralisa e marca. 5 substituições são autorizadas. Até agora, nenhum treinador se movimenta no sentido de mudar os seus times. Isso significa que eles estão satisfeitos com aquilo que está sendo produzido ou então não tem alternativas do banco. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais e importados. De segunda a sexta, das 8 às 18, ao sábado, das 8 até as 12 horas. Chame no zap, agilize o orçamento e faça o pedido. rochaautopeças.com.br. Quais são as opções aí do Brigatti no banco, Antônio Lupi? Igor Vinhas com a 12, 8 Bruno Reis, 15 Vander, 16 Yuri, 18 Danley, 19 Osman, 21 Moisés, 26 Léo e 27 Papá Faye. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Fosse você o treinador, faria alguma alteração? Estamos com 9 da etapa final e qual seria em Tigrão? Olha, Batista, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado da Ponte quanto do lado do Mirassol, soluções pobres. Eu, por exemplo, acho que a Ponte não pode ficar aí administrando esse empate. Vem embora o time da Ponte, não, Zanocelo soltando para João Paulo de perna direita, lançou na área, muito comprido. Jefferson não conseguiu chegar, até tentou, mas não chegou. É tiro de meta para o Mirassol. Correu, se esforçou, mas mais um lançamento muito forte. Jogadores do banco de reservas estão no aquecimento. Provavelmente daqui a pouquinho o João Brigatti deve modificar a equipe. Gleger, Zorzinho, você faria alguma alteração? Qual alteração é necessária? A Ponte precisa ganhar o jogo. O que ela tem que fazer para ganhar o jogo, Gleger? Faria 2 substituições, Batista. Tiraria o senhor Zanocelo, muito mal no jogo. Aliás, uma decepção, né? Contava com uma evolução desse menino, é muito bom jogador, uma grande promessa no time da Ponte, mas hoje não sei se sentiu com a pressão, com a responsabilidade, mas não é o mesmo Zanocelo que nós já vimos aqui atuando pela Ponte. Tiraria o Zanocelo, colocaria o Osman e tiraria o Safira e colocaria o Moisés, Batista. Grande beijo para Dalva, alô Dalva e a Luísa. Elas estão ouvindo a transmissão da Rádio Bandeirantes. A Dalva, tô com saudade de vocês, hein? Saudade daquele abraço na cabine de rádio. A Dalva, que faz um trabalho importantíssimo nas cabines do estádio Moisés Lucarelli. Mas tudo isso vai passar e vamos nos encontrar, se Deus quiser. Ponto 10, restaurante atendendo todos os dias no almoço. Ligue 3234-4390. Faça o seu pedido e retire lá no restaurante. Ou peça no iFood e receba aí na sua casa. Ponto 10, restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Domina Bruno Rodrigues, lançou Lazzaroni, vai pro fundo, pé canhoto, cruzou para trás. Chegou tirando Daniel Borges, volta a bola pela esquerda. Trabalha Safira, recolheu, dominou, rolou para Bruno Rodrigues, tentou passe na frente, mas errou completamente. A bola foi embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Mirassol bater. Faltou comunicação no ataque da Ponte Preta. Bruno Rodrigues deu um passe para ninguém. A bola saiu limpa pela linha de fundo e tiro de meta para o Kevin. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes. Café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafémorais.com.br. Conheça mais. Com esses resultados, a Ponte permanece na Série 1, empata com o Mirassol. Até aqui, placar de 0-0. Estamos com 12 da etapa final. Guarani perdendo para o São Paulo 2-1 e vai ficando fora da etapa seguinte da competição. A bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta, campo de defesa, vai sair jogando lá atrás o time da Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12,5, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeão
Campeonato Paulista 2020, estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo. Mirassol 0, Ponte Preta 0. Na Vila Belmiro, mais 2 milagres de Thiago Volpe. 13 minutos do segundo tempo, São Paulo 2, Guarani 1. Corinthians vence 1-0 Oeste, Corinthians vai se classificando, o Guarani não está sendo classificado, vai saindo fora da classificação nesse momento. Palmeiras e Água Santa 0-0, Red Bull 1-0 vence o Botafogo. A Ponte, que nesse momento não se classifica, mas também não está na zona de rebaixamento. Estão sendo rebaixados Botafogo e Oeste. Embora o time da Ponte, lançamento no campo de ataque. Bruno Rodrigues partiu, arrancou, pé canhoto, bateu, defendeu Kevin. Batida na entrada da grande área, não pegou bem na bola, não saiu meio mascado, mas bateu no canto. Kevin ligado, pegou firme, sem rebote. Terceira finalização do Bruno Rodrigues. No primeiro tempo acertou a trave e o goleiro depois fez uma defesa, Lavim Mirassol. Cauã dominou, entrou na área, pé canhoto, bateu por cima do gol pela linha de fundo. Pegou muito embaixo, ela subiu, saiu, é tiro de meta para Macaca. Mais uma bola que foi embora. Essa daí deve ter parado lá em Diadema. 0-0 Ponte Mirassol no ABC. Conheça Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. E daqui a pouco, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Seguimos com 0-0 e a falta lá atrás do campo de defesa para o Mirassol. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Alô, Robson, um grande abraço, gerente comercial das rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rádio Bandeirantes, Campinas, Educadora FM, Nativa FM, Band FM. Tá curtindo o som da Bandeirantes e tá gostando demais. Está nos acompanhando ali pelo YouTube. Você também pode nos acompanhar. É só entrar lá no YouTube e procurar por Rádio Bandeirantes Campinas. Levantamento na entrada da grande área para Bruno Mota. Voltou para Cauã, pé direito, bateu! Espalma! Ivan Quaresma! Em 2 tempos, primeiro espalmou e depois na sequência pegou em definitivo. Bruno Mota estava na frente dele. Se tivesse o Ivan Quaresma vacilado, sairia o gol do Mirassol. Ivan Quaresma opera o milagre, a pancada de Cauã. Na entrada da grande área, uma paulada de perna direita e a defesa do goleiro Ponte Pretano, Antônio Lupi. O Cauã recebeu o rebote ali, ele depois de uma disputa de bola, de primeira, a bola ainda quicou na grama e o Ivan fez um milagre. Na sequência, o Daniel Borges tentou o rebote, só que o Ivan foi lá e segurou firme a bola. Ivan vai salvando a Ponte Preta quando a Ponte mexe pela primeira vez. 20, Zanocelo tá fora. Com a 20, Vinícius Zanocelo tá fora. 8, Bruno Reis tá no jogo. Bruno Reis está entrando no time da Macaca. Mudou. Zanocelo foi muito mal, né? Fez uma partida muito ruim, parecia nervoso em alguns momentos. Primeiro usou o excesso da técnica, acabou atrapalhando o jogador. Tá fora, entra, portanto, Bruno Reis. Tem mais uma na Ponte. Camisa 9, Safira foi embora. Safira com a 9 tá fora. 21, Moisés tá no jogo. Moisés, camisa número 21, é a segunda apresentação dele. Ele entrou um pouquinho também na vitória contra o Novo Horizontino, placar de 2-0. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, essas duas substituições da Macaca. Olha, Batista, eu acho que ele tirou os 2 jogadores mais apagados do time da Ponte, o Safira e o Zanocelo. Só que o Bruno Reis não acrescenta nada, né? Tipo da alteração inócua. Eu, por exemplo, usaria um pouco mais. Eu viria com o Osman na do Zanocelo e viria exatamente com o Moisés na do Safira. Taticamente, o time fica mais pesado ainda, né?
Porque mesmo mal no jogo, e hoje ele não jogou nada, mas o Zanocelo ainda dá uma opção de saída de bola. Isso não acontece com o Bruno Reis, que é um cara lento, que toca curto e para trás. Portanto, a segunda ok, a primeira alteração não gostei. Alteração. Vai. Na Vila, sai Arthur Rezende, número 80, para a entrada de Vagninho, 21. E aí, CH, essa alteração no Bugre. Daqui pra frente, o aspecto físico vai determinar, Batista. O Arthur Rezende, pra mim, tava cansado. É o jogador da Pontes que está caído, o jogo está paralisado. Lazzaroni. É o Guilherme Lazzaroni. Numa disputa ali com o jogador do Mirassol, ele acabou recebendo uma solada no pé esquerdo e por isso levou a pior o camisa meia dúzia da equipe da Ponte Preta. O jogo tá parado. Gleger Zorzinha, as alterações da Macaca, 2 alterações. O técnico João Brigatti tem a oportunidade de fazer 5 alterações, mas agora só em 3 oportunidades. De uma vez só mudou 2. E aí, o que você achou das alterações do Brigatti? Eu não teria colocado o Bruno Reis. Tiraria o Zanocelo, aliás, disse isso no início. E colocaria o Osman também. A Ponte precisa ser um pouco mais agressiva. E o Bruno Reis é aquele jogador, né? Que fica... O Zanocelo é um jogador que chega um pouco mais. Não estava bem no jogo, isso é verdade. Mas o Bruno Reis é aquele volante, segundo volante, que só vem de trás, muito tímido, né? Eu não teria feito isso, Batista. Teria sido um pouquinho mais agressivo, mais ousado. A Ponte precisa do gol, né? Tem muito poder, muito pouco poder ofensivo. Então poderia ter mudado diferente o João. Escanteio, vai para a bola o time do Mirassol para fazer a cobrança lá pela ponta direita. Vem para a bola, rolou para Juninho, bate, entrega a bola lá pela direita. Cauã levantou na área para ninguém, muito mal, vai embora pela linha de fundo. O jogo é horroroso, é o circo dos horrores elevado à 10ª potência. É um negócio terrível. Se tivesse que dar uma nota para esse jogo, seria -5. -5, muito ruim. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020 em São Bernardo do Campo. Mirassol 0, Ponte Preta 0, Júlio Nascimento. E vem Guarani pela ponta direita, cruzamento na área de voleio na casinha. Rafael Costa, um golaço, o jogo tá parado, impedimento marcado. E aí, Marquinhos? Tava sim, tava na posição irregular o atacante do Guarani, o Rafael Costa. Mas foi um golaço, hein, de voleio, mas foi irregular. 20 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. 2 para o São Paulo, 1 para o Guarani. Olha, muita emoção, hein? O Oeste chegou a empatar. Só um minutinho, Edu, aqui é falta. João Paulo para Ponte Preta, jogada ensaiada, rolo no fundo, Lazzaroni cortou bonito, pé canhoto, cruzou na área, toca de cabeça, é gol! Gol! Passados do segundo tempo, depois da cobrança de falta, Lazzaroni desceu pela lateral da grande área e lançou na entrada da pequena área. Bruno Rodrigues de cabeça, pelo alto, jogou a bola no fundo da rede, ela balançou, bateu na lateral da rede, fez depois de chocar do travessão. Bruno Rodrigues, predestinado, iluminado, marca um gol para virar a sua história no Majestoso. O gol da Macaca, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Examada Ponte Preta. Bruno Rodrigues, 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 camisa 11. Ele é
placar em São Bernardo do Campo. Bruno Rodrigues para fazer o gol, para fazer a rede chacoalhar. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Ponte Preta 1, Mirassol 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Cobrança de falta ensaiada da Ponte Preta. Guilherme Lazzaroni recebeu a bola, invadiu a área e deu um cruzamento magistral na cabeça do Bruno Rodrigues, que deu um leve toque. A bola passou por cima do goleiro Kevin, bateu na trave e acabou entrando no fundo da rede do Mirassol. Bruno Rodrigues marca o terceiro gol dele com a camisa da Ponte na temporada. O primeiro da Ponte no jogo, tá no placar do estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Mirassol 0, Ponte Preta 1. Vem São Paulo, Léo Pelé tocou pela ponta esquerda para Paulinho, bateu na casinha! Golaço do São Paulo! Salve o tricolor Paulinho! Paulinho Boia, um golaço! 24 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. Um chutaço de fora da área para vencer Jefferson Paulino. Paulinho Boia amplia a vantagem do São Paulo. 3-1 na Vila Belmiro. Detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Para mim, falhou Jefferson Paulino. Estava adiantado. Independente da bela jogada do Paulinho Boia, que foi um golaço, né? Mas para mim o Paulino estava um pouco adiantado e o gol aconteceu. É o terceiro do São Paulo na Vila, Paulinho Boia. 3-1 na Vila Belmiro, Carlos Batista. 3-1 para o São Paulo, Vila Belmiro. Guarani vai caindo fora do Campeonato Paulista, vai se classificando o Corinthians. Olha o gol. Vai. Olha, gol do Água Santa, rapaz, lá do Allianz Parque, hein? Palmeiras 0, Água Santa 1. Em termos de classificação, isso não é legal para a Ponte. O Água Santa vai se classificando, a Ponte fica em terceiro no grupo A, mas a Ponte pelo menos não está na zona de rebaixamento. Estão sendo rebaixados Botafogo e Oeste, só que é o seguinte, hein? O Botafogo não pode virar o jogo lá com o Red Bull. Tá 1-0 o Red Bull. E a Ponte tem que segurar aí esse 1-0, essa vitória, porque se empatar ainda fica fora, mas fica perigoso. Mexeu. Vai. Camisa de número 8, Eduardo tá fora no Mirassol. Eduardo com a 8 tá fora. 15, Lucas Vital tá no jogo. E o 10, Cauã também foi embora. 19, Neto, atacante, tá no jogo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020 em São Bernardo do Campo, na frente a macaca, Bruno Rodrigues de cabeça, Ponte Preta 1, Mirassol 0. 26 minutos do segundo tempo, ainda muita reclamação do gol anulado do Guarani. São Paulo vai vencendo, 3 para o São Paulo, 1 para o Guarani. Ferroviária 1, Inter de Limeira 0, Novo Horizontino 2, Santos 2, Corinthians 1, Oeste 0, Palmeiras 0, Água Santa 1, Red Bull Bragantino 1, Botafogo 0 e Ituano 3, Santo André 1. Atenção, tem gol do Palmeiras, hein? Gol do Palmeiras, a Ponte não só vai saindo do rebaixamento, como vai se classificando. Nesse momento, o gol do Palmeiras, a Ponte vai se classificando e o Guarani está sendo eliminado. Bandeirantes AM 1170 e também em todas as plataformas digitais. Estamos no YouTube. Acompanhe pelo YouTube a transmissão da Bandeirantes. Placar de 1-0, Bruno Rodrigues de cabeça, Batista, meteu a bola na rede. Pois não, diz aí, CH. Eu queria fazer um registro, não deu tempo pela dinâmica de tudo que está acontecendo, mas o gol do Rafael Costa de bicicleta antes do terceiro gol do São Paulo foi legítimo. A arbitragem prejudica o Guarani, que nesse momento está muito cansado. O time está recebendo toda hora um contra-ataque atrás do outro do São Paulo. Tanto é que o Carpini colocou Marcelo no meio-campo. O São Paulo colocou um monte de moleque e está muito rápido e perigoso nos contra-ataques. Nesse momento, o São Paulo está melhor que o Guarani.
3-1, São Paulo está vencendo o Guarani. Partida marcada para Vila Belmiro, porque Campinas está na faixa vermelha e não pode mandar jogos de futebol. Santos, portanto, é onde o Guarani está mandando o jogo. O Guarani é o mandante, mas vai perdendo. Placar de 3-1. A Ponte vence o seu jogo. Placar de 1-0. Vai se mantendo na Série 1 do campeonato. E também pode conseguir a classificação, desde que o Água Santa perca o jogo dele. Domina a bola pela direita, vem Danilo Bosa, domina para o time do Mirassol, recuando para dentro do círculo central, para Thiago Alves. Volta a bola pela direita para Bosa. Ele trabalha na perna direita, o time da Ponte nesse momento está inteiramente no campo de defesa, se fecha, levanta o jogo lá pela ponta canhota, vai para lá, tentou descer, não conseguiu, vai para a linha lateral, é arremesso pela direita o Mirassol. Tentou descer pela ponta canhota, mas cedeu de graça. O arremesso lateral é pela direita para Macaca, que não tem pressa alguma para fazer a cobrança. Detalhe no ar. Com o empate do Água Santa, a Ponte também vai garantindo a sua classificação, como disse o Edu. Então, portanto, essa vitória, o empate do Água Santa lá contra o Palmeiras, leva a Ponte Preta para a próxima fase do Paulistão. Bola aberta pela ponta direita, vem embora a Ponte, Moisés no bico direito da grande área, limpou, carregou, foi desarmado, voltou, recuperou, partiu o pé direito, levantou, cruzou na área, Bruno Rodrigues, matou no peito, balançou o corpo, deu uma rabiscada, tentou o cruzamento, subiu, o zagueiro tirou, Moisés tocou na bola, voltou para João Paulo, furou na partida, recupera a posse de bola, o time do Mirassol tira dali, a Ponte insiste, vem para a marcação, já faz a retomada, a bola foi recuada, vem para Wellington Carvalho, soltando na frente pela direita para Dauan, dentro do círculo central, trabalha o jogo, o time da Macaca, lançamento, bola aberta pela ponta para Bruno Rodrigues, pela lateral da grande área, recolheu, puxou, arrumou para a perna direita, tentou passe por dentro, Moisés entrou na área, limpou, penetrou, Guilherme Lazzaroni, a bola voltou, sobrou pela direita, Bruno Rodrigues bateu, defendeu Kevin, no centro do gol, Bruno Reis bateu de pé direito da entrada da área e Kevin pegou firme sem rebote, Antônio Lupi. Uma jogada confusa no ataque da Ponte Preta, um bate-rebate, a bola acabou sobrando nos pés do Bruno Reis, que entrou no segundo tempo e mandou um chute forte para a defesa do Kevin sem rebote. A informação na Bandeirantes. Olha, segundo gol da Ferroviária. Ferroviária 2, Inter de Limeira 0. Então, derrota da Inter. O Mirassol, mesmo perdendo da Ponte, está classificado. Então, só repetindo, né, Edu? O Água Santa não pode fazer um gol. Não pode. Ele tem que permanecer, no mínimo, com esse empate. A Ponte vencendo, a Ponte estará classificada. Batista. Oi, pois não, diz aí, Júlio Nascimento. Só pedindo aqui o auxílio do Marquinhos, porque um combo de substituições da equipe do Guarani, certo, Marquinhos? Elias Carioca e Bruno Sávio entraram. O Crispim acabou deixando o gramado. Já confiro para você a outra alteração. Pois não, Edu. É isso aí, 1-1 Palmeiras e Água Santa. Aliás, o Água Santa fez 1-0, né? Mas empatando, isso faz com que a Ponte, né? Ela vai vencendo, ela sai do rebaixamento, também vai se classificando. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Tem que tomar cuidado, porque o Botafogo está perdendo para o Red Bull 1-0. Nós comentávamos durante a semana, mesmo vencendo, a Ponte, não tá, quer dizer, já é bem melhor. É uma situação que já toma bem mais difícil uma combinação de resultados. Mas mesmo vencendo, a Ponte pode ser rebaixada. O Água Santa e o Botafogo, se ultrapassarem a Ponte, ela mesmo vencendo a Macaca, ela será rebaixada e também perde a classificação para a Água Santa. Mas nesse momento, Palmeiras e Água Santa 1-1, o Botafogo vai perdendo 1-0, o Red Bull repetindo aqui, a Ponte fora do rebaixamento e ainda se classificando. Neste momento, a Ponte está classificada com 13 pontos. A alteração no Mirassol, Antônio Lupi. Daniel Borges com a 2 está fora. Daniel Borges 2 está fora. 16, Matheus Rocha, formado na base do Mirassol, está no jogo. Matheus Rocha está entrando no lugar de Daniel Borges. Matheus Rocha tem a camisa número 16 no costado. E aqui vem embora Bruno Reis. Recolhe pela ponta canhota. Foge da marcação, tocando para João Paulo. Devolve muito mal. João Paulo piorou uma barbaridade no jogo. O time do Mirassol vem para o contragolpe. Placar de 1-0 para o time da Macaca. Lançamento aberto pela ponta direita. Adianta bem lá atrás. Vem o Alisson para afastar. Tira. Soltando para Bruno Rodrigues. Vem pela ponta canhota. Recolhe. Levou na perna direita. Escapou da marcação. Cruzou.
Não sei se ele tentou cruzar ou tentou chutar para o gol. Cruzamento muito ruim, se essa foi a intenção, o Jefferson não conseguiria jamais chegar nessa bola, Lupe. Eu fico com a alternativa de número 1, tentativa de cruzamento, muito mal, Jefferson até correu, mas não conseguiu chegar na bola, tiro de meta já cobrado pela equipe do Mirassol. Pois não, Marquinhos, chamou, falou a sua informação. Legal, Batistão, saiu Eduardo Persson, entrou Igor Henrique 8, saiu Lucas Crispim 10, entrou Bruno Sávio 22, saiu Arthur Rezende 80, entrou Vagninho com a 21, saiu Rafael Costa, entrou Elias Carioca com a 19. O Batista. Pegou tudo aí, ô Júlio? Pegou tudo aí? Sim, obrigado, Batista. Beleza, tá aí, portanto, as alterações Batista. Lá na Vila Belmiro. Pois dá uma informação na Bandeirantes. O terceiro gol do São Paulo acabou descontrolando o Guarani. Apesar das mexidas, muitos jogadores cansados, o São Paulo é muito forte no contra-ataque e nesse momento está muito próximo de fazer o quarto gol. Placar de 3-1, São Paulo vai vencendo o Guarani, a Ponte vencendo o Mirassol, placar de 1-0, gol de Bruno Rodrigues de cabeça, cobrança de arremesso lateral, vem pela direita, Bosa para fazer a cobrança para o time amarelo lá de Mirassol, a bola para lateral pela direita, o árbitro parou, marcou a falta, é falta favorável, marcou falta o arremesso, hein? Marcou o arremesso. Arremesso lateral, o Guilherme Lazzaroni não tem pressa. E ali, ô Lupe, qual a nota ali, hein, ô Lupe? Rapaz, Batista, eu vou falar um negócio pra você, eu sigo ela no Instagram, viu? Ela é uma excelente profissional e uma excelente pessoa. E é uma nota, a nota vale para o inteiro ou uma nota em cima e uma outra embaixo? Uma nota só. Bola lançada na entrada da grande área, vem embora, Bruno Mota faz a parede, tentou girar, a Podi bloqueia, tira, afasta, vem a Ponte na pressão, partiu Moisés, vai em cima de Thiago Alves, chega lá atrás para afastar, tira, na frieza, Kevin toca, errou, João Paulo dominou a entrada da área, virou para Bruno Rodrigues, entrou na área, pé canhoto, cruzou, subiu, toque de cabeça. Desequilibrado, subiu Moisés e enfiou a testa na bola, ela não pegou força, e aí tira o time do Mirassol, a Ponte já retoma a partir da metade do meio campo, vem lá atrás pro Reis para afastar, recolhe, domina, soltando o jogo na frente pela esquerda, vem Lazzaroni com Bruno Rodrigues, na toca de bola ele vem pelo setor esquerdo, tentando a passagem, por dentro com João Paulo, voltou para Lazzaroni, para João Paulo na triangulação com Bruno Rodrigues para João Paulo, lindo passe, rolou, deu uma passada de pé em cima da bola, esmerilhando. João Paulo tem condições para isso, é tecnicamente muito bom. A Podi toca na bola, rolando por dentro para Dauan, recua para o Wellington Carvalho. Na esquerda para Alisson, ele tenta fazer o passe, a bola vai para fora. O último toque foi do jogador do Mirassol. É arremesso lateral que lança em Gleger do João Paulo no meio das canetas. Meu Deus, hein? Do adversário numa rolada de bola. Olha aqui, ó, não tá comigo. Espetacular. Zagueirão vai ficar sonhando com essa caneta aí uma semana, viu, Batista? Esse é o tipo do lance disse, para né? fotografar e colocar no quadro. Exatamente. Ô, Lupe, segura aí. O João Paulo realmente tem muita qualidade, né? Um cara extraordinário. Precisa aparecer um pouco mais. Você vê que a hora que aparece o futebol de João Paulo, o próprio Zanocelo, que não jogou bem também, o nível técnico aumenta. É isso que nós pedimos sempre. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no Saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Placar de 1-0, a Ponte vai vencendo o jogo na marca de 37 minutos. Bruno Rodrigues, o cara do jogo, arranca em cima da marcação, passou pela marcação, penetrou no campo de ataque, falta. O árbitro parou, marcou a falta para o Mirassol. Da imprensa cobra, sai para o jogo lá atrás. O time de Mirassol perdendo para placar de 1-0. Domina pela direita, vem Bosa, toca errado. Joga torto e para fora, para a linha lateral. Olha o gol. É arremesso, pois não, a informação, Edu. Importantíssimo para a Ponte esse gol. Segundo gol do Red Bull Bragantino lá em Osasco, hein? Red Bull Bragantino 2, Botafogo 0. Botafogo e Oeste nesse momento sendo rebaixados. E o Mirassol vai mudar. Mais uma alteração no Mirassol, Antônio Lupi. 11, Juninho tá fora. Juninho com a 11 tá fora. O 17 é o João Arthur.
João Arthur com a 17, mais um menino da base do Mirassol tá no jogo. João Arthur está entrando. O ruim de ter 5 alterações é o Paper, né? Como diria do Pinheiro, no Paper. O Paper fica todo rabiscado. Placar de 1-0, a Ponte vence o jogo, vem pela esquerda. Lazzaroni levanta o jogo no campo de ataque, vem lá atrás, Thiago Alves mata no peito. Saiu jogando, levando, tocando na frente, vem pra bola, Alisson volta na entrada da grande área. Kevin, o goleiro, sai dominando com os pés, soltando para Thiago Alves. O zagueiro central do Mirassol retrai. Saiu Kevin lá do seu quadrilátero da sua área de confinamento para jogar como líbero no campo de defesa. Toques improdutivos, laterais. Vem pra bola pela direita, Thiago Alves. A Ponte já adianta, 2 lá na frente. Induziu ao erro. Guilherme Lazzaroni tocou o jogo pelo setor esquerdo. Vai embora, lateral da grande área. Pé canhoto, cruzou na área. Moisés dominou, rolou atrás. Limpou, carregou. Vai pra bola para fazer o passe da Man. Recuando para Bruno Reis. Recolhe na intermediária. Abriu na lateral para Bruno Rodrigues. Ele recua e mata a opção de ataque. Toca lá atrás no campo de defesa para Alisson. Para Wellington Carvalho. Ele domina, soltando o jogo para Alisson. Errou o passe. Armou o contra-golpe. Lá vem o time do Mirassol. Partiu, vai para a ponta pela direita. É falta. Em cima de Matheus Rocha. Falta para o Mirassol bater. E a falta foi do Guilherme Lazzaroni depois de uma bobeira do Alisson, que perdeu a bola. O autor do gol da Ponte Preta, Bruno Rodrigues, está fora. Bruno Rodrigues com a 11 está fora e tem estreia na Macaca, 19. Osman está no jogo. Osman está no jogo. Qual o número do Osman? Ele tem a 19. 19 para o número do Osman. Osman toca a bola de perna, toca a bola de cabeça, solta o jogo na perna esquerda. Se manda Moisés pela lateral da grande área, puxou, arrumou o pé direito, bateu em cima da marcação. Alisson tira e arma o contra-golpe do time do Mirassol, soltando o jogo pelo setor esquerdo. A Ponte adianta a marcação lá pela direita com o Dauan. Cerca uma barbaridade. Faz de novo o Dauan uma grande partida. 40 da etapa final. A Ponte vai se classificando para a segunda fase do Campeonato Paulista. Mirassol vem com a bola dominada no campo de defesa. Thiago Alves abrindo o jogo lá pelo setor direito. Solta o jogo no campo de ataque para Ponza. Ponza volta para Thiago Alves. Ele domina, fica indeciso para fazer o lançamento. Um toque de segurança. Lança o jogo para dentro do círculo central. Vem dominando Lucas Vital, recuando para Thiago Alves. Ele recolhe, domina com a perna direita. Vai para fazer o passe no erguimento de bola na entrada da grande área. Wellington Carvalho de cabeça, tira, afasta. A bola voltou, Bruno Mota bateu, explodiu no paredão Ponte Pretano. Se fecha inteira a Macaca. É arremesso lateral. Pela esquerda, Moraes. Autorizado, levantou na área. O toque de pé direito, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Fechou Matheus Rocha. De pé direito, chegou enfiando a bola. Ela subiu, passou, lambendo o travessão e caiu na rede pelo lado de fora. Que perigo! Que perigo! Por pouco. Deixa eu falar mais um pouco. Vai por pouco. Por muito pouco, Mirassol não empata o jogo, Antônio Lupi. É numa bobeira da defesa da Ponte Preta, um arremesso de lateral. O Matheus Rocha apareceu sozinho dentro da pequena área, deu um leve desvio e, para sorte da defesa do Ivan, essa bola saiu pela linha de fundo. Quase o Mirassol empata, 1-0 Macaca. 1-0 para a Macaca. Bruno Rodrigues marcou o único gol do jogo de cabeça no segundo tempo. A Ponte vai se classificando, não só se permanecendo. O Santos tem 16 pontos, a Ponte 13 na segunda colocação, vai ficando com a vaga. Domina o time do Mirassol, tenta penetrar no campo de ataque. A Ponte corre, marca, fecha os espaços para não penetrar. Se manda, vai para o campo de ataque. Mirassol domina pelo setor direito, lançamento
Lançamento para a Bonsa pela ponta direita. Levantou, cruzou na boca do gol. Subiu Jefferson de cabeça, tira. A bola caiu com Moraes na ponta. Tentou fazer o lançamento, desistiu, toca atrás pela esquerda. Trabalha Alisson. De perna direita, virando o jogo da esquerda para meia no campo de ataque. Se manda, vem o zagueiro Thiago Alves, fez o passe para Bosa, que é o novo lateral direito do time do Mirassol. Lançou por dentro, vai para a bola Lucas Vital. Toca o jogo para Alisson, virando pelo setor esquerdo para Renier. E levantou na área. Subiu Lazzaroni de cabeça, afasta, tira. A bola volta, sobrando pela direita. Vem na bola Thiago Alves para fazer o passe para Bosa. Lançou no fundo, penetrou, vai Vital, pé direito, bateu cruzado. Sai lá atrás Ivan Quaresma. Abraça a bola, abraça firme e segura e fica ali fazendo um carinho e declarando todo o seu amor pela bola, Antônio Lupi. Tranquilo, o goleiro da Ponte Preta, que por enquanto vai vencendo. E um detalhe importante, João Brigatti vai salvando a Ponte Preta pela segunda vez do rebaixamento no Campeonato Paulista. Em 2018, ele também conquistou esse objetivo. Esse ano, além de tirar a macaca da degola, está levando para a próxima fase do Paulistão por enquanto. Olha o gol. A informação, Edu. Gol do Palmeiras, hein? Virou Palmeiras, Luiz Adriano no finalzinho. Palmeiras 2, Água Santa 1, a Ponte vai se classificando. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br e conheça mais. Placar de 1-0, Palmeiras dá mais tranquilidade para a Macaca, vai se classificando. Impressionante o trabalho da Macaca. A Ponte saiu, entrou para essa partida ameaçada pelo rebaixamento. Depois da pandemia, aliás, no meio da pandemia, mas do retorno do Campeonato Paulista, ameaçada pelo rebaixamento e vai conseguindo a classificação. Mirassol vai para cima, Bosa tocou, lançou para Vital, vem pela direita, tenta enganar a marcação, vai para o solo, reclamou de um penal. Para mim não houve, mas daqui a pouco quero ouvir os companheiros. Domina o Thiago Alves pela direita, 45, levantamento, bola cruzada na área, veio de cabeça Moraes, a bola passou pela testa dele, foi embora para fora pela linha de fundo. E aí, Lupe, aquele lance ali foi pênalti para o Mirassol ou não? Achei que foi uma jogada normal. Camisa de número 16, o Matheus Rocha acabou tropeçando ali no Wellington Carvalho, que estava caído no gramado. Para mim não houve nada. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão, obtenha maior rentabilidade. Chame no Zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Mexeu. Alteração na Macaca. Tá indo embora 10. João Paulo com a 10 está fora. Isso, João Paulo com a 10 está fora, 18, Danley está no jogo. Danley vai entrar no jogo, já está entrando, 45, quase 46. Vamos até 49. A Ponte vai se classificando. O torcedor vai fazendo a festa porque o Palmeiras está metendo 3-1 no Água Santa. E a Ponte Preta, com um empate diante do Mirassol, consegue a classificação. Olha o gol. Mas vai vencendo a partida por 1-0. A informação, Edu. Então, segundo gol do Corinthians, em Corinthians 2, Oeste 0. Então, Guarani sendo derrotado, o Guarani está eliminado. E vem descendo o time da Macaca no campo de defesa. Bruno Reis carrega, gira por cima em cima da marcação. Escapa, tenta levar, perdeu a bola. Vital recupera para o time do Mirassol, abrindo pela direita para Bonsa. Ele tentou perfurar a defesa do time da Macaca. Bola para fora, para a linha lateral. O árbitro parou, marcou falta. É falta pela direita, falta para o Mirassol bater. O Osman reclama com a arbitragem e também tem uma confusão ali para quem vai bater a falta. Se é o 16, se é o 17. O 17 falou que ficou bravo, o João Arthur, e o Matheus Rocha mostrou personalidade. É ele quem vai para a cobrança, Ivan organiza a barreira. É, porque hoje é o dia do 16 cobrar a falta. É por isso que o 17 não pôde. Vem para a bola para fazer a cobrança, tá autorizado Vital. Para
Partiu, pé direito, levantou na área, sai Ivan, vem de soco, afasta, tira Moisés, pegou o rebote, dá uma puxeta nela para fazer o passe para Darley. Ele penetra no campo de ataque, tentou girar em cima da marcação, perdeu a bola, recupera a posse de bola o time do Mirassol. Vem Kevin, goleiro do Mirassol, levanta a bola de perna da direita, subiu Dauan de cabeça, afasta, tira a bola, volta, sobra com o Mirassol, levantamento na área, vai para lá Bruno Mota, a bola voltou, reboteada pela direita, posa, recolheu, puxou para a perna direita, levantou, bola cruzada, desvio, vai embora. Para fora pela linha de fundo, Moraes deu um toque na bola, ela desviou na saída, escanteio para o Mirassol bater. O Ivan só acompanhou, mas realmente teve um desvio ali do jogador da Ponte Preta, mas o Bandeirinha voltou atrás. Falou que não, deu tiro de meta para Macaca. O jogo vai acabando, o time da Ponte vai se classificando. E aí, torcedor, quantas vezes você pensou em desistir, em deixar para trás os objetivos dentro do Campeonato Paulista? Por inúmeras vezes você voltou para casa com a sensação da derrota latejando nas artérias do peito, rasgando e dilacerando o seu coração, o deixando em pedaços, mas agora vai tendo uma alegria imensa, porque a Ponte vai se classificando. E por que você não desistiu da Macaca? Não desistiu porque você sabia que esse time, quando junta corpo, alma e coração, e a sua torcida, ele fica mais forte, se transforma em gigante. A força dessa união eliminou o medo e a superação da angústia. Você acreditou no que ninguém acreditou. Apita o árbitro. Termina o jogo. O time da Macaca está classificado para a segunda fase. Macaca, hoje você foi no extremo do limite da resistência para desvendar os mistérios da conquista de uma vitória que é resultado da força, da garra, da determinação e da coragem. Parabéns, Ponte Preta, pela luta! A Macaca está classificada e vai para a segunda fase do Campeonato Paulista. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Mas é inacreditável. O que é isso? Olha aí, Macaca classificada. Ou pois não? A gente está observando a comemoração, principalmente do João Brigatti e os atletas no gramado do estádio 1º de Maio. E o Dauan, volante, que participou dessa campanha, fala dessa conquista de objetivo. Cara, só nós mesmos que estamos aqui dentro, a gente sabe que a gente passou, né, e vem passando. Mas para a honra e a glória do Senhor, a gente está dentro agora. Agora é outro campeonato, né? E sobre os resultados, cara, a gente fala, né, a gente fala aqui, né, fora aqui o pessoal vendo. E é isso, cara, quero mandar um beijo aí pra minha esposa, minha filha, né, e toda a minha família. Tamo junto. Tá mandado um abraço aí do Dauan e deu pra observar o Tiãozinho Sebastião Arcanjo dando um grande abraço no João Brigatti, que, repito, tira a Ponte Preta dessa situação. Em 2018, ele também era o treinador. A Ponte Preta entrou na última rodada contra a equipe da Ferroviária, brigando contra o rebaixamento e conseguiu escapar. E em 2020, mais uma vez, João Brigatti tira a Ponte do rebaixamento e ainda leva a Macaca para a segunda fase do Campeonato Paulista. Edu? Nossa, para explicar para os caras que tem Covid, abraça, tá tudo certo. Gente, ouvindo aqui os rojões aqui do estúdio, o Água Santa foi rebaixado. O Água Santa levou o segundo gol, levou a virada do Palmeiras, o Água Santa foi rebaixado, o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu 2-0 para o Bragantino e conseguiu pegar e se livrar.
É uma coisa impressionante, só até o finzinho era o Botafogo, sobrou para Água Santa. Ferroviária 2, Inter de Limeira 0, Mirassol está classificado, hein? Perdeu da Ponte, mas classificado o Mirassol. São Paulo 3, Guarani 1. Ponte 1, Mirassol 0. O Novo Horizontino virou 3-2 para cima do Santos. Novo Horizontino 3, Santos 2. O Corinthians ganhou de 2-0 do Oeste, classificado o Corinthians. Palmeiras virou 2-1 para cima do Água Santa. Bragantino 2, Botafogo 0. E Ituano 3, Santo André 1. Santo André classificado, mas o Ituano permanece aí no Paulistão. Então, no grupo A, Santos e Ponte classificados vão se enfrentar. No grupo B, Palmeiras e Santo André vão se enfrentar. Grupo C, São Paulo e Mirassol, que vão se enfrentar. São Paulo em primeiro. E no grupo D, Red Bull e Corinthians. Campanha melhor do Red Bull, Corinthians classificado. E rebaixados aqui, Água Santa e Oeste. É uma coisa impressionante. 4 meses atrás, o Guarani ganhava o derby de virada 3-2. Tinha 5 pontos a mais que o Corinthians. Aí retomou o campeonato, Guarani 2 derrotas, Corinthians 2 vitórias e a Ponte com muitos problemas, 2 vitórias, era a última colocada. E agora se classifica, coisa de doido. CH, preciso de você agora, nesse momento, uma conversa com os nossos comentaristas, antes de abrir o jogo aberto, suas considerações para a derrota do Guarani. O Guarani perdeu para falta de pontaria, o Guarani perdeu para o São Paulo porque o Thiago Volpe fez 4 milagres. O Guarani perdeu de 3-1 para o São Paulo porque o juiz anulou um gol do Rafael Costa, que seria 2-2 no segundo tempo, de maneira equivocada. O Guarani foi prejudicado, só que no segundo tempo, fisicamente, Edu, apesar das mudanças, o time morreu fisicamente. E tem 2 aspectos importantes. Houve falha geral na defesa no primeiro gol do São Paulo, o gol do Elinho, e no gol do Paulinho Boia, se eu não estou enganado, uma falha grotesca, uma cabeçada curta, errada, do menino Bidu. Então o Guarani errou, não teve pontaria, faltou preparo físico. A classificação não foi perdida hoje, Edu. A classificação que o Guarani jogou na lata do lixo foi na derrota para o Botafogo, que não poderia ter acontecido. Acho que fez um bom primeiro tempo, para merecer até a vantagem no placar, mas repito, o aspecto principal do segundo tempo foi o preparo físico. O São Paulo colocou um monte de garoto para correr no contra-ataque, a estratégia do Diniz foi corretíssima. Enquanto o Guarani abafava a saída de bola, o Diniz esperava o Guarani e foi na armadilha, na arapuca, nos contra-ataques que o São Paulo venceu, e não dá para contestar. 3-1 contra o Guarani. Eu quis fazer as observações não para tirar o mérito da vitória do São Paulo. Foram os fatos que aconteceram nesta tarde e noite na Vila Belmiro. Repito, o Guarani não perdeu a classificação hoje. Perdeu no meio de semana, quando não poderia de jeito nenhum ter perdido para o Botafogo de Ribeirão Preto. Muito bem, Guarani perdeu 3-1, Corinthians ganhou de 2-0, classificado o Corinthians. Agora o jogo da Ponte. Você, Gleger Zorzin, 1-0 Ponte, gol do Bruno Rodrigues. A Ponte não só escapou, como classificou. Nós não chegamos a comentar sobre o gol, né? Mas e sempre cobrando a presença do Lazzaroni à frente, né? A Ponte precisa dessa variação. Muito lá pelo lado direito, com a Podi, com o Jefferson. E naquele jogo do Novo Horizontino, a primeira que o Lazzaroni foi, pênalti. Gol da Ponte, segundo gol, matou o jogo, vitória da Macaca. Hoje aconteceu a mesma coisa. A primeira vez que ele apareceu à frente, conseguiu fazer um belo cruzamento e o Bruno Rodrigues foi muito feliz. É difícil fazer um gol daquele, viu, Edu? De costas para o gol, ele deu aquela puxeta, né? E a bola foi lá, encobrindo o goleiro, fazendo um golaço. A Ponte realmente mereceu. E eu vou dizer por quê, Edu? Porque buscou a todo momento escapar desse rebaixamento, buscou a todo momento vencer esses 2 jogos. Nós vimos no semblante dos atletas, na volta do segundo tempo, já mais concentrado. Então a Ponte mereceu, buscou e mereceu o resultado, mereceu a classificação, porque tudo, Edu, é resolvido dentro do campo. Fora do campo você não ganha nada. Ganha dentro do campo, com resultado, com um bom desempenho, com bons jogos, é lá que ganha. E a Ponte realmente mereceu,
porque foi para 2 decisões e encarou os 2 jogos como se fosse o último jogo da sua vida e conseguiu as 2 vitórias. Então, parabéns à Ponte. No aspecto técnico, ficou um jogo muito ruim, a Ponte não jogou tudo aquilo que nós esperávamos, mas o que vale é aquilo que eu disse no início da transmissão. A Ponte precisa dos 3 pontos, precisa ganhar o jogo. Lá no final, a hora que o árbitro apitar, vamos ver o que acontece. E deu tudo certo para a Macaca. Vitória, classificação. Isso é que é o futebol, Edu. Essa emoção, né? Toda a expectativa gerada por esse jogo de tão importante que era para a história da Ponte Preta, que acabou lá no final dando muito além daquilo que todos imaginavam que era a classificação. Parabéns ao João Brigatti também, que mexeu no time, né? Nós dizíamos aqui, não teria feito essa substituição, entrou o Bruno Reis, e o Bruno Reis jogou melhor do que o Zanocelo, dando uma contenção, vindo de trás. Claro que no aspecto técnico precisa melhorar muito, mas o Zanocelo infelizmente não conseguiu jogar bem. E o Bruno Reis entrou ali numa função, cumpriu o que foi feito, cumpriu o que era para se fazer e deu muito certo. Então, mais uma vez, parabéns. E também, Edu, queria ressaltar aqui o trabalho físico da Ponte, o Jovenilson. Esse cara merece aí todos os aplausos do torcedor Ponte Pretano também, porque o que a Ponte Preta, em pouco tempo de trabalho, correu nesses 2 últimos jogos, não é fácil, Edu. Wilson de Mazo, saudações Ponte Pretanas, bom, João Brigatti vai virar o mito, mudou tudo aqui, viu gente? José Rocha, Edu, agora são 22 anos de Paulistão, que a Ponte está aí na primeira divisão. Muito obrigado ao pessoal do WhatsApp. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. 1-0 Ponte, Macaca classificada. Edu, uma rodada muito feliz para a torcida da Ponte. Aliás, foi realmente uma festa dentro do gramado muito grande. E a vibração do João Brigatti foi algo assim que chamou a atenção de todo mundo. Ele que, sabidamente, independente do lado profissional, é ponte pretano, de origem, de família, né? Família ali do São Bernardo, em Campinas, um cara que nasceu em Campinas. E eu acho que esse cara merece todas as homenagens da torcida da Ponte, porque quando terminou a primeira fase, não. Quando houve a interrupção do campeonato, a Ponte era a lanterna absoluta da competição, desmoralizada de ter sofrido uma virada contra o seu maior rival no grande derby campineiro, uma excelente apresentação de segundo tempo do Guarani, depois da Ponte ter ido bem no primeiro tempo. E aí o ceticismo tomou conta, o elenco é muito fraco, tanto é que 8 contratações foram efetuadas no período de paralisação pela pandemia, e isso comprova todas as dificuldades do João para montar um time competitivo. A Ponte ser o seu principal jogador nos 2 jogos de vida ou morte, o Roger, teve que improvisar e aí acabou sobressaindo toda a fragilidade técnica do Safira. Jogador limitadíssimo, que tem uma dificuldade no relacionamento com a bola impressionante, que dá de canela, que não se posiciona bem. Mas a Ponte na raça, na coragem, a Ponte à base do coração, da entrega, da camisa, da sua tradição de agora 22 anos ininterruptos na divisão de elite do futebol de São Paulo. A Ponte, com tantas turbulências econômicas e políticas ao longo desses anos aos quais nós estamos aqui nos referindo, e ela consegue se manter e tem o bônus da classificação por ter sido beneficiada por outros resultados. E que ninguém venha dizer que foi injusto, porque um time com 13 se classificou e outro com não sei quantos pontos não se classificou. Porque no ano passado a Ponte fez 19 e ficou fora. É um regulamento que é um monstrengo. Ele tem que mudar, mas todos assinaram. No ano passado a Ponte fez 19 e o São Paulo se classificou com 13. A Ponte foi quinta, mas não ficou entre os 8. É só no Campeonato Paulista que acontece isso. Você é quinto no geral, mas você não fica entre os 8. Se você contar isso em qualquer país de futebol sério do mundo, os caras vão falar que você está tirando uma onda com a cara deles. Então hoje valeu pela raça, pela entrega. Fiquei um tanto quanto preocupado, confesso a você, com o recuo excessivo do time da Macaca depois dos 30 minutos.
O time me pareceu mais cansado do que na última quarta-feira contra o Novo Horizontino. Correu riscos. Aquela bola que o jogador chegou batendo, deu uma lascada nela na cobrança do arremesso lateral. Eu fiquei procurando por ela dentro da rede. Achei que o Ivan tinha tomado o gol porque ele não conseguiu chegar na bola. Mas de forma impressionante e inacreditável, ela não entrou. E se a Ponte toma um empate ali, como o time tinha recuado muito e não ficava mais com a bola e abdicou de atacar, ela poderia ter sofrido a vitória. Então deu tudo certo. A Ponte vê premiado o seu grande esforço, consegue permanecer. Era muito improvável, mas nunca a sua torcida jogou a toalha. E aí, num grupo fraco, num grupo de 4 equipes que pontuaram muito abaixo, beneficiada pelos resultados de hoje, as derrotas do Água Santa e também da equipe do Oeste, a Ponte belisca uma classificação e agora pode se divertir no campeonato. Agora é diversão. Pode dar canetinha, pode fazer embaixadinha, pode tirar onda, está no lucro. Se passar pelo Santos, ótimo. Se não passar, ótimo do mesmo jeito. E ainda ganha uma grana, ganha um cachê extra agora por participar das quartas de final. Então, de parabéns a todo mundo. E eu homenageio aqui na figura do João Brigatti todos os guerreiros da Ponte que com imensa dificuldade resgataram a macaca do rebaixamento e ainda a colocaram na próxima fase do campeonato, Edu. Meus amigos, coisa incrível, hein? O Guarani perde de 3-1, perdeu os 2 últimos jogos, Corinthians ganha os 2 últimos, hoje Corinthians 2-0 no Oeste, Corinthians classificado pega o lugar do Guarani. E a Ponte, além de sair do rebaixamento, ainda se classifica. Ganhando de 1-0, o Água Santa perdeu de virada 2-1, mas estava 1-0 Água Santa, hein? O Botafogo Ribeirão perdeu para o Red Bull 2-0, estava descendo o Botafogo, mas com o segundo gol do Palmeiras, o Água Santa é rebaixado. O Água Santa e Oeste rebaixados, mas isso, olha, poucos esperavam. Tudo bem, até a Ponte reagir, mas a Ponte classificada e o Guarani fora, mas que invertida, hein? Coisa incrível, 4 meses a Ponte passou aí na fossa, né? Porque perdeu o derby de 3-2, não foi fácil, mas foi aí uma situação, olha, que poucos acreditavam. Parabéns à Macaca, Guarani fica para o ano que vem, e vem aí o nosso jogo aberto. Você vai ouvir aí o gol do Bruno Rodrigues, a 21 do segundo tempo, narrado pelo Batista, e eu com toda a equipe voltamos aqui no nosso jogo aberto. Vamos eleger o craque do jogo, tem o gabarito do jogo, tem a defesa do jogo, eu, Tigrão, Greg Azorzinho, Antônio Lupe e o Batistão aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessorios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas, o melhor atendimento e a maior variedade da região. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira.
Acesse brtrader.com.br. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas. O melhor atendimento e a maior variedade da região. É bola! Que é falta, João Paulo para Ponte Preta, jogando ensaiada, rolo no fundo, Lazzaroni cortou bonito, pé canhoto, cruzou na área, toca de cabeça, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 21 minutos passados do segundo tempo, depois da cobrança de falta, Lazzaroni desceu pela lateral da grande área e lançou na entrada da pequena área. Bruno Rodrigues de cabeça, pelo alto, jogou a bola no fundo da rede, ela balançou, bateu na lateral da rede, fez depois de chocar do travessão, marca um gol para virar a sua história no Majestoso, o gol da Macaca, a torcida vibra, da pele até o osso, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, examada Ponte Preta! Bruno Rodrigues, 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 camisa 11. Ele, o autor do gol, abre o placar em São Bernardo do Campo, Bruno Rodrigues para fazer o gol, para fazer a rede chacoalhar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, Ponte Preta 1, Mirassol 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Cobrança de falta ensaiada. Muito bem, já a votação do craque do jogo, a Ponte vence 1-0, está classificada, agora Guarani perdeu de 3-1, caiu fora, né, porque o Corinthians venceu por 2-0, o Guarani não se classifica, entra o Corinthians. Júlio Nascimento, a sua informação, por favor. Tem uma informação aqui sobre o troféu do interior. Sim. Se vai ser realizado ou não. É isso, Júlio? Isso, Edu. Amanhã, às 10 horas da manhã, na sede da Federação Paulista, a definição da fórmula de disputa do troféu do interior, agora com o Guarani envolvido, e também a definição dos horários dos jogos das quartas de final, com a Ponte envolvida. Então, os jogos das quartas de final serão realizados na quarta-feira e na quinta-feira. O Corinthians tem a preferência aí para jogar às 9h30, a informação da Rádio Bandeirantes. Então, provavelmente, o jogo da Ponte vai para quinta. Quinta-feira deve ser confirmado o jogo da Ponte, mas amanhã, na reunião, às 10 horas da manhã, isso pode mudar. Em relação ao troféu do interior, a informação que nós temos é que teremos o troféu do interior, mas ainda não sabemos a fórmula de disputa e se com a presença dos times do interior que avançaram para as quartas de final. Então amanhã às 10 horas a reunião e no Esporte Notícia 11h30 na Bandeirantes traremos as informações para os nossos ouvintes. É que no regulamento é o seguinte, o troféu do interior só vai ser definido quando terminar as quartas de final. Se a Ponte, por exemplo, foi eliminada pelo Santos, a Ponte pode ir para o troféu do interior. Isso no regulamento anterior. Mas é como disse o Júlio, né, Júlio? Amanhã que vai definir tudo isso. Exatamente. Como é que vai ser a forma de disputa. Mas o Guarani, de qualquer maneira, está no troféu do interior. Isso, o Guarani aguarda, então, as datas, né, do troféu do interior e a definição aí dos times que vão disputar com ele essa competição. Ok, um abraço, viu, Júlio? Valeu, Edu, grande abraço pra você. 18h22, vamos para o craque do jogo. Na Bandeirantes, o craque do jogo.
Olha, 1-0 Ponte, gol do Bruno Rodrigues que você ouviu aí na narração do Batista, mas o restaurante Rancho Colonial Grill agora tem delivery direto do WhatsApp. Olha, faça o seu pedido, vou falar aqui o número do WhatsApp, é número fixo, mas é o WhatsApp. WhatsApp web que fala, né? O Júlio Nascimento aqui me orientando. Então vamos lá, olha, o Colonial do Parque Industrial é 32723813. O que acontece? Você passa o WhatsApp, então já cai no sistema do computador lá do Colonial do Parque Industrial. Tem também na unidade Cambuí, no 3255-3111. 3255-3111. Passando, cai lá no computador, na tela da unidade Cambuí, e o seu pedido já está lá. E também tem o 0800 770 9090. Rancho Colonial Grill, são muitas delícias. Costela de ripa de Campinas, picanha suína com abacaxi assado, picanha grelhada, salmão grelhado e muito mais, hein? Peça à la carte individual ou marmitex. Delivery Rancho Colonial Grill no WhatsApp 32723813. Unidade Parque Industrial 3255-3111. Unidade Cambuí ou no 0800 770 9090. Ou faça seu pedido e retire direto no rancho. E ainda tem iFood para pedir e receber em casa. Colonial Grill. Confira no site. Ficou com dúvida? Não tem importância. Coloca no site ranchocolonialgrill.com.br. Grill com 2 L's, hein? Siga nas redes sociais, Facebook e Instagram. Faça que nem o craque do jogo, amigo Batista. Vai lá, vai lá. Grite com 2 L's. Muito bem, eu começo com você, Batistão. Craque do jogo, a Ponte vence 1-0 e se classifica. Bruno Rodrigues marcou o gol da vitória, o gol que deu a classificação para o time da Ponte. Merece o meu voto, Bruno Rodrigues. Para mim, o craque do jogo, nota 8. E para você, amigo Batista, um grande abraço. Parabéns pela narração, grande cobertura sob o seu comando. Mais um dia aí para contar para a história de Campinas, hein, Batistão? Valeu, valeu, Batistão, um grande abraço! Valeu, Edu, prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva, não tenha dúvida que foi uma rodada de fogo, cabeça a cabeça, momento a momento, foi realmente uma jornada eletrizante. Um abraço, Edu! Vai com Deus, meu amigo, até a próxima, se Deus quiser, quarta ou quinta com Santos e Ponte, hein? Ora, eram 17 horas e 14 minutos... quando o São Paulo fez 2-1, e a partir dali o Guarani, que estava se classificando, começou a ser eliminado ali. A partir das 17 horas e 14 minutos, o Guarani não conseguiu mais se classificar. E a Ponte, ela começou a sua classificação às 17 horas e 37 minutos. A Ponte vencia 1-0, foi quando o Palmeiras empatou com o Água Santa. A partir das 17 horas e 37 minutos, dali pra frente a Ponte se classificou. Vamos lá, Gleger, o craque do jogo. Olha, Edu, no jogo contra o Novo Horizontino, a Ponte teve alguns destaques, né? Nesse jogo, realmente, o nível técnico foi muito baixo, mas a Ponte ganhou na garra, ganhou na determinação, ganhou na vontade. E isso o que importa é isso, 3 pontos... classificada. Eu vou dar o meu voto para o Bruno Rodrigues, porque foi um jogador decisivo. Não só hoje, mas sim nos 2 jogos. O que a Ponte precisava era de 2 vitórias. E o Bruno Rodrigues abriu o caminho da vitória na quinta-feira. E hoje fez o gol que classificou o time da Ponte. Então, sem dúvida nenhuma, Bruno Rodrigues, conceito dele ótimo. É o craque do jogo, Edu. Olha só aqui, reafirmando, o Novo Horizontino virou 3-2 para cima do Santos, hein? Coisa incrível, 3-2 Novo Horizontino. Então, Bruno Rodrigues, mais um voto aqui para ele, é o voto do Gleger. Oi, Tigrão, o seu voto. Indiscutivelmente é o Bruno Rodrigues, né, Edu? O herói da classificação, herói da permanência, fez uma bela partida contra a equipe do Novo Horizontino nessa retomada. E hoje correu o campo todo, né? Ajudou muito na marcação.
ajudou muito o Lazzaroni na recomposição, né? E se você for pegar aí, pensar, e você fica pegando os principais lances da partida, as melhores defesas, e você vai ver que os dois grandes lances da Ponte na partida foram dele. O gol e a bola no travessão. Então, operante ofensivamente, taticamente importantíssimo, auxiliando na marcação, desafogando, prendendo a bola quando a Ponte já ganhava lá no seu setor, ajudando no toque de bola para a Ponte valorizar. Um gigante, uma surpresa, vinha mal. Esse menino começou muito bem, depois caiu de ponta cabeça, mas mostrou agora que é bom jogador e está no coração do torcedor da Ponte, porque no momento mais agudo, no momento em que a Ponte não tinha mais o direito de errar e teria que ter 100% de aproveitamento, se bem que hoje com o empate a Ponte se classificaria e também escaparia. Se eu tiver errado, você me corrija aí. Sim, com verdade. 11 pontos. Isso. A Ponte escaparia e se classificaria ou não, Edu? Exatamente. E com mesmo 11 pontos, o Água Santa seria rebaixado. Pois é. É isso mesmo. Só que a Ponte, no critério de desempate, tinha, né, o saldo a seu favor. Então, indiscutivelmente hoje, aliás, eu concordo com aquilo que acabou de dizer o Gleger, hoje valeu pelo resultado, valeu, né, pelo espírito de luta, valeu por esta força de reabilitação da equipe dentro do campeonato, pela classificação, pela permanência, valeu por tudo isso. Mas o jogo tecnicamente foi muito fraco e é difícil a gente pensar um jogador que tenha se destacado. Agora, com relação ao Bruno Rodrigues, até porque o jogo não teve grandes destaques, fica muito fácil por tudo aquilo que ele realizou, independente de ter protagonizado os dois lances ofensivos mais importantes da Ponte. Se ele não tivesse metido a bola no travessão e se ele não tivesse feito o gol, ainda assim ele seria o craque do jogo, para que os nossos amigos ouvintes, especialmente o torcedor da Ponte, consiga visualizar direitinho o quão importante ele foi hoje no esquema tático, se desdobrando, né, dentro dessa forma de atuar que o João encontrou para o time, botando ele do lado esquerdo e fazendo aquela ala ali. Apesar do Lazzaroni ir muito pouco à frente, o Guilherme Lazzaroni, mas é um cara que tem a qualidade do cruzamento, né? É que ele é pouco ousado. Hoje, quando foi, ele resolveu o jogo. E exatamente junto com o Bruno Rodrigues. Então, do outro lado, a Ponte mais fogosa, mais ativa, chegando mais, mas produzindo, em termos de lances agudos, muito pouco, com o Apodi e o Jefferson. Do lado esquerdo, nas vezes em que fez a ultrapassagem ao Lazzaroni, ele mostrou uma qualidade que não tiveram no jogo de hoje o Jefferson e também o Apodi, que é o fundamento dos cruzamentos. Então, para mim, de uma maneira muito tranquila, sem nenhuma dificuldade para realizar a eleição, Bruno Rodrigues, conceito ótimo, o craque do jogo. Ok, Ponte vence 1-0, classificada. Lupe, o seu voto, por favor. O craque Bruno Rodrigues já ganhou, mas seu voto muito importante. Já que o Bruno Rodrigues ganhou, posso votar no João Brigatti? O que é isso? As suas ordens. Opa, então eu fico com o técnico João Brigatti, o craque da Ponte nessas duas últimas rodadas. Perfeito, mas você vai entregar para o Bruno Rodrigues, né, eleito o craque do jogo. São dois, né? O jogo passado também, né? Já aproveita, já entrega os dois? Isso. E é delivery, né? Ele não vai almoçar e jantar lá, mas ele pega lá, né? Tranquilo, é delivery por enquanto lá no Coronel Grill. Então, Bruno Rodrigues, quem diria, se recuperando, marcando aí contra o Novo Horizontino, marcando o gol da vitória hoje também. Mas o Mirassol também está classificado, viu? Bom, Lupe, e a coletiva do Brigatti daqui a pouco daqui a pouco. Eu tô aguardando ainda, Edu. A gente já, só para o torcedor entender, nós já enviamos as perguntas e agora nós estamos aguardando a assessoria de imprensa da Ponte, a entrevista coletiva do técnico João Brigatti depois da vitória em cima do Mirassol por 1-0. Contra o Santos, o Roger tá ok, né? O Roger tá ok, já cumpriu 2 jogos, a não ser que ele seja julgado, né? É o que eu acho muito difícil. O TJD sequer fez a citação, é o mesmo exemplo que eu trouxe do Alisson depois da quinta-feira. Se o TJD marcar o julgamento, que eu acho muito difícil, aí depende do julgamento. Mas se não acontecer esse julgamento, o Roger está à disposição do Brigatti. Olha, o Gil Kleber me avisando aqui que no Band Multi ou no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, ou YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, você vai nos visualizar
E tá o placar lá. Placar do Paulistão, ele colocou lá certinho. Gil Kleber, realmente, toda a nossa equipe técnica, parabéns para vocês aí, tá bom? Olha o seguinte, então, se o Roger jogar, viu, Lupe, será a 100ª partida dele. Aliás, 200. O Roger vai fazer 200 jogos com a camisa da Ponte. Apenas um detalhezinho aí. Olha, gente, Ferroviária 2, Inter de Limeira 0, hein? São Paulo 3, Guarani 1. São Paulo com uma equipe alternativa. Ponte 1, Mirassol 0. Novo Horizontino virou 3-2 para cima do Santos. Aliás, o Santos veio de 2 derrotas, né? Coisa incrível e tá uma pressão tremenda lá. Mas deu uma virada. Olha, é para valorizar mais ainda a campanha da Ponte, porque esse Novo Horizontino aqui, quando a Ponte pegou, estava invicto. A Ponte venceu por 2-0, não foi fácil. Corinthians 2, Oeste 0. Palmeiras virou 2-1 para cima do Água Santa, mas o Água Santa, olha, 1-0 fez, o Palmeiras fez o segundo gol no finalzinho. Bragantino 2, Botafogo 0, o resultado que estava ajudando muito a Ponte, quando a Ponte empatava, essa derrota parcial do Botafogo que colocava a Ponte fora da zona do rebaixamento. Depois o Bragantino fez o segundo gol. Ituano 3-1 para cima do Santo André, o Ituano permanece no Paulistão. Então, no grupo A, classificados Santos e Ponte. No grupo B, Palmeiras e Santo André. No grupo C, São Paulo e Mirassol. E no grupo D, Red Bull e Corinthians. Portanto, São Paulo acabou ajudando o Corinthians por conta da rivalidade. E com referência à campanha, só para você ter uma ideia, quer ver? O ano passado a gente falou, mas a Ponte fez 19 pontos, ficou em terceiro no seu grupo, não se classificou. Olha só, a Ponte com 13 pontos está classificada. Olha, o Ituano, a Inter de Limeira, a Ferroviária, o Guarani e o Novo Horizontino somaram mais pontos que a Ponte e eles não se classificaram. E reafirmando aqui o que disse o Júlio Nascimento, amanhã na federação é que será divulgada a tabela. Provavelmente a Ponte jogue na quinta-feira, a Corinthians tem prioridade para jogar na quarta-feira, o Corinthians e Red Bull, né? E a federação dizendo os locais, por exemplo, o Red Bull, Bragança Paulista não será em Bragança porque Bragança passou da fase vermelha para a fase laranja. E tendo fase laranja não pode ter jogo ainda, aliás, é depois da fase amarela que pode ser. Então a federação vai pegar e divulgar a tabela e também o troféu do interior vai ter. O Guarani vai para o troféu do interior. Na classificação geral, 8º colocado o Guarani com 16 pontos. Vamos dar uma faturada? O Lupe já vem com a coletiva do João Brigatti. A Ponte vence 1-0. Gol do Bruno Rodrigues a 21 do segundo tempo. Futebol é com a Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, a Ponte começou com o Ivan, Apodi, o Wellington Carvalho, o Alisson e Guilherme Lazzaroni, o Dauan, o Jefferson, Vinícius Anocelo e João Paulo, Bruno Rodrigues e o Safira. Técnico João Brigatti. Foram feitas aí 4 alterações. Eu só preciso, não sei se está me ouvindo aqui, o Lupe. Sim. São tantas alterações, são 5 agora. Vamos lá, as alterações, Vamos lá, Lupe. Edu. Zanocelo saiu, 8 Bruno Reis entrou. Ok. João Paulo, 10 foi embora, 18 Danley entrou. Foi a segunda, ok. Safira com a 9 foi embora, 21 Moisés entrou. Ok. 11 Bruno Rodrigues foi embora, 19 Osman entrou. Osman fez a sua estreia, entrou a 39 do segundo tempo no finalzinho. Então, pela ordem, Bruno Reis entrou a 16 do segundo tempo no lugar do Vinícius Anocelo, foi a primeira. A segunda foi o Moisés no lugar do Safira, foi a 17 segundo tempo. Depois Osman entrou a 39 no lugar do Bruno Rodrigues e a 45 saiu João Paulo, entrou Danley. É isso aí. Quem apitou foi José Cláudio Rocha Filho e cartão amarelo aí, o Lupe. Eu só tenho aqui do Safira logo a 2 minutos de jogo. Uma entrada aí no goleiro Kevin. Isso, bateu. Só tem o do Safira também. E tem também do Eduardo do Mirassol e do Cauã também do Mirassol, os cartões amarelos. E o Alisson também. O Alisson... Do Mirassol. Do Alisson do Mirassol. Então foram 4 cartões amarelos, 3 do Mirassol
e 1 da Ponte. O gol repetido aqui foi do Bruno Rodrigues a 21 do segundo tempo. Final em São Bernardo do Campo, Ponte 0, Mirassol 1. A ficha técnica em nome de Brasitone. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores. Diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas. O melhor atendimento e a maior variedade da região. Supermercado Taquaral. Grande variedade de produtos, qualidade, preços baixos e muitas ofertas sensacionais para a sua economia. Colchão mole, R$ 27,98 kg. Café pilão, 500 gramas, R$ 10,99. Cerveja Heineken, lata 350 ml, R$ 3,39. Ofertas válidas até o dia 29 de julho. Faça sua compra online, receba em casa, pague na hora com cartão ou dinheiro. Confira, acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Ok, daqui a pouco a coletiva do João Brigatti. Pessoal do WhatsApp até perguntando aqui quanto que a Ponte vai ganhar. Vamos ver se o Lupe depois informa pra gente. Quanto que a Ponte vai ganhar por ficar aí no mata-mata contra o Santos, né? Provavelmente na quinta-feira esse jogo, viu, gente? Na quinta-feira. Mas eu queria que o Gleger me dissesse enquanto isso, por favor, Gleger, aquele lance, essa defesa do Ivan, a 15 do segundo tempo, tava 0-0, hein? O Cauã chutou, o Ivan defendeu e pegou, foram 2 tempos, porque tava ali o Daniel Borges, tava ali pertinho para pegar no rebote, no cangote, para fazer o gol. Como é que foi essa defesa aí? Cauã chuta, o Ivan defende e não dá rebote, pega em 2 tempos. Porque o Daniel Borges estava firme lá. E se você me permite, eu já vou adiantar. Para mim, essa defesa do jogo, porque a bola acabou quicando na frente dele, uma bola dificílima. O Ivan, ele é um goleiro que usa muito a sua envergadura, e isso é muito importante. Um detalhe que, se ele vai com o braço curto, aquele famoso braço de jacaré, sabe, Edu? Aquele famoso braço de motorista de Kombi, como gosta de dizer o Tigrão. Se ele vai com o braço curto, ele toma o gol. Então ele faz o movimento correto, com o braço esticado, o corpo dele todo esticado, fazendo a queda. E ele faz uma defesa importantíssimo e muito difícil. O grau de dificuldade dessa defesa aí é nível 8,5. E o que é o mais importante, ele consegue se recuperar. Porque quando você vai naquela bola ali, Edu, e ela toca no chão, a partir desse momento que ela tocou no chão, você está ali só para fazer. Não dá para você já prever o que você vai fazer. Você tem que se jogar com o corpo e fazer o movimento para dar um tapa nela, para jogar ela o mais longe possível. Só que a gente sabe os gramados hoje como estão, né? E quando ela toca no chão, ela ganha aí um caminho diferente e ela bate no Ivan
e acaba sobrando ainda ali. O Ivan rapidamente se recupera e vai para a segunda bola para fazer uma defesa 2 tempos. Foi uma defesa muito difícil, mas o Ivan, sempre com sua classe, com sua categoria, com a sua técnica, conseguiu ajudar a Ponte, porque, olha, Edu, não é fácil. Quando a bola bateu no chão ali, eu falei, e ele consegue fazer a defesa, uma defesa importantíssima. Eu já vou me adiantar para mim a defesa do jogo. Beleza, a defesa do jogo, essa defesa do Ivan e aquele gol a 41 que perdeu, gente, eu ia empatar o Mirassol. Se bem que com os resultados a Ponte escaparia, até se classificaria. Esse lance aí que o Mirassol perdeu a 41, começou através de um arremesso lateral, Greger. Tá lembrado? Qual lance? Foi aos 41 do segundo tempo, foi através do arremesso lateral. Que foi que o Tigrão ainda citou, né? Que achou que até a bola tinha entrado, né? Isso. Exatamente. Isso. Para mim também tive a mesma impressão. O Ivan faz, porque a bola, você vê que a bola viaja, né? Ela toma um rumo diferente. O cara dá um desvio ali, né? E eu também achei que o Ivan, ele tenta se recuperar, vai na bola, mas a impressão que eu tive é que ela tinha entrado. Mas é aquele negócio, né, Edu? Aquele ditado que eu sempre levei comigo na minha carreira. Sou bom e dou sorte. Isso é o que o Ivan teve nessa partida. Fez uma belíssima defesa ajudando e contou com a sorte nesse lance. Porque goleiro também precisa ter sorte, né, Edu? Exato. E o Ivan foi o capitão, né? Mais uma vez foi o capitão do time da Ponte. Com a ausência do Roger, ele tem assumido aí essa liderança dentro do campo, né? Ele tem muito isso, né? Eu gosto do Ivan, a gente percebe, até em momentos quando a câmera focaliza ali aquela roda antes de começar o jogo, já dentro do campo, sempre o Ivan falando muito, incentivando, gesticulando. Ele tem essa liderança. Isso já é do Ivan, né? O Ivan, sem dúvida, hoje é uma referência dentro desse elenco da Ponte, Edu. Perfeito. Fica registrado aqui, portanto, essa defesa do Ivan, né? Foi a defesa do jogo. Isso foi, repetindo, foi a 15 do segundo tempo, estava 0-0. E depois, a 21, a Ponte marcou seu gol com o Bruno Rodrigues. Teve bola na trave aí do Bruno Rodrigues a 18 do primeiro tempo, estava 0-0, evidente. Teve uma bola na trave, o Moraes chutou na trave da Ponte aos 44, não é? Os principais lances aí desse jogo aí, acho que isso foi o principal, né, Gleger? As duas no travessão, o gol da Ponte e esse gol perdido pelo Mirassol no final. Exatamente, foi um jogo limitado tecnicamente, né, Edu? Muito ruim, um jogo ruim mesmo. É aquele jogo de decisão. A Ponte contou com a sorte aí nessa bola que bateu na trave. O Ivan tentou, né? Ele tentou meio que adivinhar que seria um cruzamento e o cara chutou no gol. Contando com a sorte, teve aquele lance da Ponte, seria um golaço do Bruno Rodrigues, né? Ele tira, a bola faz uma curva danada, sai do goleiro, né? Porque essa bola não tem goleiro que pega, viu, Edu? Aliás, o goleiro que pegava essa bola aí, ele já parou de jogar. Mas ela faz uma curva, bate no travessão. Foram poucos lances, né? Poucas emoções, um jogo truncado. A equipe do Mirassol, a molecada, você viu, a molecada dando trabalho na hora que a Ponte fez o gol. O Mirassol teve ali algumas substituições, uma alternativa um pouco mais agressiva do treinador, do Ricardo. Vai para cima, a Ponte tem ali um probleminha ou outro, tem essa bola que nós falamos aí agora, mas controlou o jogo, isso que é importante. É um time, o time do João Brigatti, ele tem essa característica de manutenção de resultado. Precisamos de quanto? Precisamos de 3 pontos. Então é isso que nós vamos fazer. Eu lembro daquele jogo contra... não vou me recordar agora aqui, acho que foi contra o Afogados, que a Ponte precisava vencer o jogo, e foi lá e venceu e controlou o jogo, né? Faz aquela manutenção de resultado. E o João tem essa característica. O que a Ponte precisava era o quê? 2 jogos, 6 pontos. Foi lá contra o Novo Horizontino, 2-0, veio hoje contra o Mirassol, 1-0, e é isso que precisava a Ponte para se livrar primeiro e conseguir a classificação. Ok, vamos fazer assim, vamos seguir aqui, daqui a pouco tem o Brigatti, que essa nova tecnologia, a gente tem que se adaptar a isso aí, o repórter, nós não vamos, nenhuma emissora de rádio vai para São Bernardo, não foi para São Bernardo, assim como a partir dessa retomada do campeonato, no Guarani também não vai ninguém, o repórter manda a pergunta pelo WhatsApp, a assessoria monta as perguntas e faz aí, no caso hoje do João Brigatti,
e a coisa está sendo montada ainda. A gente registra daqui a pouco aí a coletiva do João Brigatti. Vamos para o gabarito do jogo, hein? A Ponte venceu 1-0, está classificado, e o Guarani perdeu de 3-1 para o São Paulo. O Corinthians ganhou de 2-0 do Oeste. Corinthians classificado, o Guarani ficou de fora, mas o Guarani participa do Troféu do Interior. Jogo aberto. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas. O melhor atendimento e a maior variedade da região. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Na Bandeirantes, gabarito do jogo. Ah, bom, entrou a vinhetinha aí, tô acostumado com o gabarito do jogo, tava a diferença, você mudou, hein, Joelson? Você fez uma... Vamos lá, Ponte 1, Mirassol 0. Tigrão, começo com você, aliás, o Gleger, o gabarito do jogo, né? Se foi, sim, deixa eu ver se eu marquei aqui, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, 1-0 Ponte, hein, Gleger? O jogo foi apenas regular, Edu. Para mim, tecnicamente, muito ruim, né? Mas equiparou ali na vontade, na determinação dos jogadores. Então, no aspecto técnico ruim, no aspecto de motivação, no aspecto de querer mesmo, né? De raça, eu vou ficar com o jogo regular, apenas regular para mim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que dar uma paradinha, ainda bem que foi no começo, para ouvir então a coletiva do João Brigatti, depois que a Ponte venceu 1-0. Pois não, vamos à coletiva. O técnico João Brigatti, Edu, ele começa falando justamente sobre esse sofrimento, né, da Ponte Preta, esse início de jogo e também esse alívio depois com evitar o rebaixamento e, consequentemente, a classificação. A gente vem sofrendo há muito tempo, né? Principalmente depois da paralisação do campeonato, em que nós ficamos 128 dias, né, antes do retorno do futebol, sofrendo, né, e analisando situações, sendo chacota de muita gente, né, principalmente da minoria de Campinas e até do nosso próprio torcedor, né, que já não confiava mais, já não acreditava mais que a gente podia sair, reverter uma situação dessa. E como eu digo, para trabalhar na Ponte Preta tem que estar muito bem preparado, né? E eu venho me preparando há muito tempo, né? Estou sempre voltado aos estudos, sempre querendo melhoras, né, na minha carreira. E isso a gente conseguiu passar para os atletas, né? Conseguir resgatar uma confiança, na verdade, que estava totalmente perdida. Então, acho que o nosso elenco está criando uma identidade e isso é muito, muito bonito, muito legal. O que nós fizemos agora dentro do vestiário, todo mundo abraçado, agarrado ali, só assim que a gente consegue as vitórias, só assim que a gente consegue reverter situações dentro do futebol e propriamente na nossa vida, né? Se você não pensar positivo, se você não focar que você é capaz, que você consegue fazer aquilo, principalmente na adversidade, não tem ninguém que vai lutar por você. Então, tá de parabéns a todos nós. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Foi a segunda vez que você tira a Ponte do rebaixamento. Em 2018, você também tirou a Ponte dessa situação. Qual a diferença dos dois cenários e de que forma você resgatou o time para conquistar o objetivo? É uma diferença enorme, né? Até porque naquela época nós jogamos contra a Ferroviária e eu vim me atentar, na verdade, que a gente poderia ser rebaixado ao longo da partida. Então, o nervosismo pegou muito, né? Principalmente no segundo tempo. E naquele jogo nós empatamos, né? Acho que foi 0-0 a partida, nós conseguimos livrar a Ponte Preta. E aqui o cenário é totalmente diferente. Nós sabíamos, né, quando eu vim do Sampaio, sabia da dificuldade que a gente tinha pela frente, de pegar um grupo que a gente precisava resgatar. E essa pandemia aqui, infelizmente, né, acho que para o mundo todo está sendo ruim, para nós foi favorável, para resgatarmos a moral do nosso elenco, passarmos para eles que tudo é possível, né, da gente acreditar até o final e no dia a dia foi criando uma identidade. Então o grupo nosso está de parabéns por isso,
que nós fizemos no vestiário, volto a repetir, foi lindo aqui, está todo mundo se abraçando, todo mundo forte. Foram dias aqui dentro do hotel em Campinas que fizemos palestra, conversamos demais, sempre em busca desses 2 resultados que a gente sabia que era possível. Sim, muito difícil, nós vencemos o Novo Horizontino, que até então era invicto no campeonato. E vencemos hoje também uma equipe muito bem montada, uma linha de 5, né? um 5-3-2, um 5-4-1, que é muito difícil de você entrar na defesa deles. E mesmo assim nós conseguimos, né? Com calma, com tranquilidade, com posse de bola, trabalhando os lados, infiltrar e criar situações que pudessem levar à vitória. A gente está muito feliz por isso. E eu quero, né, aproveitar a audiência aqui de todos vocês, principalmente da Rádio Bandeirantes, e dizer para esses 30% desses galináceos de Campinas, né, que faça bom proveito do pavio, né, dos rojões que ia soltar na quarta-feira lá, esperando o nosso rebaixamento. Então, meu amigo, aqui é Ponte Preta, aqui é raça, aqui é tradição, é uma instituição centenária, certo? Aqui a gente prega a vontade, a determinação, e a gente luta, a gente deixa sangue dentro de campo para a nossa torcida. Acho que hoje todos nós estamos de parabéns. A torcida está muito feliz, eu tenho certeza. Mas a torcida da Ponte serve para a torcida da Ponte também. Tem que acreditar um pouco mais de quem é da casa, que trabalha e se mata por esse clube aqui. Então é isso, estou muito feliz por isso. E eu quero uma Ponte Preta só. Não quero 10 Ponte Pretas. Ponte Preta tem que ser uma só. Então o recado está dado. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil. Na sequência da competição, o Roger voltará a ser titular depois do período de suspensão? O Roger está no contexto, ele faz parte do nosso elenco, um excelente jogador. Acho que é uma pergunta, infelizmente, nesse momento aqui, né? A gente está comemorando a gente livrar do rebaixamento, né? Que é horrível isso aí, né? Temos que fazer uma análise muito profunda em relação a isso. Mas também estamos comemorando uma classificação. Então, o Roger está inserido no processo, é um jogador extremamente importante para nós. Isso aí a gente vai pensar a partir de segunda-feira. Gabriel Castro, CBN. Depois de um primeiro tempo muito truncado, qual foi a principal mudança na equipe para a etapa final? É diferente da outra partida. Eu senti a equipe um pouco mais ansiosa, um pouco mais não trabalhando tanta bola, coisa que nós fizemos muito bem, né? Só que nós pegamos um Mirassol também totalmente montado na defesa, só querendo sair jogando nossos erros. Então a nossa equipe foi muito inteligente nesse ponto de bloquear, principalmente a saída deles, na retomada de bola deles. Eu acho que o nosso meio de campo se comportou muito bem, a nossa defesa se comportou muito bem. Enfim, então, todos nós estamos de parabéns porque nós fizemos dentro dessa dificuldade, né, que é a partida que se apresentava e o momento que a gente se apresentava. Acho que estão todos de parabéns, principalmente por ter resgatado essa união, essa vontade e essa identidade dos atletas. Heitor Fredo, TVB Record. Você deixou um projeto de sucesso no Sampaio Correia para apostar em uma salvação da Ponte Preta. Gostaria que você falasse sobre sua conquista pessoal e a evolução como treinador entre uma passagem e outra pela Ponte. Eu fui muito feliz no Paysandu, graças a Deus, eu só deixei amigos lá. Fui extremamente feliz no São Luís do Maranhão, no Sampaio Correia, em que conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, tem uma alegria muito grande em São Luís, mas a Ponte Preta é meu clube de coração. Então, quando eu recebi o convite, principalmente do Sérgio Carnieri, eu não pensei 2 vezes, voltei mesmo sabendo da dificuldade que né? Mas a pressão aqui é muito grande. A pressão aqui chega a ser, desumana. Então a gente tem que pensar, rever muitas situações, porque a gente sofre mais. O que nós sofremos, principalmente nessa paralisação dessa pandemia, foi coisa de outro mundo. Mas a gente sempre, com o coração voltado para a Ponte Preta, sempre querendo o bem da Ponte Preta, como eu sempre disse, eu luto e procuro aqui para a diretoria nossa, para os torcedores, para a gente ter uma Ponte Preta só. Então está todo mundo de parabéns. E em relação a crescer na carreira, esses momentos que te dão uma força maior, Lógico que você tem que buscar, você tem que estar sempre atualizado. E isso eu faço curso da CBF, faço vários cursos aí. Tem o meu auxiliar, que é o Basílio, que é extremamente inteligente. O Caio, analista, a gente até abusa deles, de montar vídeo, de passar para os atletas. Eu quero a perfeição. Eu sei que é difícil a gente buscar a perfeição, mas eu vou em busca dela. Fernando César, Esportes Online. Essa classificação para a próxima fase, que não era esperada pela campanha realizada até aqui, pode atrapalhar o planejamento para o início da Série B? Não, eu estou extremamente feliz em relação à classificação, E mais uma vez,
A Ponte Preta foi muito feliz nas contratações que fez. São atletas altamente profissional, que têm nos ajudado demais. Nós deixamos eles um pouco de lado. Em nenhum momento você vê um atleta reclamar. Só, muito pelo contrário, o atleta vindo ajudar a gente, passando informações das equipes adversárias. Então você pode ter certeza que resgatamos uma situação totalmente diferente, né? Agregado a esses atletas, a Ponte Preta vai ter um elenco muito forte para o Campeonato Brasileiro. Então a gente pensa assim, lógico, que a partir de segunda-feira agora, a gente vai visar o Campeonato Paulista, mas com a cabeça voltada para o Campeonato Brasileiro, que na próxima semana, né, daqui 10 dias, a gente tem a estreia no Campeonato Brasileiro e a gente tem que estar muito bem preparado. Então, acho que nossa comissão é muito boa, muito profissional. Você vê a parte física, como teve uma evolução maravilhosa. Então é dentro desse contexto que a gente está trabalhando, não esquecer jamais, porque a Ponte Preta precisa ir longe desse Campeonato Paulista agora, e nós temos condições, né? E buscar o acesso, que é o Campeonato Brasileiro. Perfeito. Lucas Rossafa, Futebol Interior. Qual foi o principal ponto forte da Ponte Preta nesses 2 jogos pós-retomado? Como você vislumbra as quartas de final contra o Santos? O ponto forte foi a entrega, né, dos nossos atletas. Acho que o mérito é todo deles. Eles são o que eles se doaram nos treinamentos, né? Através de videoconferência, vídeo presencial, treinamento presencial, desculpa. Foi uma entrega total e que hoje culminou com a classificação. Lógico, passava pela nossa cabeça uma preocupação muito grande. Eu não queria jamais manchar, né, minha imagem de carreira, principalmente com o rebaixamento na Ponte Preta. Então estamos todos felizes, né? A gente até fica emocionado aqui, mas eu ponho como ponto-alvo, né, um ponto forte, na verdade, a entrega e a identidade que se criou dentro desse grupo. Para encerrar, Rony Romanini, Rádio Central. Hoje o sistema defensivo da Ponte me pareceu um pouco inseguro, tanto na recomposição pela direita, quanto na construção de jogo do zagueiro central, principalmente na primeira etapa. A ausência do Trevisan pode ter sido um fator essencial para que isso acontecesse? É um astral totalmente diferente, um campo, né? Poxa, se você jogar sem torcida é difícil, né? Então, um jogo muito nervoso também, até você se assentar no campo. Logicamente que tem erros aqui, erros ali, mas acho que o ponto forte da nossa equipe foi se superar nessa situação também. E o Trevisan não, o Trevisan também é um outro atleta também que está inserido no contexto aqui. Muito bom jogador, faz falta em todos os times, né? Mas o que a gente tem aqui que enaltecer é o elenco, a postura do nosso elenco. Então aqui não é um atleta ou 2 atletas que vão fazer falta, o que vai fazer falta é o nosso elenco. Está todo mundo focado, todo mundo determinado, e é em cima disso que a gente vai manter e procurar o objetivo nosso, que é ir muito longe nesse campeonato brasileiro, né? Conseguir o acesso, Copa do Brasil, e agora enfrentarmos o Santos lá e deixar essa equipe bem refrescada para poder fazer uma excelente partida. Técnico João Brigatti ainda no vestiário do estádio 1º de Maio, depois da vitória da Ponte Preta em cima do Mirassol. A Macaca agora enfrenta o Santos pelas quartas de final amanhã na Federação Paulista. Acredito, Edu, que vamos ter aí a definição da data desse duelo, que também ainda não tem um local definido para acontecer. Ô Lupe, um abraço para você e meus sentimentos. A gente comentava em off aqui o falecimento do seu avô por parte de pai. Quando ia começar o jogo, estávamos nas escalações. Você recebeu notícia de Bebedouro, o falecimento do seu avô. Repito, por parte de pai, os nossos sentimentos, viu? Um grande abraço para você e vá com Deus e força, tá bom? Mas não tem nada a ver com... Ele já estava com... Não tenho informação ainda, Edu, não tenho. Mas o fato de eu ter permanecido aqui, infelizmente eu recebi essa notícia um pouquinho antes do início do jogo, e até recebi a informação que não precisava ir lá porque é mais rápido, né? Hoje por conta dessa questão do Covid, o velório e o enterro consequentemente. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 93 anos. 93 Isso. anos. Então fica aqui minha homenagem a ele, esteja lá onde... Bebedouro? Bebedouro. Ele nasceu morreu? em Bebedouro. Ele nasceu em Monte Azul Paulista, terra do Vadão. Monte Azul Paulista e faleceu hoje em Bebedouro. Faleceu hoje em Bebedouro. Então fica aqui o meus sentimentos e a homenagem aí do meu trabalho ao meu avô, que infelizmente partiu hoje antes da partida, Edu. O sentimento é todo nosso, viu? Vá com Deus. Uma boa recuperação para você. Vá com Deus, viu, Lucas? Valeu, um abraço, Edu, viu? a todos. Muito bem, olha, a gente estava aqui, abrimos aqui o gabarito do jogo, então é o seguinte, quando chegar no João Brigatti, se alguém quiser comentar a coletiva dele, tá? O Greger, fica à vontade, o Tigrão também. Então você já deu o gabarito do jogo. Tigrão, com você, Ponte 1, Mirassol 0, o gabarito.
do jogo. Se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Edu, o jogo valeu pela conquista da Ponte, pela classificação, valeu por ela ter se mantido na primeira divisão, entrou aí virtualmente rebaixada. Eu disse ao longo da semana que a Ponte deveria encarar esses 2 jogos, isso na terça-feira, como um campeonato de acesso. A Ponte jogaria em 2 rodadas o acesso, porque na segunda divisão ela já estava. Ela terminou, ela iniciou a paralisação na lanterna depois da derrota num derby de virada, né? Então a Ponte já estava na Série A2. E eu acho que foi mais ou menos por aí que o pessoal da Ponte conduziu a cabeça da moçada, no sentido de que tudo que tinha acontecido até então já acabou o campeonato de 2020. Agora seria o campeonato de 2020, divisão de acesso para a Ponte. Ela já tinha caído. Então ela jogaria em 2 jogos um torneião rápido para ver se conseguia voltar no mesmo ano. Como se fosse uma repescagem. E ela foi muito competente, fez 100% dos pontos. Tinha feito 6 pontos, ou seja, 2 vitórias em 10 jogos. E fez mais 2 em 2 jogos. Então, um número absurdamente mais alto. Então, nesse aspecto, acabou o Campeonato Paulista. Agora nós vamos para um torneio. Eu teria dito isso se me fosse dado o direito, mas não é função minha. Eu acho que foi isso que eles disseram lá dentro. Nós vamos para um torneio de acesso. Porque cair, todo mundo já dá a Ponte como rebaixada. E eu vou dizer um outro negócio aqui, eu sei que aqui é conceito, depois eu enxugo nas demais. Olha, vou te dizer um negócio aqui. Quando foi cogitada a possibilidade de que não tivesse rebaixamento, né? Porque muita gente desmontou, porque muita gente teve que terminar o contrato com os jogadores e liberar os jogadores, porque é um ano atípico. E eu disse várias vezes aqui, várias vezes, façam o campeonato com 18 ano que vem e rebaixem 4 o ano que vem e promovam 2. Volta a fazer em 2022 com 16 equipes. Porque vai ser injusto. E eu também não quero ser o pitoniza da vez, porque a gente não precisa disso aqui. O ouvinte acompanha o dia a dia, ele sabe. Eu disse dezenas de vezes, até que se a Ponte e o Botafogo fossem rebaixados, os 2 que estavam nas 2 últimas colocações, antes da paralisação, não existiria injustiça nenhuma. Porque se tivesse acabado lá, eles teriam caído. Mas não acabou, tinha mais 2 rodadas. Então, ou que se acabasse com o campeonato sem rebaixamento, ou que se estudasse uma outra fórmula, que alguma injustiça iria acontecer. E o que aconteceu? Equipes que estavam na frente, mas que perderam muitos jogadores, acabaram sucumbindo. E o Botafogo e a Ponte escaparam. Mas eu disse isso dezenas de vezes. Só que aqui a gente dá palpite, a gente não decide nada. Agora, não sei se esse negócio não vai para a justiça dos rebaixados. Água Santa e Oeste, é isso, Edu? Água Santa e Oeste. Água Santa e Oeste, isso. No fim, o Botafogo escapou. Não sei se não vai acabar na justiça comum isso daí. Os caras vão lá e vão dizer, ó, o campeonato foi totalmente mutilado pela paralisação. Mas voltando ao tema, só tô relembrando isso daqui, porque eu fiquei meio que sozinho nessa parada aqui, mas teria sido a posição mais justa. E disse que se a Ponte cair e o Botafogo, que já estavam lá quando o campeonato paralisou, na zona de rebaixamento, tudo certo. Mas eles tinham um elenco montado, eles não desmontaram, eles têm calendário. Agora, que calendário tem o Água Santa para segundo semestre? Caiu. Que calendário tem o Oeste? O Oeste tem ainda Série B aí, mas também sofreu baixas. E aí o que aconteceu? Os 2 que estavam atrás se recuperaram e o Botafogo, salvo no último suspiro do campeonato, com esse golzinho do Palmeiras aí virando para cima do Água Santa. Muito bem. Voltando, poderia ser diferente. Agora, se acabar na justiça dos que foram rebaixados e a federação ter que rever isso daí, eu não vou me surpreender. E espero que isso não aconteça. E também disse sempre, se for para a Ponte cair, que caia e volte de pé dentro do campo. E se tiver que escapar, que escape dentro do campo de jogo.
e ela mostrou competência para isso, mas no jogo de hoje o conceito é ruim. O jogo foi muito ruim tecnicamente, mas valeu por tudo isso que a Ponte acabou conquistando. Olha, o Júlio Nascimento me informando aqui a premiação do campeonato. O campeão 5 milhões ganha, o vice ganha 1.650.000. Eu tenho a premiação aqui até o 14º lugar. A Ponte, por ter ido nas quartas de final, ela garante pelo menos R$400 mil. Saber em que colocação que a Ponte vai terminar. E o campeão do troféu do interior, 360 mil. E o vice do interior, 100 mil reais. É uma boa grana, hein? E mais com a Copa do Brasil, né? Que a Ponte, se classificar contra o Afogados, ela dá uma boa recuperada, né? Com um detalhe, na Copa do Brasil joga todo mundo, né, Edu? Na Copa do Brasil vão jogar, só não sei que o treinador não quiser. Mas joga. Se ele quiser, ele coloca as 8 contratações. Só tem uma que eu não me lembro qual é. Outro campeonato agora. Agora mudou. A Ponte, tudo que ela precisava era não sofrer a esta altura de um momento de reconstrução, de realinhamento político dentro do clube, sofrer um rebaixamento. Então a Ponte já tem, a menos que aconteça uma tragédia de rebaixamento na Série B, que eu não acredito. Acho que a Ponte entra brigando pelo acesso pelo elenco que montou. Mas, não acontecendo uma tragédia, volto a dizer, na Série B, a Ponte já projeta 2021 com um calendário excepcional de Paulista da primeira divisão e não a A2, onde ela já estava com um pé e 3/4 do outro, a Série B ou Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que é muito rentável. Então entendam o tamanho, a importância daquilo que a Ponte construiu de quarta-feira para cá na sua história. A Ponte venceu 1-0 e se classifica. Vamos lá, Gregory, você fica com os laterais. Apodi na direita e o Guilherme Lazzaroni na esquerda. E foi o Lazzaroni que deu passe para o Bruno Rodrigues fazer o gol da Ponte. Edu, o começo da partida, o Jefferson fez ali, né, a lateral direita. Mas assim, ó, é que nem eu estava dizendo no começo da transmissão. Tem essa troca dos dois. Eu acho muito pertinente isso. Por quê? Porque não tem um desgaste. Porque o Apodi, todos nós sabemos, ele é muito agudo. E a recomposição dele é muito limitada. E o que acontece? Está dando muito certo essa dobra. Com a sequência, com os jogos, isso tende a melhorar. Então eu estou gostando demais. O Apodi, eu vou dar um conceito bom para ele. Acho que ele está melhorando. Acho que ele está começando a ser aquele Apodi que nós dizíamos lá quando foi contratado. E até então não tinha mostrado dentro do campo tudo que ele mostrou nas outras equipes em que passou. Então o Apodi vem evoluindo, vem crescendo, fez um bom jogo, principalmente na frente lá, quando ele chega, vira uma válvula de escape lá pelo lado direito, dando opção, passando toda hora. Eu gostei da participação do Apodi, o conceito dele é bom. E qual que é o outro? O Lazzaroni, né? O Lazzaroni que deu passe para o Bruno Rodrigues. O Lazzaroni, ele é que nem o Tigrão disse, né? A gente cobra muito dele porque sabe que ele tem qualidade na hora que chega no fundo. E todas as vezes que chegou, né? No jogo do Novo Horizontino ele foi uma vez, saiu o pênalti, gol da Ponte, vitória. Hoje ele foi uma vez, gol da Ponte. Então ele precisa aparecer um pouco mais na frente. Por isso que nós cobramos muito. Para ter também essa alternância de um lado para o outro, não ficar só ali. E cobrança de falta, Greg? Ele cobrou alguma? Não acertou? Eu acho que ele precisa treinar mais. Eu acho que ele precisa treinar mais. Aliás, se é dado essa função para ele, Edu, é bem provável que ele nos treinamentos ele tenha um aproveitamento bom, porque todas as faltas que saem, tá lá o Lazzaroni, correto? Sim. Então, às vezes, nós não acompanhamos o treinamento, mas eu sei, né? Eu sei que a maioria dos atletas que treinam, eu vou treinar, o treinador dá a opção para aquele que tem melhor aproveitamento. Então, na hora que chega lá na pré-eleição, o treinador analisou os treinamentos, falou, quem teve melhor aproveitamento nos treinos foi o Lazzaroni. O Lazzaroni é o cobrador, a hora que sai falta por esse lado, por aquele, quem bate é o Lazzaroni. Isso é determinado no vestiário. Não é de uma hora para outra o Lazzaroni vai lá, pega a bola, põe e acha que bate, não é isso. Né? Então ele deve, na minha opinião, ter que treinar um pouco mais para que possa ter essa função dentro do campo com qualidade. Porque até então ele ainda não mostrou isso. Mas pelo passe ali, né, Edu? Pela jogada que originou o gol da Ponte, eu vou dar um conceito bom para o Lazzaroni.
Tigrão, a dupla de zaga Wellington Carvalho e Alisson. Realmente, pela primeira vez, eles jogaram juntos esse ano. E teve um lance aí, a 41 no finalzinho, quase gol do Mirassol, que nasceu de um arremesso lateral. Eu não sei se eles tiveram culpa ou de quem foi a culpa, e a sua avaliação da dupla. Bom, Edu, nós temos que levar em consideração todas as circunstâncias que estão cercando esse retorno do futebol no Brasil e no mundo, e aqui no estado de São Paulo, né? Os caras muito tempo sem treinar, às vezes perdem um pouquinho o controle da balança, se desgastam mais, é o treinamento isolado em casa, só monitorado de uma forma à distância, né? Através de videoconferência, é tudo muito complicado. Mas assim, eu acho que não dá para jogar os dois juntos não, contra um adversário mais gabaritado. Vale lembrar que a Ponte também hoje pegou um time alternativo, com vários jogadores da base, do Mirassol, que perdeu 16 jogadores e mesmo assim está classificado. Foi beneficiado também pela derrota da Inter de Limeira para a Ferroviária, né? Então se classificou. Mas é um time que não vai fazer sequer sombra para o São Paulo. E esse time, com todas essas limitações, nós vimos aqui a dificuldade que teve a Ponte para ganhar e a dificuldade que teve a sua zaga. Então me pareceu uma zaga pesada, também não inventou, o mérito está nisso daí, conscientes de suas próprias limitações, inclusive físicas. Eles também, quando precisou dar de bico, deram, quando precisou sair jogando feio, saíram, mas eu achei uma dupla lenta, pesada, sem recuperação, e um lance que dá para a gente dizer aqui, que ilustra isso que eu estou dizendo, né? Foi do Wellington Carvalho, que marcou pelo lado direito, naquele lance que o Moraes, número 6 da equipe do senhor Ricardo Catalá, treinador do Mirassol, bateu aquela bola na trave. Ali ele ganhou a parada, né? Ele ganha do Apodi, o João Paulo também está no lance, fica. O tal do Moraes faz a diagonal, ingressa na área, e quem vem para cobrir e chega muito atrasado. Aliás, é o Jefferson que dá o primeiro pau, mas ele foi com muito medo de fazer o pênalti, tirou o corpo e o jogador foi embora. Mas ele deu um tapa mais longo na bola, para que desse tempo para um zagueiro rápido, para o Wellington Carvalho chegar e tirar. E ele chega muito atrasado. É envolvido também, aí o chute sem ângulo e a bola na trave, para mim, com o Ivan batido. Se ela vai 10 centímetros mais para dentro do gol, ela bate na trave e entra, que o Ivan estendeu a mão lá só para fazer a obrigação, e até pela sua envergadura ele estava próximo da bola, mas acho que não pegava. Então isso mostra uma zaga lenta, sem recuperação e muito pesada, grudada no chão, inclusive no lance, e foi esse lance final de perigo do Mirassol aí, que a bola cobriu a meta, e eu fiquei procurando essa bola dentro da rede. Olha, eu te afirmo isso daí, que eu tive a nítida sensação de gol. Quando eu vi o jogador do Mirassol que bateu na bola, pondo a mão na cabeça, falei, puxa, mas ninguém comemora um gol pondo a mão na cabeça. E aí o Ivan levantou e saiu para pegar a bola atrás, presa na rede, mas do lado de fora, lá atrás. Lance perigosíssimo, a zaga ficou olhando, pô. Uma bola que veio de arremesso lateral e foi mal rechaçada pela zaga da Ponte e houve o rebote. Então, fracas, mas por um mérito, por uma virtude que eles mostraram, que é o reconhecimento da limitação, ambos levam o conceito regular. Ok, só pelo adiantado da hora eu preciso correr só um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, Greg, eu queria que você falasse do Vinícius Anocelo, porque houve um pessoal que a maioria gostou, outros não gostaram no jogo anterior. E hoje ele jogou até 16 do segundo tempo. O que você achou do Moisés, que entrou a 17 no lugar do Safira? Então, Vinícius Anocelo, o Moisés, e você, por favor, já emenda com o João Brigatti para encerrar com você, Greg. Olha, Edu, não gostei do Zanocelo. Apesar de achar que é um menino de muito talento, uma joia aí criada nas categorias de base da Ponte. Eu não sei se foi a responsabilidade, eu até dizia isso durante a transmissão, aquela responsabilidade, um jogo duro, um jogo importante, um jogo decisivo, e às vezes ele é um garoto ainda, né? Não sei se ainda, se foi isso, tá, Edu? Não estou dizendo, não sei se foi isso, mas pode ser que aconteceu. O emocional não estava legal,
né? Ele não conseguiu aí desenvolver o mesmo futebol que nós estamos acostumados a ver. Não gostei do Zanocelo hoje, o conceito dele é ruim, né? Mas olha, veja bem, eu estou analisando o jogo de hoje, porque inclusive no jogo passado contra o Novo Horizontino, acho que ele foi muito bem, cumpriu aquilo que foi determinado e jogou muito, ajudou muito a Ponte na vitória lá. Hoje, infelizmente, por algum outro aspecto, não sei, ele não foi bem, não jogou bem, estava mal posicionado, errou muitos passes. Parecia, às vezes a câmera focalizava o Zanocelo, parecia que ele estava meio assustado, meio fora do eixo. Então eu acho que foi isso que deve ter acontecido alguma coisa, mas tudo bem, ruim para ele. O outro é o Moisés, né, Edu? Isso. O Moisés, eu quero ver esse jogador um pouco mais. Eu acho que pelas características e pelo pouco que vi, né, naquela partida do Novo Horizontino e hoje, eu acho que ele é mais jogador que o Safira. Eu acho que ele é um jogador que pode dar muito mais do que vem dando o Safira nos jogos. É um jogador de velocidade, é um jogador que me parece ser técnico, teve algumas bolas ali dentro da área, que ele protege muito bem. Então eu acho que ele pode ajudar muito mais a Ponte do que o próprio Safira. Então é lógico que é uma opção do treinador, ele está chegando agora, mas é um jogador interessante e o conceito dele hoje é bom, do Moisés. Agora o João Brigatti, Edu, o João Brigatti chegou aí, o time, né, desacreditado, nós também, eu inclusive dizia que se fosse eu, não o traria, tentaria uma outra opção, mas ele vem mostrando que é a cara da Ponte Preta, né? Em momentos decisivos, aparece o João Brigatti, ele vai dentro do vestiário, fala aquilo que o jogador quer ouvir, né? Fala aquilo que o jogador entende, ele passa para o atleta aquilo que entende. Essa raça, essa determinação, né? Elevando o emocional do atleta, o João tem muito isso. E às vezes, Edu, no momento como a Ponte estava vivendo, precisa. Às vezes a autoestima, a confiança do jogador está lá embaixo. E vem um treinador, começa a dar oportunidade, começa a dar moral para os caras, né? Começa a mostrar para os caras qual que é o caminho e as coisas acontecem. E o João já provou isso aqui na Ponte, né? Não é a primeira vez. O Lupe dizia que já em outros momentos ele conseguiu aí reverter situações negativas. E hoje, realmente, o João Brigatti está de parabéns. E eu vou dizer o quê? Não parabéns pelo jogo de hoje, mas sim pelos dois jogos. Porque hoje ele veio com uma formação, mesmo estando com as mesmas peças, mas taticamente nós vimos uma Ponte diferente daquela do Novo Horizontino. E está certo, porque cada jogo que você vai enfrentar, você tem que ter uma alternativa. Você tem que ter uma formação de acordo com o que você vai enfrentar. Mesmo que não tenha dado tão certo como deu contra o Novo Horizontino, mas a Ponte passou aí aquele momento de perigo naquela bola na trave, aquele lance que nós achávamos, eu e Tigrão, que tinha sido gol, mas a Ponte sempre ali, né? Bem postada, tentando, lutando, e isso tem as mãos do treinador. Tem as mãos do treinador e tem as mãos do preparador físico também. O cara fez um trabalho sensacional. Vale ressaltar isso aí também, porque o cara faz parte da comissão do João. Então, Edu, pelos dois jogos, pela Ponte reverter uma situação totalmente negativa, o conceito do João Brigatti é ótimo. E parabéns, João Brigatti, pela classificação. Parabéns à Ponte Preta, parabéns ao torcedor da Ponte. Um abraço, viu, Gregor? Até a próxima. Valeu, Edu. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Olha, a Ponte venceu 1-0, a Ponte se classifica, vai pegar o Santos. O Guarani perdeu de 3-1 para o São Paulo. E o Corinthians ganhou de 2-0 do Oeste. Então o Corinthians classificado, o Guarani não se classifica, vai para o troféu do interior. Rebaixados Água Santa e Oeste. A Ponte pega o Santos, provavelmente na quinta-feira. E claro, vai ser na Vila, né? O Santos teve campanha melhor e na Vila tá tendo jogo e tal, aquela fase amarela pode jogar. É isso aí. Tigrão, você fica com o Bruno Rodrigues, ele fez o gol e chutou uma no travessão num jogo com precárias condições técnicas, que você já disse, foi eleito inclusive Bruno Rodrigues por exclusão o craque do jogo. Eu queria que você falasse do João Paulo, que jogou com a 10 e que a 35 segundo tempo deu uma caneta aí, a Ponte já vencia o jogo. João Paulo e emenda com o João Brigatti, Tigrão. Bom, com relação ao Bruno Rodrigues, conceito ótimo, decidiu os dois jogos. Os dois jogos. Evoluiu muito, foi o herói desse resgate pontepretano. O João Paulo, ele vive de lampejos, e hoje ele teve um ou outro lampejo, ele deu um rolinho, né? Ele chama isso daí de rolinho, né?
bota o pé em cima da bola e rola ela por baixo da perna do adversário. Isso daí não ganha jogo, às vezes só aumenta a ira do adversário, às vezes pode gerar uma jogada violenta. Isso aí é muito bom quando dá o rolinho, sai dentro da área e mete a bola para dentro do gol. Agora, ali onde ele fez, na linha de meio campo, para mim não acrescenta nada, e eu acho que o João Paulo, que tecnicamente é um jogador que dispensa maiores comentários, ele indiscutivelmente sabe jogar futebol, mas ele está devendo. Ponto. O João Paulo está devendo e corre um grande risco de, quando a Ponte estiver com todos os seus contratados à disposição do treinador e bem fisicamente, ele corre o risco de perder a sua titularidade. O conceito dele hoje é apenas regular. E o Brigatti é o cara que, no coração, à base da emoção, à base da motivação forte, do discurso inflamado nos vestiários, conseguiu resgatar o time num momento horrível. Quando ele assumiu, a situação da Ponte já era dramática, e para complicar ainda mais a situação, houve esta paralisação, e aí são 128 dias de angústia total para quem é o lanterna, e toda vez que vê uma classificação do campeonato na internet, no jornal, na televisão, na rádio, ele está escutando lá alguém dizer, ou ele está lendo, que o time dele é o lanterna dos 16 que disputam a competição, e ainda tendo como última partida uma derrota para o maior rival, no caso, no grande derby do dia 16 de março. Ele conseguiu, nesse retorno breve, com todas as dificuldades, ganhar 2 jogos importantíssimos, e o Novo Horizontino brigava por classificação e a Ponte brigava por classificação. Nós dizíamos que a Ponte brigava apenas para permanecer, mas a composição dos resultados da penúltima rodada colocaram a Ponte para brigar pela classificação. Só que o Mirassol também brigava pela classificação. Então, não teve confraria. Aliás, Edu, para eu encerrar, eu gostaria que você me dissesse quanto é que foi o penúltimo jogo e contra quem que foi do Água Santa. O Água Santa empatou. 0-0. 0-0 com o Ituano, ninguém chutou uma bola no gol do outro. Fizeram aí um... Não estou insinuando nada. Não quero problema com ninguém. Só estou dizendo que, às vezes, o planejamento mal feito, como foi muito mal feito o planejamento do Guarani, achando que ganharia do Botafogo, no momento em que bem entendesse, eu acho que esse jogo aí, o Ituano ganhou 1 ponto, e hoje ganhou de 3-1 do Santo André. Ganhou de 3-1 do Santo André, que o Santo André também não precisava dos pontos. É isso que eu estou querendo dizer. O Santo André já estava de velho classificado. E para o Santo André jogar com o Palmeiras em São Paulo, ou jogar em Santo André, ou jogar em Tóquio, dá na mesma. Não vai ter torcida. Então o Santo André comeu uma feijoada, comeu bastante melancia e pudim de leite condensado hoje na sobremesa e foi para o jogo, tá? Então, esse tipo de campeonato, às vezes, reserva esse tipo de castigo. Eu não estou fazendo aqui nenhuma insinuação, como foi feita muita insinuação por aí, inclusive de nego grandão da mídia, que o São Paulo não ia jogar sério com o Guarani. O Diniz colocou um time alternativo, mas que correu bastante, e eu já vi aqui os melhores momentos. O goleiro do São Paulo, o Thiago Volpi, foi o melhor jogador em campo. Isso mostra o quanto o Guarani jogou também. Mas o São Paulo levou a sério, já estava classificado, já era o primeiro do grupo, ou tinha grande chance, porque a Ponte acabou ganhando do Mirassol, e fez 3-1 no Guarani. Isso salva o campeonato, não porque prejudicou um, beneficiou o outro, porque foi levado a sério. Como hoje jogou muito sério o Guarani. Agora, com relação aos rebaixados, claro que a credencial toda e a senha toda para disputar a A2 no ano que vem estavam nas mãos da Ponte e do Botafogo. E aí fica injusto para quem parou fora da zona de rebaixamento e caiu agora. Mas ninguém se rebelou contra a federação, todo mundo disse amém, e agora quem caiu, caiu, e quem não caiu fica aí para a elite no ano que vem. E o João Brigatti é partícipe direto, personagem importantíssimo nesse resgate, nessa classificação da Ponte,
E nos 2 jogos finais agora, já fazendo num pacotão de 180 minutos mais acréscimos, o conceito dele é ótimo. Um abraço, Tigrão, até a próxima! Se Deus quiser, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, já Marcos Luiz, a coletiva do Carpini, tem também a opinião do CH, as informações aí de 3 para o São Paulo, 1 para o Guarani, agora 19h27. Jogo aberto. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas. O melhor atendimento e a maior variedade da região. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral. Grande variedade de produtos, qualidade, preços baixos e muitas ofertas sensacionais para a sua economia. Lava-roupas Omo, líquido, lavagem perfeita 900ml, 9,49. Sorvete Nestlé tradicional, 1,5 litro, 14,99. Suco Pomares, laranja 2 litros, 12,49. Ofertas válidas até o dia 29 de julho. Compre online, receba em casa. Pague na hora com cartão ou dinheiro. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Edu Pinheiro. Muito bem, chamando aqui o amigo Marcos Luiz, a coletiva do Carpini. Marcos Luiz. Um abraço para você também, Edu, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani acabou perdendo para a equipe do São Paulo por 3-1 na Vila Belmiro e de quebra não conquistou a sua classificação para a próxima fase da competição estadual. Terá que disputar agora o torneio do interior. Depois da partida, Carpini analisou o futebol apresentado pelo Guarani. Traçamos metas, etapas e a gente conseguiu concluir parte dela desde o início do ano, né? Essas metas foram traçadas lá atrás, no final da Série B, quando a gente planejou esse ano de 2020, passando pelo Campeonato Paulista e dando sequência no nosso ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Então a gente concluiu bem essa primeira etapa, então nós nos permitimos sonhar com coisas maiores. Eu falei isso para os atletas. Queríamos demais concluir esse segundo passo e chegar o mais longe possível, dentro das nossas limitações, da nossa realidade, mas esses atletas estão de parabéns pelo que eles apresentaram, fazendo sempre tudo aquilo que eu pedia para fazer, empenho, entrega, dedicação, qualidade. Essa parada foi ruim para todos, né? Não precisamos ficar criando pretextos nem justificativas, mas são fatos. E em relação ao troféu do interior, tem o seu lado positivo também de você poder dar mais jogo, dar mais ritmo para a gente entrar na Série B já numa condição melhor. E tem um lado também de você não conseguir treinar tanto para poder ajustar o time em alguns detalhes que você no dia a dia, no trabalho de campo, você consegue organizar e retomar nossas ideias, né? Para a gente retomar quando foi antes da parada, na crescente que nós víamos e que tem essa situação dos jogos que acaba atrapalhando um pouco. Então eu vejo que tem os prós e os contras do jogo e do treino. Carpini, acho que nem o pior pessimista torcedor do Guarani esperava um resultado como este. E não só isso, né? O Guarani não conquistou a classificação. O objetivo sempre foi permanecer na Série A para a próxima temporada. Mas existe nesse momento um sentimento de frustração, até porque a classificação estava nas mãos do Guarani e ela escapou? Existe, claro, né? Como eu respondi na pergunta anterior, nós nos permitimos sonhar com essas possibilidades reais, né, de classificação. Conquistamos uma pontuação muito boa e algumas equipes aí até classificaram com uma pontuação menor que a nossa. Num grupo tão difícil, a gente sempre esteve ali entre os primeiros, se não o primeiro, o segundo. Mas nessa reta final, claro que esses 2 jogos, alguns detalhes nós deixamos a desejar, coisas que a gente precisa ajustar. Né, o ritmo, parte física, parte técnica, tática, não tem como em 3 meses você voltar e com 3 semanas de trabalho manter os mesmos conceitos. Mas como eu falo, isso não é desculpa, a responsabilidade
é minha, eles fazem aquilo que eu peço, eu estou feliz com a entrega dos atletas, a gente vem numa evolução, o jogo do Botafogo, agora esse jogo contra o São Paulo, e assim vai continuar durante o Troféu do Interior, até a gente entrar bem no nosso Campeonato Brasileiro, na sequência do ano, e a gente traçar os objetivos para o Brasileiro. Boa noite, Carpini. Você acha que o Guarani errou, que pecou mais na parte física ou na parte técnica e tática nesses 2 jogos que o Guarani foi eliminado? Eu acho que não seria nem justo eu falar com os atletas em relação à parte física, né? 120 e tantos dias parado. Você olhar a entrega, a intensidade que esses atletas jogaram, a maneira que a gente joga de propor jogo, você tem que estar muito bem condicionado, porque a gente joga de uma maneira muito intensa e eles têm corrido demais, se dedicado demais, fazendo 10, 11, 12 quilômetros por partida, então não tem como colocar na parte física. Claro que falta alguns ajustes, a parte tática e técnica também a gente pega um pouco, mas eu acho que o que mais a gente pode sentir foi em relação à parada, o time, né? Aquela bola, o passe final, um drible que a gente acha que dá para fazer, uma bola que a gente acha que dá para chegar, esse ritmo que é normal pelo período de inatividade. Então, os detalhes eu vejo como mais como uma situação que nos tirou essa tão sonhada classificação, mais até do que a parte tática, do que a parte física, alguns pequenos detalhes que nós demos para o adversário e acabamos sofrendo por isso. O Guarani vinha numa sequência dentro do Campeonato Paulista de crescimento. Por muitas vezes o resultado podia não vir, mas em termos de futebol, em termos físicos, o Guarani veio mostrando essa crescente e até por isso chegou nessa condição, né, de abrir 5 pontos em relação ao Corinthians. De alguma forma, essa parada no campeonato prejudicou o Guarani e esse fato é um dos motivos pelos quais você coloca como fator para o Guarani não ter conquistado essa classificação? Essa parada foi ruim para todos, né? Acho que só favoreceu quem estava embaixo da tabela, porque muitos clubes aí se desmancharam um pouco, deu aquela pausa no momento da reta final da competição. As coisas não se definiram para muitos clubes nesses 2 jogos, elas vêm se definindo durante as 10 rodadas. Para nós, a primeira etapa ela já foi definida lá atrás, a gente tinha 2 jogos para concluir essa segunda etapa e nós não conseguimos. Então acho que é claro que atrapalhou um pouco. Nesses 2 jogos a gente teve coisas boas sim, teve a posse de bola, a construção, né, coisas que é a característica do Guarani, que a gente tem colocado dentro do nosso trabalho. Nós tivemos por diversas vezes chance de abrir o placar, de estar na frente do placar, criamos mais oportunidades. Na volta do segundo tempo, quando estava 1-1, nós tivemos 2 bolas cara a cara ali com o Rafael Cuperso. A gente coloca um pouco também a questão do ritmo, né, do jogador ainda não saber muito bem onde está o gol, perder a noção de espaço pelo tempo que ele está parado. Isso é natural, isso é tempo, mas ali são esses detalhes que nós precisamos melhorar, ajustar. A gente faz o segundo gol, era uma outra situação, era um outro jogo, e nós tivemos a possibilidade. No primeiro tempo nós criamos inúmeras oportunidades, então colocar na questão técnica, tática, física, eu acho que não seria justo com esses atletas, da maneira que eles correram, que eles se entregaram e que eles construíram situações de gol. Faltou a efetividade, né? A gente poder fazer e ter uma situação diferente. Eu gostaria de te ouvir sobre o aspecto físico nesse jogo. A gente percebeu um São Paulo com muito mais disposição, especialmente nos últimos 20, 25 minutos do jogo. Parecia que o time do São Paulo estava mais inteiro fisicamente do que o Guarani. Você concorda com essa análise e como é que você analisa o desempenho dos seus atletas do ponto de vista físico, por favor? Do ponto de vista físico, claro que quando nós paramos a competição a gente estava no melhor estágio, não só nós, mas todas as equipes. Eu analiso que nós jogamos com muita intensidade, a parte física não foi ruim, não foi o fator determinante. A determinante foi a tomada de decisão na hora de ganhar o jogo, de fazer o gol, de evitar um gol, né? O detalhe, alguns erros que têm sido recorrentes, que a gente precisa evoluir, precisa melhorar. Acredito sim, como você falou, a partir dos 25, 30 do segundo tempo a gente caiu um pouco a parte física, mas eu acho também que entra um pouco do lado emocional e psicológico também, né? Quando a gente toma o terceiro gol, é difícil você motivar os atletas lá em cima, mesmo porque eles sabem o desejo que nós tínhamos, que eles tinham de estar na próxima fase, esteve muito próximo, então entra também o aspecto emocional e isso tudo pesa e contribui um pouco também.
O Guarani dependia apenas das suas próprias forças para garantir a sua classificação. Tinha uma vantagem aí de 5 pontos para o terceiro colocado no seu grupo. Enfim, na sua avaliação, Carpini, o que ocorreu para que o Guarani caísse tanto de produção nessas 2 últimas partidas da fase de classificação? E não sei se serve de desculpa, essa parada aí do campeonato foi mais prejudicial ao time do Guarani, principalmente no aspecto físico? Comparando os 2 últimos jogos, eu do Botafogo eu concordo e do São Paulo hoje não. Acho que hoje nós evoluímos mais tecnicamente, taticamente, criamos mais situações de gol, não conseguimos ser efetivos. E o que eu falei na pergunta anterior, o que mais tem contribuído para esse insucesso nessas 2 últimas partidas, a gente não conseguiu o segundo objetivo nosso, que era sonhar com coisas maiores, como a gente falou desde o começo, foi o aspecto detalhe, o aspecto técnico, né? O detalhe que nós demos, o detalhe que nós deixamos de fazer, né? O erro que eu coloco também um pouco por esse tempo parado, né? O ritmo, a falta de noção ali do espaço na hora de você cortar uma bola, na hora de você definir um lance. Então são situações que a gente melhora com o dia a dia, melhora com a sequência de jogos. Não gostaríamos que fosse dessa maneira. A gente não quer aqui ficar encontrando justificativas para a frustração que nós estamos sentindo. Não deixa de ser um fracasso, porque, como eu falei, tivemos muito próximo, né? Mas, no geral, eu tô feliz e otimista para a sequência do nosso trabalho, que vem sido construído desde o ano passado. E essa boa competição também, eu acho que ele passou muito pelo que nós vivemos no ano passado, né? A manutenção de parte da equipe, de ideias, de construção de jogo. Então, acho que o trabalho tem que ser de maneira gradativa e o torcedor continuar nos apoiando e ter um pouco de paciência, que as coisas, num balanço geral, elas estão de forma muito positiva. Gostaria que você fizesse uma análise do primeiro e do segundo tempo. O primeiro tempo o Guarani, convenhamos que foi melhor do que o São Paulo. Já no segundo tempo não foi tanto assim, criou algumas chances, mas não como o segundo tempo. Queria que você falasse se você concorda que o primeiro tempo do Guarani foi melhor do que o segundo. Eu não analiso muito de maneira distinta, mas respondendo a sua pergunta, acho que o primeiro tempo nós fomos sim mais efetivos e criamos mais oportunidades. No segundo tempo não deixamos de criar. Como eu respondi na pergunta anterior, quando estava 1-1 na volta do segundo tempo, nós tivemos 2 bolas dentro da pequena área, se eu não me engano, ou muito próximo ali com o Persson, com o Rafael, de abrir e fazer o segundo. E depois, numa infelicidade, a gente acabou cortando mal e tomando o segundo gol, e aí se desenhou um outro jogo. Um jogo ainda mais aberto, de 2 equipes que gostam de ter a bola, que propõem, que jogam. Então isso foram algumas coisas que de repente levem-nos a ter essa leitura de que o segundo tempo não foi tão bom. Mas de um modo geral, também acho que o primeiro tempo foi melhor, criamos mais. E também entra um pouco do lado, como eu falei, o lado físico na reta final e o lado emocional, né? Depois de ter tomado o terceiro gol, e a gente também está acompanhando os outros resultados da rodada, isso pesa um pouco para os atletas. Frustração pela não classificação em função de 2 derrotas nas rodadas finais, de alguma forma faz você repensar o projeto do Guarani para a Série B, com possibilidade de novas contratações, dispensa de alguns atletas que não renderam nessas últimas 2 rodadas? Nós temos um planejamento já bem traçado, não só para a Série B, foi desde de novembro, quando nós finalizamos o Brasileiro e começamos o projeto 2020. Não só do estadual, mas um projeto de continuidade. A gente não pode julgar o sucesso e o fracasso de maneira momentânea, a gente tem que analisar um contexto todo, e o nosso contexto é positivo, a gente vem numa condição favorável, crescente, né? A gente tem um grupo coeso. Antes mesmo dessas 2 rodadas era unanimidade, depois de 2 jogos acaba já não sendo mais, e é assim o futebol, são altos e baixos, a gente oscila muito em relação às opiniões externas, mas a gente não pode oscilar dentro do nosso trabalho, a gente segue a mesma linha, nada muda. Claro que situações elas são avaliadas, algumas situações para a sequência da competição já estão também encaminhadas para alguns atletas que venham nos ajudar, mas nada muito diferente do que nós temos aqui. A gente não vai fazer loucura, planejamento de pé no chão, né? Um orçamento
mais baixo dentro da nossa realidade, para a gente poder também conseguir honrar os compromissos e levar as coisas de maneira organizada e buscar uma Série B também bem consistente. Na sua avaliação, considerando os 2 jogos contra Botafogo e São Paulo, o que você conseguiu extrair de positivo das 2 atuações do Guarani em meio às derrotas? E mais, o que mais te irritou dentro deste comportamento e desempenho do Guarani após a pandemia? Como eu falei, Lucas, na pergunta anterior, a gente conseguiu manter os nossos conceitos, padrão, organização, evoluir do jogo do Botafogo para o São Paulo. Já houve uma evolução física, técnica, tática, a gente procurar retomar o que era o Guarani antes da parada e o pouco que nós conseguimos ver nesses 2 jogos aí de ideias, eu acho que está dentro de uma constante evolução e vai ser assim durante todo o ano. E o que mais me incomodou foi primeiro não conseguir o segundo objetivo, que era a classificação, que, como eu falei, nos permitimos sonhar com isso. E os erros de detalhe, né? Erros que nós não podemos nos dar o luxo de todo jogo cometer e comprometer no resultado final da partida. Então, os detalhes, eles são muito importantes. A gente precisa ajustar alguns pontos que a gente vem sofrendo. Um deles é a nossa bola parada. Hoje, de certa maneira, funcionou bem, né? Não tomamos gol dessa maneira, mas erramos em outras situações, e nesses aspectos entra um pouco como eu falei, do ritmo, da sequência, do tempo sem jogo. A gente tem que ter paciência com esses atletas e, como eu falei, buscar o apoio do torcedor o tempo todo. A gente agora aqui se juntar, se fechar ainda mais e saber que nós temos ainda muitas coisas para percorrer, muito caminho para percorrer ao longo do ano. Jogadores estão retornando para Campinas e serão dispensados pelo treinador. Nesta segunda-feira, na Federação Paulista de Futebol, a reunião sobre a realização do Torneio do Interior. Competição que Carpini vai utilizar também para aprimorar o seu grupo, visando o início do Campeonato Brasileiro. Valeu, Edu! Muito obrigado, Marcos Luiz. E agora, Carlos Henrique, o famoso CH, e a sua opinião, hein, CH? Oi, Edu, eu estou de volta para falar, infelizmente, da eliminação do Guarani no Campeonato Paulista. Estava tudo na mão do técnico e do time do Guarani, do técnico Carpini, desde o jogo de meio de semana contra o Botafogo. Aliás, eu quero deixar aqui registrado, mais uma vez, que essa classificação foi perdida na quarta-feira contra o Botafogo. Aquele jogo, sim, era o jogo de obrigação do Guarani ter vencido a partida e perdeu 2-0. E quando você vai para uma partida final com a obrigação de ganhar o jogo contra um time do São Paulo, do tamanho do São Paulo, independente dessa escalação alternativa do técnico Fernando Diniz, é bem mais complicado. Nós sabemos também, Edu, que em termos gerais, os times estão mal preparados fisicamente. Há um achatamento para baixo em relação à parte técnica. O Guarani, como a maioria dos times, está sofrendo e sofreu nessas 2 partidas em relação à parte física. E sobre o jogo, eu falei um pouco da classificação, o Guarani fez um bom primeiro tempo. Só o início da partida que foi titubeante em 15 minutos, o São Paulo com bastante toque de bola, apesar do abafa do Guarani. A 11 minutos o São Paulo fez 1-0 com o Everton. Um contra-ataque, depois de uma bola perdida no ataque, o São Paulo acabou fazendo 1-0. E depois do gol, aos poucos, o Guarani foi colocando a bola no chão, ganhando corpo na partida e se equilibrando emocionalmente. E esse equilíbrio veio através dos 25 minutos do primeiro tempo. Aí realmente o Guarani começou a mandar no primeiro tempo, criando chances, e foram 3 alternativas, chances claras, que o Thiago Volpi acabou defendendo e salvando o São Paulo literalmente. E foi numa dessas jogadas que o Guarani acabou, num rebote do Thiago Volpi com o Rafael Costa, empatando a partida. Teve volume o Guarani no primeiro tempo para ganhar, estar na frente ao final do primeiro tempo, e não aconteceu isso. 1-1 foi o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, como aconteceu no primeiro tempo, o Guarani voltou desatento. E numa jogada de desatenção, jogadores do São Paulo muito rápidos, tocando bola, fazendo triangulações na frente da área, depois de um cruzamento, né, para a grande área, o Bidu, dentro da área, tentou fazer o corte de cabeça e deu nos pés
do Elinho, que fez o segundo gol. Depois do segundo gol, aí o aspecto emocional foi muito prejudicado. O Guarani ficou nervoso, muito nervoso. E o terceiro gol, e quase saiu o quarto, e quase saiu o quinto, foi uma questão de tempo. Mas eu quero observar uma coisa muito importante. Quando o jogo estava 2-1, o Rafael Costa fez um gol legítimo, marcado impedimento de maneira equivocada. O Guarani foi prejudicado. Eu não sei se naquele momento, Edu e ouvintes, se o Guarani tivesse feito o 2-2, se a história do jogo seria outra. Eu tenho a impressão que sim, mas como eu não sou pitonisa, eu tenho que colocar pontualmente que apesar dos 3-1 que o São Paulo ganhou do Guarani, teve esse lance capital no segundo tempo e o empate poderia ter dado uma força maior para o Guarani, que cansou no segundo tempo, Edu. A parte física pesou no time do técnico Carpini. Infelizmente o Guarani está eliminado, perdendo para o São Paulo 3-1. Vamos aos conceitos dos jogadores aqui do técnico Carpini. Jefferson Paulino, regular. Para mim não teve culpa em nenhum dos gols. Pablo, regular. Romércio e Bruno Silva, regular. Bidu, péssimo. Eu esperava muito mais do Bidu e ele sentiu a partida, infelizmente. Ficou mais preocupado em dar caneta do que jogar futebol. Não acrescentou absolutamente nada. David no meio-campo, regular para bom. Ele tentou, mas fisicamente não suportou a partida. Arthur Rezende, regular. Persson, regular. Crispim, sumido do jogo, péssimo. Todinho na frente, regular. E Rafael Costa, pelo gol e pelo esforço, ganha de regular para bom. Todos os jogadores que entraram na partida, Edu Pinheiro e ouvintes, eu não vou pontuar e nem vou dar conceito, porque depois dessas mexidas por atacado, o Guarani se perdeu ainda mais emocionalmente no contra-ataque. O São Paulo, se tivesse um pouquinho mais de calma, poderia ter feito pelo menos mais um gol na segunda etapa. O trabalho aí, para fechar, do professor Carpini, foi um trabalho melhor do que o jogo de quarta-feira, mas no aspecto, no global dessas duas partidas, o trabalho dele ficou muito a desejar. Ele que é um treinador bom, um treinador que eu respeito muito, ele terá um campeonato brasileiro da Série B todo pela frente para mostrar o seu valor, e tem muito valor. Só que hoje ele perdeu para o cansaço do seu time. Ele perdeu para um time muito bem treinado, que foi o São Paulo. O Fernando Diniz colocou um time alternativo e o padrão de jogo do São Paulo, de muita aproximação, toque de bola e mudança constante de posição, foi mantido. Nem parecia que o São Paulo estava jogando com um time completamente reserva. Então, o conceito do Carpini nessas duas partidas é regular. E o São Paulo vai para a próxima fase, e eu quero enaltecer o trabalho do Fernando Diniz, que, repito, com padrão de jogo, com treinamento, o São Paulo não deu mole para o Guarani como eu esperava. Tradição, respeito, camisa e credibilidade não se compram. E o São Paulo fez valer a honradez e o caráter dos seus jogadores, foi lá no pau e jogou como tinha que ser a partida de futebol. Eu estou dizendo isso porque muita gente diz, não, porque o São Paulo vai entregar o jogo para não favorecer o Corinthians. Isso não existe no futebol, no meu conceito, e o São Paulo foi para cima, ganhou o jogo legitimamente. Uma pena, porque o Guarani ficou eliminado, mas demonstrando que o time do São Paulo, com o seu comandante Fernando Diniz, trabalhou de maneira correta. A arbitragem do jogo do seu Samir Fonte, péssima. Péssima porque acabou distribuir um monte de cartão de maneira equivocada, Edu, mas acabou efetivamente anulando o gol do Rafael Costa, legítimo, prejudicando o Guarani. Edu, um grande abraço para você, meu querido, um ótimo resto de domingo para todo mundo. Parabéns à Ponte Preta, que o torcedor do Guarani levante a cabeça, porque a partir de segunda-feira é vida que segue, já vai começar o Campeonato Brasileiro e os dois times de Campinas com certeza estarão fortalecidos.
Tá bom, Edu? Um grande abraço para você e até amanhã, segunda-feira, no Esporte Notícia. Estaremos juntos mais uma vez. Se Deus quiser. Aê, CH, é isso aí, meu grande amigo. Muito obrigado, parabéns pela sua participação. Meus amigos, e encerrando aqui, final do nosso jogo aberto, em Ponte 1, Mirassol 0. Ponte se classifica, pega o Santos. Amanhã sai a tabela. O Palmeiras pega o Santo André, o São Paulo pega o Mirassol. O Red Bull enfrenta o Corinthians. Vai ser mata-mata, partida única, quartas de final. Terminou empatado, pênalti. Depois já sai aí os semifinalistas. Água Santa e Oeste foram rebaixados, hein? Água Santa e Oeste rebaixados, o Botafogo escapou e o Guarani terminou em 8º lugar na classificação geral, vai para o Troféu do Interior, juntamente com a Ferroviária, a Inter de Limeira. Enfim, Ituano, amanhã na federação vão decidir como será o Troféu do Interior que está previsto no regulamento. Meus amigos, Joelson, muito obrigado, viu? Joelson, Gil Kleber, um abraço, Gil. E também o nosso Gilberto Suf, os homens da técnica Bandeirantes. Começamos às 2h, depois o Batista, Tigrão, Gregory e Antônio Lupe transmitiram aqui o Jogo da Macaca e o Júlio Nascimento, o CH e Marcos Luiz acompanharam a partida do Bugre. Meus amigos, um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio. É que você falou, cara, ninguém queria apitar. Nunca tinha um juiz, né? E eu ficava encantado com aqueles cartões, os caras usavam uns apitão colorido. Eu achava aquilo bonito, rapaz. Eu falei, cara, aí eu conversei com um amigo meu que era treinador de um time lá, e eu tinha 15 anos, e eu falei, deixa eu apitar o jogo lá, meu, ninguém quer apitar e tal. Ele falou, mas você não sabe? Eu falei, mas eu vi os caras apitando, deixa eu apitar uma vez. Aí ele falou, vai lá domingo que vem, você vai apitar então. Aí eu peguei, fui lá no outro domingo, nossa, a ansiedade, né, aquela expectativa.